Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas incríveis da Dicompel e Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco 4,99. Cabo flexível perfil diversas cores 2,5 mm rolo 100 metros 149,90. Aproveite as ofertas até 30 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Vem! O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. 17h25, a bola vai rolar daqui a pouco, partida marcada para as 17h30. E aí, CH, o seu comentário no pré-jogo para Brasil e Espanha, CH. O jogo contra a Inglaterra, 1-0 na estreia do Dorival, foi um jogo legal, não só pelo resultado, mas pelo desempenho. Eu acho que está certo o Dorival para poder efetivamente dar sequência ao seu trabalho. Em primeiro lugar, seleção brasileira, você tem que conquistar resultados. Não deu tempo dele trabalhar ainda. Então ele achou nesse time titular mais segurança para poder também ter resultados. Seleção brasileira é isso, não tem jeito, é muita cobrança. Então eu acho que o sentido que ele está adotando para a sequência do trabalho dele está correto. Eu tenho certeza vai ser um bom jogo. Tomara que o Brasil vença a partida, mas eu tenho a impressão que a dificuldade será diferente. Tomara que o Brasil vença, mas o meu palpite é empate, Batista. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, Batista, até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, a bola vai rolar em 4 minutos, amistoso internacional. Brasil e Espanha, a melhor narração do rádio do Brasil. Ulisses Costa vem aí para comandar toda a rede de rádio e na Bandeirantes. Vamos à secção dos hinos nacionais de Brasil e de Espanha. Você ligado no microfone de Bandeirantes, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, torcedor do Brasil. A bola rola daqui a pouquinho. Que estádio, que arena, Santiago Bernabéu. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Você do trânsito das grandes capitais, ligados no microfone Bandeirantes, vem comigo, já já o Brasil em campo de novo. Um novo momento, uma nova fase. Hino nacional brasileiro.
Internacional brasileiro, vamos à execução do hino da Espanha. Você ligado no microfone Bandeirantes, Santiago Bernabéu para Madrid. A bola vai rolar já já para você. Tem Brasil, tem Espanha, tem Brasil. Hino espanhol. Você no microfone Bandeirantes nesse momento. Jogadores da Espanha, anfitriões do jogo, cumprimentam a arbitragem do jogo, cumprimentam os jogadores da seleção brasileira. A bola vai rolar já já para você. Eu quero a opinião dos comentaristas da Bandeirantes. Hoje, especialmente, das boas-vindas novamente, incansável, ao Elias Taverins, que está estreando no microfone da Bandeirantes. Começo com você. Como é que você espera? O que você espera desse jogo de Brasil e Espanha, Elias? Olá, Ulisses, boa tarde mais uma vez para você, para os ouvintes. Bom, ansioso, espero um Brasil como vai a Inglaterra, indo para cima, e ainda mais o Santiago Bernabéu. Acho que muitos torcedores do Real que querem ver os jogadores do seu time brigando com a camisa da seleção. Para você, Cláudio Zaidan. O time foi bem, eu só faria 2 modificações para esse jogo, colocaria Ayrton Lucas e Endrick. E para você, Pretzel? Interessante que na entrada, os dois times perfilados ali, antes da entrada em campo, o Yamal deu um abraço no Endrick, um de 16 anos com um moleque de 17, 2 revelações que a gente vai ver provavelmente por um bom tempo nos dois selecionados. Estou esperando um bom jogo, acho que a Espanha vai atacar o Brasil e aí eu quero ver a maneira como o Brasil vai se comportar também, saindo no contra-ataque ou jogando de igual para igual. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor 20 do Brasil, tudo pronto para a bola rolar, você ligado no microfone da Bandeirantes. Vai começar o jogo, algum destaque a mais aí, o Gustavo Solera? Vamos lá, Ulisses, destacando que no Santiago Bernabéu, reformado, mais de 84 mil pessoas de capacidade, hoje 3 atletas do time merengue do Real Madrid iniciando a partida. Carvajal pela seleção da Espanha, ele que tem 406 jogos defendendo a equipe do Real Madrid, 12 gols marcados, 63 assistências. E os brasileiros, Rodrigo com 206 jogos pelo Real Madrid, 50 gols, 40 assistências, e Vinícius Júnior, 253 jogos pelo Real Madrid, 77 gols, 72 assistências. No banco ainda tem o Roselu, jogador espanhol também do Real Madrid, que não sabe se vai ficar para a próxima temporada, já que ele está emprestado ao Real Madrid. Se ele for embora, ele só será substituído por um tal de Endrick. Pouca coisa, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Até agora, manifestação de racismo nenhuma, pelo menos que a gente está observando. Embora no Santiago Bernabéu, em Madrid, isso não tenha acontecido muito com o Endrick. É mais quando ele sai com o Real Madrid, com o Vinícius Júnior, me desculpe. Mais quando ele sai para os jogos assim na Espanha e outras cidades, que isso tem acontecido muito. Com moral, em Madrid, né? Acontece no campo do Atlético, né, Ulisses? Do Atlético, principalmente do Atlético. O Santiago Bernabéu é a casa do Vinícius, né? Embora hoje, claro, né, não seja só a torcida do Real, né? No Metropolitano, estive lá fazendo uma final de Liga dos Campeões da Europa, eu vou falar para o seu estádio, é lindo também. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rodada, para você ligado no microfone Bandeirantes. Vai começar o jogo, Liverpool naquela ocasião foi o campeão. Vai começar o jogo, saindo aqui pertence à seleção brasileira, tudo pronto para a bola rodada, para você ligado no microfone Bandeirantes. Apita o árbitro, toca na bola, a seleção do Brasil, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Futebol da Bandeirantes.
Bandeirantes para você. E tenta descer, vem pro toque para a seleção da Espanha. Vê a falta do João Gomes. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo, tá marcado e a mal tá caindo. É falta para a seleção da Espanha bater. O João Gomes faz falta em cima dele. E uma falta feia do João Gomes, hein? Ele toca na bola, deixa o pé, pisa no tornozelo do Yamal aí, Solera. Dominou errado, foi tentar dar um bico de perna esquerda e sobrou a sola da chuteira no meio da canela do Yamal. Falta marcada, não tem VAR, segue o jogo. Lance a favor da seleção espanhola, o próprio Yamal é quem toma a posição para bater a falta de pé canhoto. Nico Williams também posicionado de pé direito e os dois zagueiros, Lenormand e Laporte, já dentro da área do goleiro Bento. Se posiciona Laporte, vai para a grande área. Lenormand também vai para dentro da grande área. É falta para a seleção da Espanha bater. Vem a mal para a cobrança, partiu para a bola, bateu, subiu de cabeça, vem para afastar dali. Corta o perigo de qualquer maneira. O toque de bola, volta no setor intermediário. Apertou, tentou girar para o gol. Afasta a zaga brasileira, mas ouviu o toque de mão. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção brasileira. Bate na mão no Nico Williams. É falta, campo de defesa para a seleção do Brasil bater e sair jogando. Novo site Estrela Bet, chega de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. A para a volta do toque de bola, tenta descer a seleção da Espanha pelo setor de esquerda. Vem Morata, ele tenta o toque para Yamal, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, liga com o Fabinho. Fabinho já prendeu no comando de ataque, soltou novamente na esquerda com Cucurella. Ele domina do campo de retaguarda, volta a jogada contigo do setor intermediário. Domina a seleção espanhola para sair o jogando. Domina pela direita do campo de retaguarda, vem para o toque de bola novamente. Carvajal prendeu o giro pelo meio de campo, soltou contigo na intermediária, abre o lance à frente, pede Rodri. Ele tenta o toque de bola, prefere voltar a jogada. Cucurella domina pelo seu campo intermediário de defesa, abre a jogada contigo no setor intermediário. Laporte para Cucurella, a seleção brasileira tenta descer novamente na marcação. Laporte chega na marcação, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe a jogada pelo setor de esquerda, tenta o levantamento à frente, a abertura foi feita pelo setor de esquerda em velocidade, desceu no domínio, Morata girou, bateu pro gol, tentou a pancada, Nico Williams, tranquilo no gol, Bento sai para fazer a firme defesa. A Espanha marca a pressão, saída de bola da seleção brasileira, domina pelo setor de direita, tenta o toque de bola, Vini Júnior de dentro, a bola desviada, vai embora para a liga de lado, lateral novamente para a seleção brasileira bater. Carvajal toca por último na bola, manda um mal para o Brasil bater pelo setor de esquerda no seu campo de defesa. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Lateral para a seleção brasileira, vem para o toque de bola, Vini Júnior, domina pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o toque de bola, a bola está saindo para a linha de lado, novo lateral para a seleção brasileira bater. Novo manual para a seleção do Brasil cobrar, Morata toca por último na bola. Lateral para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, Danilo. Ele vem para repor a bola em jogo novamente a seleção do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem para bater lateral, Wendel bate o lateral, solta contigo no meio de campo, recolhe a seleção brasileira para ser jogando com Bruno Guimarães. Ele prende a jogada pela direita, abriu jogada contigo para Fabrício. Bruno prende o lance no campo de defesa, recolhe a jogada, tenta o levantamento para o comando de ataque de forma errada, a bola não passa, é na volta do peito, domina no campo de defesa, tenta ser jogando Carvajal. Ele prende o lance lá atrás no campo de defesa. O Ani Simon sai do gol, Simon para ser jogando, sai errado na bola prensada, viu o choque e tá parado o jogo, tá marcada a falta cometida pelo Rodrigo. É falta para a seleção da Espanha bater no seu campo de defesa. Chegada forte do Rodrigo, pegou somente o corpo, chegou atropelando o Lenormand. E aí ele pede desculpas já para o zagueiro, conhece já do futebol espanhol, um atleta do Real Madrid, Lenormand, atleta da equipe da Real Sociedad, segue 0-0 no Bernabéu. Domina Lenormand, ele prende a jogada para a equipe da Espanha para ser jogando pelo seu campo de defesa na direita, tem aberto novamente Carvajal, ele domina, prefere inverter da esquerda, soltou o jogador do comando de ataque, abriu para Laporte domina, enfia na esquerda, campo de ataque, desce com perigo, cruzamento na grande área, vem para afastar parcialmente a zaga brasileira, voltou novamente no toque de bola, Carvajal tentou o cruzamento no boca do gol de primeira, bateu, subiu demais, e a mal enche o pé na bola, ela sobe, vai para a linha de fundo, tiro de meta para a seleção do Brasil bater. Na falha de marcação da seleção brasileira, teve espaço, Cucurella faz o levantamento dentro da área, acabou furando a bola, o Lucas Paquetá, o Wendel não chega, o Yamal bate firme, mas bate muito embaixo, só tiro de meta a favor do goleiro Bento, jogador do Atlético Paranaense Furacão, completando hoje 100 anos de história. Um século para o Atlético Paranaense, o Furacão, domínio do campo de defesa, a seleção brasileira tenta ser jogando com o João, ele prende o lance, domínio do campo intermediário, vai João Gomes, recolhe a jogada, vem para a tabela, tentou jogar com o Vini Júnior, tá no chão, tá parado o jogo, por baixo,
chega Carvajal para fazer a falta dele. É falta para a seleção brasileira bater no campo de defesa. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. A abertura vem pelo campo de retaguarda. Domina a seleção do Brasil. Prende novamente no toque de bola o Brasil. Recolhe pelo seu campo de defesa. Prendeu o Beraldo. Beraldo prendeu, balançou, tentou a finta em cima da marcação por baixo. Vem para tocar Morata. A bola vai embora para a linha de fundo, mas o árbitro já havia pegado uma falta. É bola para o Brasil bater no campo de defesa. 5 minutos de bola rolando. Elias Taverins. Tá achando o que do jogo? 0 Espanha, 0 Brasil. 5 minutos numa Espanha que não parou de atacar, né? E o Brasil até agora não passou para o seu campo ofensivo. Ficar muito esperto aí, porque o Lamine Yamal acabou explodindo essa bola para o alto, mas não teve liberdade total para a definição e a defesa brasileira abriu. Marcação alta na saída de bola da seleção brasileira, hein, Zaidan? Espanha faz isso, marca alto o Brasil. E já houve 2 vaciladas da defesa brasileira, que na primeira o Nico Williams brigou com a bola, né? Ele furou. E o Jamal teve uma chance melhor, acabou chutando para fora, mas 2 vezes a seleção brasileira vacilou na marcação. Pretzel. A Espanha vai atacar o Brasil. De La Fuente gosta do time no ataque. O Brasil até agora não consegue se impor, né? Um bom início espanhol. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com. A para a volta do toque de bola tentando ser a seleção espanhola. Vem para o domínio, prende a jogada e Yamal. Ele prende o lance, volta, curtindo na intermediária para Rodri. Rodri domina, abre da esquerda novamente. Vem para a finta, domina novamente o Cucuravela. Ele vem para a finta, tenta o toque de bola, soltou o Coutinho para o setor de esquerda. Ele vem para o drible em cima da marcação. No primeiro recolhe Fabiano. Ele prendeu o lance, solta a jogada novamente no campo de ataque. Abriu com o Cucurella, tentou cruzamento, afasta o zagueiro. Houve o desvio em cima do Rafinha, escanteio para a seleção da Espanha bater. Atacante que volta para marcar, ajuda o sistema defensivo, bota o pernão na bola, manda para fora, escanteio a favor da Espanha. Bola parada, Laporte e Lenormand lá dentro, Nico Williams, pé direito no córner. Nico na cobrança de escanteio. Nico levantou, subiu de cabeça, tirou dali o Fabrício Bruno. A bola volta do toque de bola, recolhe novamente a seleção da Espanha. Domina na intermediária, vem para o toque de bola Fabiano. Ele prendeu pelo setor de esquerda, rola a jogada do setor intermediário para o Rodri. Rodri domina, balança em frente ao seu marcador, não tem o toque de bola, soltou o Coutinho na esquerda, apertou no comando de ataque, vem para o domínio, balança na marcação, tenta descer novamente, pede na grande área, Morata vai para a finta, recolheu, levou para a linha de fundo, Nico Williams cruzou, vem para afastar parcialmente o Brasil. A bola volta com a seleção, voltaria com a seleção da Espanha, domina a seleção brasileira para ser jogando. Vini Júnior lançado, mas lançado de forma errada. Domínio do campo de defesa, Carvajal sai jogando do campo de defesa, ele volta a jogar na Coutinho com Lenormand. Lenormand domina, ele prende o lance do campo de retaguarda, abriu novamente com Cucurella. Cucurella já prende do campo de defesa para Lenormand, abre a jogada Coutinho com Laporte. Laporte prende do campo de retaguarda com Rodri. Rodri tenta o levantamento, aperta a seleção brasileira, vem para ganhar o lance pelo seu campo de defesa. Já prende Vini Júnior sai jogando para a seleção do Brasil. Domínio do campo de retaguarda, Fabrício Bruno prende a jogada, abriu do setor de direita, solta com Danilo. Danilo domina para a seleção brasileira, vem para a tabela, a seleção brasileira. A abertura vem no comando de ataque, tentou Paquetá a primeira, vem para a proteção, faz o giro, toca na bola, ela sai. O Bandeira tá dando saída de bola de Paquetá, lateral para a seleção da Espanha, bater manual para a Espanha cobrar. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do tenda atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão tenda. Já domina, tenta ser jogando no campo de defesa, prende a jogada novamente, Rodri. Ele prende a jogada, abriu da direita, soltou novamente com o Lenormand, abriu da direita do campo de ataque, tenta a finta, dominou novamente, curtinho, Carvajal tenta o levantamento, estica a jogada do comando de ataque, chega para tirar a zaga brasileira, volta para Vini Júnior, tentou domínio, toma a falta, vem para fazer a falta, Carvajal, falta, campo de defesa para a seleção brasileira bater em cima do Vini Júnior. No futebol é gol do Sicredi, é show, o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira, bola muito forte, esticada, tranquilo no gol, sai para fazer a Felipe, boa defesa, vem o jogador Unai Simon, sai para pegar, recolhe o Unai Simon, sai jogando pelo seu campo de defesa, ele já prende o lance do seu campo de retaguarda, vai para a finta, solta a jogada na sua zaga central, domina novamente Lenormand, ele prende o lance, tenta o drible em cima da marcação, o primeiro prendeu, recolheu pelo seu campo intermediário, volta a jogar a Coutinho, Lenormand prendeu, não tem espaço para tocar, prefere voltar a jogada, volta novamente com Laporte domina para a seleção da Espanha, tenta descer na esquerda, recolheu Cucurella prende, vai para a finta da marcação, voltou para Laporte já prende na intermediária, Rodri pede no meio, invertida a bola pelo setor de direita do campo de ataque, é para Yamal tentou chegar antes, ele vem na bola, toca o Wendel, ele põe para fora, lateral para a seleção da Espanha bater, vem para o setor de direita do campo de ataque, lateral, Carvajal, ele prende, vem para o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, já domina, prende jogada, Coutinho novamente, Rodri, ele tentou o toque de bola, prefere voltar, Coutinho na intermediária, no
voltou Laporte, abriu do setor de esquerda, campo de ataque, vai para frente em cima da marcação. Williams pediu, Nico Williams, ele volta a jogada, já domina do setor intermediário. A Espanha tenta atacar pelo meio, é com Rodri para Williams, Nico Williams domina pelo comando de ataque, vai para finta, balança em frente à marcação, puxou perto esquerda, cruzou de cabeça, vem para tirar Fabrício Bruno. Ele tira, volta com Cucurella. Cucurella domina, ele balança na marcação, voltou na intermediária, tentou o cruzamento, o levantamento vem pelo setor de direito do campo de ataque, já domina do peito e Yamal, ele prende o lance, vai para cima da marcação do Danilo, já partiu, ameaçou, cruzado, dominou, prendeu, Yamal passou, escapou do primeiro, do segundo, vem para afastar a zaga brasileira. Mas o árbitro está parando o jogo. Tá marcando que falta de ataque do Yamal, que tentou cavar uma penalidade. Ou ele tá dando pênalti? Dando pênalti. Ele tá dando pênalti, é isso? Exatamente, pênalti a favor da seleção da Espanha. Na hora que o Yamal se livra da marcação do Wendel, ele tem um choque com o João Gomes e desaba. Não temos o VAR, porque a CBF não quis contratar o VAR. Pênalti marcado a favor da Espanha. E aí, Cláudio Zaidan? Não foi atingido, o jogador brasileiro coloca o pé no gramado e aí, claro, ele já se atira. Para mim não houve pênalti não. O árbitro não foi nem convicto da marcação. Que coisa! E aí, Pretzel? Para mim também concordo com o Zaidan, o Yamal esperto acaba pulando quando o João Gomes faz a alavanca. O João Gomes prende o pé, mas não atinge o menino. E o menino se joga sem o VAR. Eu acho que o árbitro demorou para marcar, meu caro Ulisses, porque ele esperou bandeirinha aí para a linha de fundo. E aí, Elias? Inacreditável, Ulisses. Vou junto com meus companheiros. Não foi pênalti e a gente não pode nem reclamar, né? Não tem VAR. Não foi pênalti mesmo. Rodri vem para a cobrança de pênalti para a seleção da Espanha. Bento no meio do gol. Mas não é pênalti em lugar nenhum. Eu achei que ele tinha dado falta de ataque por simulação, para você ter uma ideia. Vem o Rodri para a cobrança, o árbitro português deu pênalti. Se posiciona, não foi pênalti para a Espanha. Vem Rodri para a cobrança de pênalti. Não toma distância, Bento no gol, partiu, bateu, é gol! Não toma distância, enche o pé, bola meio no gol, alta, mais um pouquinho, só pro canto esquerdo, barreira no fundo da rede. O Bento foi do outro lado, não apareceu nem na fotografia o Bento. Uma paulada no meio do Rodri. Agora Espanha 1 com 12 minutos de bola rolando, Brasil 0. O detalhe do gol é todo seu, Soler. O segundo gol de Rodri pela seleção espanhola e batendo pênalti com muita frieza. O goleiro escolheu o canto, ele bate firme no meio, emocionado, celebra o seu primeiro gol neste ano de 2024, defendendo a seleção espanhola. Foi desfalque no jogo contra a Colômbia por problemas pessoais, por isso, tamanha emoção na hora do gol. 1-0, seleção espanhola. E aí, Elias, e agora? Agora é o Brasil movimentar e começar a se colocar no ataque, né? Até então a gente assistiu a Espanha fazendo pressão, a Espanha indo pra cima, e agora é hora de mudar essa chave pra gente mudar o... Cláudio Zaidan. O Brasil não jogou nada até agora, né? Ele é empurrado, marcado na sua série de bola e nem sai tocando, nem faz lançamento pela velocidade do Rodrigo e do Vinícius. A Espanha merece a vantagem porque joga mais, mesmo não tendo sido pênalti. Pra você, Pretzel. Espanha amassando o Brasil. O Brasil não consegue trocar 3 passes pela forte marcação e pela saída rápida dos espanhóis, merecido até agora. É o futebol da Bandeirantes, domina Danilo para a seleção brasileira, sai jogando com Paquetá, ele já prende pelo seu campo de defesa, vem pro break, tenta a finta, tenta o toque, ele vai contigo no setor intermediário, recolhe a seleção brasileira para sair jogando, prende o lance no seu campo de amigo de campo, recolhe novamente o Brasil, a abertura vem com Danilo, ele prende o lance, solta a jogada contigo no setor intermediário, domina a seleção brasileira para sair jogando, lançamento na direita, mais para o goleiro, tranquilo, Unai Simão sai do gol para fazer a firme boa defesa, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A para volta do toque de bola, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor brasileiro, domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção da Espanha, a bola foi solta novamente com Yamal. Ele corta a marcação no primeiro, vem para a finta, faz o break em cima do marcador, domina pelo comando
comando de ataque, abertura vem no meio de campo, Olmo domina, ele balança, solta a jogada novamente com Cucurella já prende para o setor de esquerda para Nico Williams prende para Cucurella, ele prende a jogada para a seleção da Espanha, que toca a bola do seu campo de ataque. Ofertas especiais, Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. É Estil, a bola volta no toque de bola, já domina contigo no setor intermediário, recolhe a jogada para trabalhar a seleção brasileira, perde o lance e volta para ganhar novamente. Um toque de bola contigo de Cucurella, ele domina do campo de ataque, abriu para Williams já prende no campo intermediário, Nico Williams prendeu, voltou, jogada pelo campo de retaguarda, abriu para Fabinho, ele prende o lance, recolheu para o setor de direita, vai para o toque de bola, Carvajal domina para a seleção da Espanha, toca a bola, o Brasil não consegue atacar a Espanha todo no campo de ataque, abertura vem pelo campo de ataque, vem para a finta, prende Carvajal, ele domina no campo intermediário para sair para o jogo. Peças para o carro, moto, o caminhão, Nakata, sabe por que hora? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil, a bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção espanhola, não consegue, a bola volta para Beraldo domina para a seleção brasileira, tentou ligar a jogada, completamente equivocado, tentou buscar o Vini, não consegue, afasta a seleção espanhola, vem para tirar dali Laporte, a bola volta no campo de ataque novamente, dominou na boca do gol, girou em cima da marcação e a mal bateu, ela vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a seleção do Brasil bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, pois não, Zaidan. E o Dorival Júnior, eu acho que ele está fazendo o mesmo gesto que o Pretzel deve estar fazendo aí. Vamos sair! Porque o time está muito atrás e não consegue sair. Se você começa a tocar a bola de pé em pé, sem passe errado, é óbvio, você vai empurrar a Espanha para trás. Ou então, já que a zaga espanhola está jogando na linha do meio campo, usar a velocidade do Rodrigo e do Vinícius. Não está acontecendo nem uma coisa nem outra, Ulisses. Sem dúvida, Zé. E sobre o pênalti, se houvesse o VAR, provavelmente o pênalti não seria marcado. Então o VAR é uma necessidade hoje inexplicável que não tem no jogo de hoje. E vem Rodrigo, domina para a seleção brasileira. Vini atrapalha um pouco ele, mas o Rodrigo desce para a linha de fundo, vem para a finta, escapou no primeiro, escapou no segundo. Tá na grande área, deu para Vini, bateu pro gol, pegou, largou, pega o goleiro! O Naí Simon faz a defesa numa boa trama do Brasil na primeira chegada a 17 minutos de jogo. O Brasil chega pela primeira vez ao gol da seleção da Espanha. E aí, Elias? E aí, o que o Zaidan acabou de comentar, né? A gente precisa acionar Rodrigo e Vinícius. O Rodrigo saiu fazendo fila ali para a conclusão do Vinícius. É assim que a gente tem que atuar. A bola volta no toque de bola, domina a seleção da Espanha, vem pro toque de bola e Yamal domina novamente, chutou curtinho na intermediária com o Olmo, ele prende o lance pelo comando de ataque, abre a jogada curtinho, Rodri pede, a abertura vem à frente, tenta o toque de bola, Rodri, ele domina, ergue a cabeça, ameaça o lançamento, solta pelo setor de direita para Yamal, ele balança na marcação, tentou cruzamento para ninguém, tiro de meta para a seleção brasileira, bater a bola vai embora. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos de bola rolando, 17, agora me desculpem, 17 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do amistoso da seleção brasileira. Continua para você. 1 Espanha, 0 Brasil num pênalti, Mandrake que não foi. Alô, Miliassi. Ulisses, mais amistosos internacionais, a Inglaterra perde para a Bélgica, placar de 2-1, e a França virou contra o Chile, 2-1 no placar. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E já domina, vem pelo toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário. Domina do campo de defesa, vem para a finta, prende o lance, curtindo novamente a seleção da Espanha, tenta descer. É pelo setor de direito do campo de ataque, em alta velocidade, e desce Morata. Ele prendeu o lance, inverteu pelo setor de esquerda para o William. Dominou o William, vem para a finta em cima da marcação, Nico Williams. Balançou, tentou o drible, tentou o toque de bola, bateu pro gol. Vai embora para a liga de fundo em tiro de meta para a seleção brasileira bater. Tiro de meta para a seleção brasileira cobrar. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectado com o futuro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola para ser jogando a seleção brasileira. 1 Espanha, 0 para a seleção do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Atacado, torcedor brasileiro. Brasil sai jogando errado, vem para dominar novamente Cucurella, volta a jogada na grande área. O Naí Simon prende no campo de defesa, tenta ser jogando já, recolhe a jogada contigo do seu campo de defesa. Ele prende o lance, volta a jogada, domina
domina a Espanha, tenta ser jogando. A abertura vem do toque de bola com o Lenormand. Lenormand prende, recolhe pelo setor intermediário, tenta o levantamento à frente, aperta na marcação, vem para ganhar a jogada, tentou apertar para ganhar, não consegue o Brasil. A bola volta, tentava ganhar Beraldo, a bola volta do campo de ataque. Já tenta descer a seleção da Espanha, para foi chuta pelo setor de esquerda, muito forte. Tranquilo, Bento sai do gol para fazer a firme boa defesa. No futebol é gol do Sicredi Show, o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Ela volta no toque de bola com a seleção brasileira, domina Rodrigo para o Brasil, demorou para soltar a jogada, prendeu demais, achou que estava impedido ali à frente o Vini Júnior. Ele volta a jogada pelo setor de esquerda, campo da retaguarda, domina a seleção brasileira com João. Já prende João Gomes, abriu a jogada, soltou da sua zaga central para Fabrício Bruno, que abre para o toque de bola, Coutinho no meio, domina a seleção brasileira, tentou descer, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta cometida pelo Mumo. É falta para a seleção brasileira bater pelo seu campo de defesa. Danilo cobra, sai jogando no campo de defesa com Fabrício Bruno. Prende a seleção brasileira para ser jogando. Recolhe pelo setor direito, tentando levantamento à frente, vem para o toque para a seleção do Brasil. A abertura foi feita à frente, estou no setor de esquerda, cá para ataque, seria para Vini Júnior. Ele aperta, Rodrigo vai para cima, ganha a jogada novamente no campo de defesa. Já prende o lance a seleção da Espanha para ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress, você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem para o jogo, tenta descer a seleção da Espanha, bola batida, gol, vai embora! O Brasil, vou dizer para você, perdeu uma bola, bobinho, Fabian chegou na entrada da grande área, encheu o pé dela, ela subiu demais, foi embora à direita do gol. E vou falar porque o Brasil perdeu, porque o Vini Júnior estava dormindo, por isso que perdeu a bola, porque saiu de trás dele. O Carvajal ganhou na velocidade que o Vini imaginou partir para a bola. O Carvajal já tinha passado ele faz tempo. Hein, Soler? Exatamente, Ulisses. O Beraldo, ele ganha no alto da marcação para cima do Morato. O Vinícius Júnior, ele cochilou. O Carvajal foi inteligente, sai na frente, dá o tapa no Yamal. E aí o Wendel caiu sentado no gramado. A Espanha inverteu, o Fabian Ruiz finalizou novamente por cima da meta do goleiro Bento. Segue 1-0 Espanha. Ofertas especiais, Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador, ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Estil, domina Nico Williams, ele prendeu, vai para dentro da grande área, caiu no chão, dois não, pênalti ou não? Ou ele tá dando falta fora da grande área? Ele tá dando falta da grande área. O português tá ali marcando falta para a seleção da Espanha bater. Solera. O Antônio Nobre, árbitro da partida, depois de mais um vacilo do Vinícius Júnior. Ele faz o domínio da bola, tenta fazer a inversão de 3 dedos e oferece nos pés do Nico Williams. Na sequência, 2 jogadores do Brasil chegam na marcação. Bruno Guimarães, ele dá a trombada para cima do Nico Williams e o árbitro marca a falta. Tá parado o jogo, bem marcada a falta para a seleção da Espanha bater. Teve que fazer a falta desesperadamente o Bruno Guimarães. Tá parado o jogo. 10 faltas do jogo, Ulisses. 6 cometidas pela Espanha, 4 pelo Brasil. É falta para a seleção da Espanha bater e se posiciona para a cobrança de falta. A seleção da Espanha para você ligado no microfone da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Olmo sempre cobra as faltas da seleção da Espanha. Se aproxima, conversa com ele também. Próxima bola tá o Yamal. É falta para a seleção da Espanha bater o Espanha 0 para a seleção brasileira. Com a amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a amortecedora HG Nakata é Nakata. É Nakata e tudo azul pela frente. É falta, vem para a cobrança de bola. E Yamal vem para a cobrança de falta. Olmo bateu em cima da barreira. E o árbitro vai falar o quê? Marcar o quê? Ele marcou impedimento? Exatamente, marcou o impedimento do ataque da Espanha depois da cobrança de falta do Dani Olmo. Ela explode na barreira e aí partiu para cima da bola o Nico Williams em posição irregular. Lance paralisado, na verdade ele está dando falta na barreira, porque o Roder ele empurra a barreira do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você. E aí, Elias Taverins e o jogo. Melhorando agora um pouquinho o Brasil, mas o Vini Júnior tem que ficar um pouco mais atento. Não sei se essa pressão, talvez, da ação de jogar no campo, mas o Vini hoje não está muito ligado na partida. Já não estava contra a Inglaterra, né, Pretzel? É verdade. Agora, contra a Inglaterra, o Brasil teve meio de campo, sustentável, saindo rápido e esticando bola. Hoje o Brasil não consegue fazer isso, porque está muito bem marcado e os jogadores estão com pouca movimentação. A Espanha joga bem melhor. Tem falta o Brasil na entrada da grande área pelo setor de esquerdo do campo de ataque. Grupo Souza, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza, Lima, tá parado o jogo. Se posiciona para a cobrança de falta, 24 minutos de bola rolando. É falta para a seleção brasileira bater.
Brasileiro. Ajeita para a cobrança de falta. Vem na bola. Vem Rafinha para a cobrança de falta. Também tem Rodrigo. É falta para a seleção brasileira. Bater você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil ligado no futebol Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança. Ajeita novamente. É falta para a seleção brasileira. Bater pelo setor de direita. Vem levantamento para dentro da grande área. Partiu para a bola. Levantou. Rafinha na boca do gol. Afasta o zagueiro. Vem para tirar. Vem para tocar por último na bola. Laporte. Ela sai para a linha de lado. É lateral para a seleção brasileira. Bater pela direita do campo de ataque. Lateral para a seleção brasileira. Bater pelo setor de direita. Você ligado na Bandeirantes. 1-0 para a seleção da Espanha. Ajeita Laporte. Foi quem tocou por último na bola. É bola novamente no campo de ataque para a seleção brasileira. Bater lateral pelo setor de direita. Se posiciona. Vem para repor a bola em jogo. Danilo. 1-0 para a seleção da Espanha. Um pênalti Mandrake marcado para a seleção espanhola. A bola volta no toque de bola. Tenta ser jogando a seleção brasileira. A abertura vem pelo setor de meio de campo. Já prende Beraldo. Beraldo prendeu. Soltou. Jogada curtinha para Fabrício Bruno. Ele tenta o levantamento na direita do campo de ataque. Muito forte o lançamento. Mais para o goleiro Unai Simon, que sai do gol para fazer a defesa. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. O tempo não para. Bandeirantes marca. 25:30 de bola rolando, 25:40 agora de bola rolando. O primeiro tempo de jogo, girando o placar do amistoso internacional da seleção brasileira. Espanha 1, Brasil 0, um pênalti Mandrake, não foi pênalti, o juizão português deu na Bandeirantes. Alô, Miliazzi. Ulisses atualizando o placar de outros amistosos. França vence o Chile, placar de 2-1, temos também empate 1-1 entre Alemanha e Holanda. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina a seleção brasileira, tenta ser jogando Paquetá, toque errado, vem para consertar a jogada na intermediária. Bruno Guimarães prende o lance, solta a jogada contigo no campo de defesa para Danilo. Danilo domina para a seleção brasileira. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor brasileiro já domina do seu campo de defesa, prende a jogada Coutinho, tenta ser jogando. Domina a seleção brasileira no seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Abertura pelo setor de direita, vem para o toque de bola. A seleção brasileira, Paquetá já perde no comando de ataque. A abertura foi feita no toque de bola Coutinho no meio. Vem Rafinha, prendeu para o Brasil, dominou, girou, tentou o passe de bola. Afasta o zagueiro, tira. Aperta a seleção brasileira, tenta recuperar a jogada. A bola aqui no setor intermediário. A abertura vem pelo setor de direita para Morata. Morata prende o lance, tenta o toque de bola para o toque curtinho na intermediária. Prendeu Yamal. Yamal tenta a finta. Escapou do primeiro, já passa na marcação. Vem para o toque de bola Yamal. Outro lindo drible, tá na área. Yamal devolve para a linha de fundo, prendeu demais. Vem para tirar. Na bola prensada, ela toca no Yamal. Chegou o João Gomes. Tá marcado o tiro de meta para o Brasil bater. E que personalidade do garoto. Apenas 16 anos de idade. Foi fazendo fila para cima da zaga do Brasil. João Gomes comeu poeira, Beraldo comeu poeira e na sequência Fabrício Bruno, o zagueiro que prometeu. No futebol brasileiro ninguém corre mais do que ele e aparentemente contra a Espanha também não. Chegou o único na velocidade que conseguiu dar o bote para cima do Yamal. O árbitro marca tiro de meta a favor do Brasil. Os jogadores da Espanha reclamam. E tem que reclamar mesmo, porque o Fabrício Bruno que tocou por último na bola era escanteio para a seleção da Espanha. Para você ligado na Bandeirantes. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, Cucurella. Ele prende o lance para a seleção da Espanha. Vai para o toque de bola, Coutinho para Rodri. Rodri domina, ele balança, Rodri não tem espaço para tocar, a não ser de lado. Solta o Coutinho à frente com Lenormand. Lenormand prendeu pelo setor de direita, tenta a finta novamente. Yamal, a bola sai. Vem o Mendel tocar na bola, afastar, cortar o perigo dali. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Sua vida tá no Tenda, torcedor brasileiro. Você na Bandeirantes, rapaziada da Rádio Piratininga, tá curtindo o seu Sácio Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando o Unai. Unai tenta o levantamento, vem do peito, ganha a jogada, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro toque de bola, vendeu, ganhou a jogada, soltou à frente, domina com o Rodrigo. Rodrigo balança, recolheu novamente no toque de bola, vem Rodrigo, dentro da grande área, ganhou, travou o zagueiro, sai do gol, Simão pra pegar. E foi muito inteligente agora o Lenormand para dar o bote para cima do Rodrigo depois de uma boa trama do ataque brasileiro. O Wendel encontra o João Gomes devolve para o Rodrigo no Wendel e aí o camisa 10 chega dentro da área travado. O Unai Simon sai firme para fazer a defesa.
Saída do campo de defesa. Domina pelo setor de esquerda. Tenta descer contigo na intermediária. Já prende Nico Williams. Ele prende o lance, vem pra finta, solta a jogada curtinha para Morata. Morata já prende, vai pro drible em cima da marcação no primeiro. Prende a jogada, tenta o levantamento, ninguém antecipa. Vem pra chegar da bola, tenta tocar novamente o Brasil. Ganhou bem o lance curtinho. Vendeu, soltou. No toque de bola curto, na velocidade. Olha quem vem, é o Vini. Vini Júnior dominou 1, 2, 3 na marcação. Ele perde a bola e perde o lance. Mal, Vini, até agora ele disse na coletiva: não estou conseguindo produzir o que eu consigo fazer no Real Madrid com a camisa da seleção. Que coisa, hein, Elias? Tá difícil, mas como a gente já tinha falado, né? Não de hoje, mas o Brasil também precisa ajudar o Vini Júnior, né? Tá tendo que ir sozinho, assim como o Rodrigo no último lance ali, trabalhando muito talento individual. O Brasil tem que rever aí o posicionamento no conjunto mesmo. Num contra um fica difícil. O Yamal dá conta do recado, dribla, passa e vai, Pretzel. O Vini fica pra cima do Wendel. O Wendel tá sofrendo demais. O Brasil não consegue jogar pelo seu meio de campo. Muito bem marcado. Eu não sei se a Espanha vai aguentar o ritmo. Já baixou um pouquinho a linha, mas ainda assim é muito melhor em campo. Que coisa, hein, Zaidan? É um domínio tático, né? É um domínio tático. A Espanha envolve a seleção brasileira. Agora vem de novo aí, né, Ulisses? É bola do campo de retaguarda, sai jogando o Carvajal. Ele prende o lance curtinho do setor intermediário. Já vem pro toque de bola com o Lenormand. Lenormand prende a jogada curtinho de lado, toca de lado com Laporte. Laporte volta novamente com Lenormand. Lenormand para Laporte. Ele domina pelo seu campo de defesa, ergue a cabeça, sem espaço para ser jogando, faz o break na marcação. Recolheu, pode soltar pelo setor de esquerda novamente para Nico. Nico Williams domina. Ele vem para frente em cima da marcação. No primeiro, Nico Williams prende o lance e vai pro toque de bola novamente curtinho com Cucurella. Cucurella já prende no campo de retaguarda. Domina a seleção da Espanha e sai tocando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere amistoso da seleção brasileira em Madrid. Continua 31 jogados do primeiro tempo, girando o placar do amistoso internacional da seleção. Você confere. Espanha tem um gol de pênalti, um pênalti mandrake danado, hein? 0 para a seleção brasileira. Alô. Olha, eu vou dizer para você, Paquetá na discussão, batendo boca. Vini Júnior bate boca, esquenta um pouco o jogo. Tá esquentando o jogo, Breno Beliozzi. Ulisses, outros amistosos acontecendo nesse momento. Eslovênia e Portugal seguem empatando o placar de 0-0. Alemanha tem 1, Holanda também 1 em outro amistoso. É o futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Pois não, Zaidan? A Espanha tem um grande atacante ali, né? Tanto que até hoje o Davi Villa é o artilheiro da história da seleção espanhola, né? E eles não conseguem um centroavante de bom nível. Eles têm um cara rápido, esperto, lá do lado esquerdo, que é o Nico Williams. Esse garoto muito habilidoso e ousado, que é o Lamine Yamal. Mas de resto, quando a bola chega para finalização, é terrível. A Espanha tem pouco aproveitamento, porque esse placar está pequenininho perto do domínio espanhol. O Brasil faz uma partida sem brilho, sem inspiração. E tem um cara que todo mundo desce a ripa nele, mas talvez ele melhore o meio campo da seleção brasileira, que é o Andréas Pereira. Acho que é uma alternativa para o segundo tempo, para ver se melhora o passe no meio campo, Luiz. É futebol da Bandeirantes. A bola volta com a seleção da Espanha, lançada fortemente, tranquilo do gol. Bento sai para fazer a defesa. É por aí mesmo, Elias Taverins. Eu acho que o problema é essa bola chegar no meio do campo, né? Porque até agora ele não está tendo domínio. Então, acho que tem que ter um esforço maior aí. Bruno Guimarães também precisa aparecer mais. Falando dele, olha ele aí. Tô achando até que ele está tendo que atuar muito ali na linha defensiva, por isso está conseguindo tanta movimentação no meio. Alô, Felipe, alô, Pedro Greco, ligados no microfone Bandeirantes, torcedores do São Paulo, ligados no futebol Bandeirantes, obrigado pela audiência. Aniversário da irmã do meu amigo Pierre. Alô, Maria, obrigado, tá fazendo 15 anos. Obrigado pelo carinho da audiência, curtindo o sonsaço Bandeirantes, a filha Maria, curtindo o som da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. O Giba também tá ligado no Dalmo Guarujá, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. A para volta do toque de bola. Grande Souza em Orlando, curtindo a transmissão da Bandeirantes. Aqui tá parado o jogo, pintou amarelinho. O primeiro do jogo é para um jogador espanhol, Lenormand. Exatamente, abandonou o sistema defensivo da Espanha, foi pegar o Wendel frente à área da seleção brasileira. Primeiro cartão amarelo da partida.
É bola do campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira, erra novamente Paquetá. Paquetá também não bem no jogo. O meio de campo do Brasil não funciona como estão dizendo os comentaristas da Bandeirantes. No futebol é gol do Sicredi, é show. O patrocinador oficial do Paulistão, instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Para sua conta. Para a volta do toque, ele para tenta ser jogando a seleção brasileira. Dá para empatar e virar o jogo tranquilo. Só pôr a bola no chão e tabelar. Solta rápido, vamos Brasil, domina na esquerda. Recolhe a seleção brasileira, Vini Júnior. Ele vem para finta na marcação do primeiro, escapou para o meio de campo, adiantou demais e perde a bola e para mim faz a falta. Aí tá parado o jogo. Ele se chocou e forte com o Lenormand que tá caído. Exatamente, na hora que ele antecipa muito a bola, o Lenormand faz o corte e na sequência o Viner acaba trombando, né? Bate joelho com o Lenormand, lance paralisado, falta a favor da Espanha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Ofertas especiais Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. É Estil Brasil. A para volta no toque, ele para sair jogando a seleção brasileira. Vem pro toque com Bento. Bento prende no campo de defesa e errou. Bento sai para pegar. Eu vou dizer para você. Que coisa feia, o Bento salva o Brasil, mas vem Brasil, domina pela direita do campo de ataque, recolhe Rafinha, ele prende o lance para a seleção brasileira, já passou Danilo, Rafinha vai para a finta, escapa na marcação do primeiro, adianta demais na bola pressada, na sobra, Coutinho no meio de campo para Rodrigo, tentou chegar, domina a seleção brasileira, não domina, Vini Júnior perde o lance, a bola volta com a seleção da Espanha que tenta ser jogando pelo comando de ataque, domínio do comando de ataque, a seleção espanhola, Yamal prendeu, ele balança, vem para a finta, ninguém para ele, tentou soltar no comando de ataque, afasta a zaga brasileira, a primeira, segunda bola sempre da seleção da Espanha. Joga muito bem com duas linhas no ataque a seleção espanhola. A bola foi solta à frente do Vira Curtinho. Olmo prendeu, fintou, driblou. Vai ser um golaço, bateu! Lindo, 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 lindo! O segundo gol para a seleção espanhola, ele driblou 3 jogadores brasileiros, ninguém tirou a bola, ele domina dentro da grande área, dribla 1, dribla 2, dribla 3, ergue a cabeça, o Bento tenta fechar o ângulo, ele estica a perna e enche o pé, e a bola dá na bochecha, direita do gol de Bento, a Espanha faz o segundo gol no jogo, agora Espanha 2, Brasil 0, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Olmo, que você proporciona a torcida espanhola no drible, na raça, na vontade. Que drible desconcertante ele deu no Beraldo. E aí, Solera. E que jogada de Dani Olmo. Que liberdade também para Yamal, que domina, levanta a cabeça, escolhe o passe, dá na medida para Dani Olmo. Ele invade a área, dá uma canetaça para cima do Beraldo, se livra da marcação do Bruno Guimarães, bate firme de pé canhoto, não é o pé bom, mas foi o necessário para marcar um golaço em cima do Bento, o segundo da Espanha, o 8º gol de Dani Olmo defendendo o seu país, jogador que teoricamente surgiu do nada, revelado no futebol croata, hoje está no Red Bull Leipzig da Alemanha, nunca atuou a nível profissional no seu país, mas defendendo a Roja, é um jogador que chama muita atenção. 2-0 Espanha. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. E aí, Zaidan? Bom, todos vocês conhecem o Olmo, né? Ele é isso aí. Ele faz uma jogada de Pelé, aí ele passa 5 semanas jogando mal. É um jogador imprevisível. Foi uma jogada linda, né? E merecido, né? O Brasil não tá jogando nada. É o futebol da Bandeirantes, Elias Taverins. Que coisa, Elias Taverins. O Ian tá fazendo o que quer com o Brasil, né? Está inacreditável mesmo. O Beraldo tá procurando a direção até agora. Só que a gente tem que ver que o João Gomes estava aberto, não fechou. O Bruno Guimarães passou na saudade. O Wendel também não ajudou na marcação. Então, defesa totalmente perdida e um espetáculo do Dani Olmo. Pretão. O Brasil envolvido pela Espanha em todos os setores. Rafinha não tocou na bola, você não narrou o nome do Rafinha.
O Brasil é torto, só ataca pela esquerda. Bruno Guimarães fora do jogo, impressionante. Mas ele tá no jogo, Rafinha? Pois é, agora tocou. Domina Rafinha, ele sai jogando para a seleção brasileira, prende a jogada para Danilo domina pelo seu campo de defesa, sai jogando da seleção brasileira. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por que hora? Porque a Nakata e tudo azul para frente, a Nakata Brasil. É falta para a seleção brasileira, já cobrado, o Brasil tem pressa, domina o Vini Júnior, tenta ser jogando pelo campo de defesa, tenta o passe de bola, tenta o Rodrigo, passou mal. Tentou buscar o Vini Júnior, vai para a linha de lado, tem lateral para a seleção da Espanha, bater pela direita no campo de ataque. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone Bandeirantes, Bandeirantes com você. E já domina do toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro jogo, o Brasil falhou, o zagueiro tocou, Rodrigo! Que presente, meu amigo! Que presente do goleirão Unai Simon pro Rodrigo na meia-lua, quase da grande área. Ele domina o goleiro adiantado, ele ergue a cabeça, dá um tapa sutil na bola por sobre o goleiro para a bola morrer no fundo da rede. Rodrigo, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Rodrigo, essa emoção que você proporciona a torcida do Brasil. Agora Brasil, 1-2 para a seleção da Espanha. E que entregada na rapadura, que coisa, Solera. Que displicência do goleiro Unai Simon, atleta do Athletic Bilbao, foi muito displicente, o tal do tic-tac espanhol deu muito errado, ele foi tentar rolar essa bola no meio pro Laporte, aí o Rodrigo foi muito inteligente, dá um passo à frente, se antecipa, fica com ele de cobertura, marca 2-1 agora a favor da seleção espanhola. O Brasil diminui. Este que foi o 5º gol de Rodrigo defendendo o time canarinho. E aí, Zaidan? É uma jogada cada vez mais comum no futebol, né? Há pouco quase acontece com o Brasil naquela troca de passe do Bento com o Bruno Guimarães. O Bento salvou. E agora foram trocar passe, o goleiro deu de presente pro Rodrigo, né? Tá em casa, meteu por cima. Vamos ver se pelo menos o gol acorda o Brasil, passe a jogar bola e venha com substituições pro segundo tempo. Muito bem, Alexandre Pretzel. Bom, o Unai Simon coloca o Brasil de volta no jogo, né? O Brasil não tinha chegado nenhuma vez nem perto da área. Um chutezinho só do Vinícius ali, mais fácil pro goleiro. Mas a Espanha segue muito melhor. A defesa brasileira hoje reconhecível. O Beraldo mal no jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, Elias Taverins. E aí, o Brasil faz um gol e entra no jogo de novo. Eu acho que a gente pode contar muito aí a assistência do Unai Simon, né? Porque deu um presente, aí não tinha como a gente não aproveitar. O Rodrigo aproveitou e diminui, mas a gente tem que melhorar muito ainda para buscar esse empate e até a virada, quem sabe. É o futebol da Bandeirantes, pois não, Zaidan? Taverin falou um ponto-chave no gol da Espanha, no gol do Olmo. Onde está o Wendel, né? Onde estava no lance, né? Onde está no jogo, né? Sumiu. Por isso que eu acho interessante observar o Ayrton no segundo tempo, né? O Yamal deixou eles 11, essa é a verdade, né? Dúvida, a seleção brasileira sai jogando com o Rodrigo prende contigo no comando de ataque, vem pra finta. E o Real Madrid tá acostumado a tomar 2, 3 e reverter, né? Já fez isso várias vezes aí no Santiago Bernabéu. Domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção da Espanha para a fichuta pelo setor de esquerda do campo de ataque. Domina novamente o toque de bola com o Nico Williams. Ele prende a jogada, recolhe com o Cucurella. Cucurella domina pelo seu campo de defesa, continua na intermediária para Rodri. Rodri domina do campo de retaguarda, volta a jogada com Lennormand. Lennormand já prende do campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro tempo, toque de bola. 2-1 para a seleção da Espanha, pois não, Sonera. E no lance anterior, o árbitro marcou o cartão amarelo para Laporte da Espanha e Bruno Guimarães do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você. Você ligado na Bandeirantes, daqui a pouquinho intervalo Bandeirantes, o Ricardo Capriotti vem aí. Tá paralisado o jogo, tá marcado bola para a seleção da Espanha, bater lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral cobrado. A para volta, tenta o toque de bola, a seleção espanhola aperta a seleção brasileira, está jogando com o Paquetá, o árbitro para. Ele marcou que a falta
do João Gomes. O que ele está marcando ali? Falta para a Espanha? Exatamente, falta a favor da seleção espanhola. O Paquetá fica indignado com Antônio Nobre, o árbitro da partida. Mais uma possibilidade de levantamento para dentro da área do goleiro Bento. Quem vai tomando posição de pé direito para bater essa falta é Nico Williams, jogador do Atlético de Bilbao. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a falta foi cobrada, domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção da Espanha, livre de marcação e Yamal. Ele prendeu, tentou cruzamento de 3 dedos, vem para tirar a Beraldo. Domínio do campo de defesa, a seleção brasileira tentou sair jogando. Mas o que é isso, Wendel? Que é isso? Foi dominar a bola, dominou e saiu com bola e tudo para a linha de lado. Péssimo no domínio, hein, Soler? Escanteio gratuito aí para a Espanha. Escanteio gratuito para a Espanha, jogador com chuteira de mais de 500 conto, Santiago Bernabéu, tudo bonitinho. E ele conseguiu dominar de canela, escanteio para a Espanha e a mão na bola. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, escanteio cobrado, vem pro toque, bola afasta a seleção espanhola, levantamento à frente, sai Bento! O Bento não sai do gol, impressionante, bola sobrou de primeira batida, gol, vai embora à direita. Tiro de meta, pega muito mal, Carvajal na bola, manda para a linha de fundo em tiro de meta para a seleção do Brasil bater aí, Soler. Pegou mal na bola depois do levantamento para dentro da área. A seleção brasileira teve dificuldade para afastar. O Carvajal mandou um 3 dedos mais de canela do que qualquer outra coisa. Só tiro de meta a favor do goleiro Bento. Segundo jogo dele, defendendo o gol brasileiro. Elias Taveres, é isso aí. Gostou do primeiro tempo, Elias? Gostei do primeiro tempo da Espanha, né? Porque do Brasil não deu pra gente sentir nada de bom ali. É bom a gente voltar, ficar de olho nesse lado esquerdo. Lembrando que o pênalti sai do Yamal também ali por aquele corredor, cortando na diagonal. O Brasil tem que ajustar muita coisa, da linha defensiva até o ataque. Muito bem, apita o árbitro, termina o primeiro tempo. De 1 para o Brasil, 2 para a Espanha no Santiago Bernabéu, no microfone da Bandeirantes. Quem está chegando é ele, Ricardo Capriotti. Valeu, Ulisses. Você volta daqui a pouquinho para todo o segundo tempo na Bandeirantes. Ô Brasil, vamos melhorar aí, Brasil, porque sábado foi coisa linda, mas hoje não tá legal não. Mas tem o segundo tempo ainda para a seleção se ajustar, se acertar e virar esse jogo no Santiago Bernabéu. E o Endrick, hein? Vem aí ou não vem? Alô, Gustavo Soler, o que é que você tá vendo aí, Soler? Está no aquecimento, o garoto Endrick, por sinal muito filmado pela transmissão espanhola desta partida, jogador de apenas 17 anos, e quem está brilhando é o outro jovem extremamente talentoso, Yamal, de apenas 16 anos de idade. Essa dupla vai se enfrentar bastante no El Clássico entre Barcelona e Real Madrid. Caso o técnico Dorival Júnior queira fazer alguma alteração para o segundo tempo, Capri, jogadores de linha à disposição: Murilo, Bremer, Richarlison, Ian Couto, PP, André, Douglas Luiz, Andréas Pereira, Savinho, Endrick, Galeno, Ayrton Lucas e Pablo Maia. Esse é o banco do Brasil. Brasil que não perde para a Espanha há muito tempo. A última vez que as duas seleções se enfrentaram em 2013, Capri, 3-0 para o Brasil na final da Copa das Confederações. Você volta já. Daqui a pouquinho o Gustavo Soler retorna com a gente também. Agora é hora de opinião e hoje temos um trio aqui, hein? Trio de craques para analisar esse primeiro tempo de Brasil e Espanha. Espanha 2, Brasil 1. Eu começo por você, Cláudio Zaidan. Como é que foi, Zaidan, esse primeiro tempo aí? O que é que está acontecendo com a seleção, Zaidan? Não jogou nada. Eu defendo aqui 3 mudanças para o segundo tempo. De cara. Tem de esperar 10, 15 minutos, 20 minutos. Virou um dogma, né? Esperar 10 minutos para mudar. Colocaria Ayrton Lucas na esquerda. Substituiria o Bruno Guimarães pelo Andréas Pereira, que é um jogador mais criativo. Aliás, foi quem deu o passe para gol no jogo contra a Inglaterra. E o Endrick no lugar do Rafinha, passando o Rodrigo para a direita. Faria essas 3 alterações. Lado esquerdo aqui. Tá uma coisa lamentável, né? O meu primo, o Lamine Yamal, né? Esse é primo, é árabe, sobrenome árabe, né? Ele tá arrebentando, o moleque é ousado, é habilidoso, não se assustou com a circunstância do jogo, com a seleção brasileira. E o Rodri fazendo aquilo que faz toda semana, né, Capriotti? É o dono do meio campo. A Espanha foi melhor, mereceu a vantagem. O Brasil ganhou um presente do Unai Simon.
Vamos ver se isso pelo menos leva a uma reação no segundo tempo, mas para mim tem de fazer essas 3 substituições. Vamos ver, vamos aguardar aí, tomara que a seleção volte mais inspirada para o segundo tempo. Elias Taverins, mais uma opinião de peso na Bandeirantes. Elias, eu quero que você conte aí para o nosso ouvinte como é que foi o primeiro tempo na sua análise, na sua avaliação. Por que o Brasil não jogou nessa primeira etapa, Elias? E aí, Capriotti? Primeiro tempo foi bem estranho aqui do Brasil. Aliás, não jogou nada. A Espanha dominou, pressionou, marcou alto. A gente demorou 17 minutos para ir para o ataque, para chutar para o gol. Depois a gente segurou de novo no ataque 25 minutos. Precisamos de um presente aí do Unai Simon para conseguir fazer o nosso gol. E é aquele lado esquerdo, né? A gente já sabia que Lamine Yamal era habilidoso, que era para ficar de olho no garoto. Só que o Wendel não está conseguindo aí segurar essa marcação. Então a gente tem que olhar com atenção para esse lado esquerdo, para esse corredor. E, aliás, falando em corredor, de colocar velocidade, de colocar habilidade, é hora da gente também pensar nos nossos corredores, né? Então, abrir esse corredor, colocar Rodrigo de um lado, concordo com o Zaidan, colocar Rodrigo para um lado, o Vini para o outro, centraliza o Endrick e vamos mudar esse meio de campo, porque senão a bola não chega no ataque e fica ainda mais difícil da gente resolver e até virar essa situação. Muito bom, daqui a pouquinho tem mais Elias Taverins, em instantes a gente volta com a análise, a melhor do Brasil, porque hoje tem um trio aqui para analisar a seleção brasileira, e agora é a vez do Pretzel, né, para me contar aí, Pretzel, o Endrick resolve essa seleção, só o Endrick resolve ou precisa mais, hein? A Inglaterra, ela deixou o Brasil jogar um pouco mais, o Brasil acho que estava mais motivado com o meio campo funcionando muito, mas a Espanha não deixou o Brasil jogar, com 1 minuto de jogo, assim que deram a saída de bola, a Espanha já estava com 6 jogadores, marcando o Brasil no campo de defesa do Brasil. Então já deu um certo parâmetro do que a Espanha ia fazer, que ia apertar o Brasil em todo momento. O De La Fuente, que é um treinador que assumiu depois da Copa do Mundo, ele gosta do time no ataque, está aproveitando muito a velocidade. Concordo com o Zedão, o Wendel foi o pior jogador em campo, o Beraldo, por causa do Wendel, também está sofrendo, porque aí são 2 contra 1, sempre ficam 2 contra 1. O Beraldo tomou uma caneta dentro da área no gol do Olmo que não dá para tomar. O Bruno Guimarães está perdido, teve espaço para jogar no sábado, saindo mais em velocidade com o Paquetá e com o João Gomes. Hoje esse trio não está funcionando, não conseguem jogar. O Rafinha não tocou na bola, o Brasil foi torto, só atacando com o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo e com o Rodrigo fazendo uma parceria com ele. Tem que mexer e tem que testar. Eu colocaria o Galeno, que foi convocado, jogador do Porto, que é bom jogador para fazer um teste, para jogar no lugar do Rafinha, mais o Endrick e também o Douglas Luiz no meio de campo. Eu viria também com 3 mudanças. Se quiser botar o Ayrton Lucas, que o Zadan citou também, pode botar, porque o Wendel também foi muito mal. Então, um bom teste para a seleção, mas a Espanha 2-1 saiu barato, porque o gol do Brasil foi um presente do Unai Simon para o Rodrigo. É isso, Capri. Hoje o Brasil não jogou bola, infelizmente, né? Que tristeza, porque se jogamos bem contra a Inglaterra no último sábado, hoje, pelo menos nesse primeiro tempo, ficou faltando futebol. É aquela boleirada que jogou muito no sábado contra a Inglaterra, Paquetá, né? Bruno Guimarães, Rodrigo. Hoje está devendo futebol, hoje não está legal não, mas a gente espera que no segundo tempo possa mudar esse panorama, esse cenário e o Brasil voltar melhor. E daqui a pouquinho a gente volta, não é? Com o Ulisses Costa para comandar todo o segundo tempo, esse trio monstro dos comentários, com Elias Taverins, com Alexandre Pretzel, com Cláudio Zaidan e o Gustavo Soler. E depois do intervalo, a parada é rapidíssima, eu trago o Bruno Migliozzi, que vai atualizar o nosso placar dessa terça-feira, é data FIFA, tem jogo rolando no mundo inteiro, tem jogo rolando no Brasil, você vai ficar por dentro de tudo. Parada rapidíssima e o intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite, pois as ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional. Muito crocantes. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. A magia da Páscoa também está no Iga Atacado. Variedade, economia, facilidade. Até 3 vezes sem juros no cartão Tricard do Iga Atacado. Mínimo de R$300 em compras até 1º de abril. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Funilaria e pintura é na Loja do Mecânico, com preços que cabem no seu bolso. Confira! Conjunto de espátulas plásticas Raven, R$ 79,90. Ventosa dupla, 80 quilos, Lite, R$ 24,90. Válidas até 30 de março. Loja do Mecânico, em Campinas. Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats, 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas incríveis da Dicompel e Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco, R$ 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco, R$ 4,99. Cabo flexível perfil diversas cores, 2,5 mm, rolo 100 metros, R$ 149,90. Aproveite as ofertas até 30 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Vem! Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Ulisses Costa! Vem pro jogo, o Brasil falhou, o zagueiro tocou, Rodrigo! Meu amigo, que presente do goleirão Unai Simão pro Rodrigo na meia-lua, quase da grande área. Ele domina o goleiro adiantado, ele ergue a cabeça, dá um tapa sutil na bola por sobre o goleiro pra bola morrer no fundo da rede. Rodrigo, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Rodrigo, essa emoção que você proporciona, torcida
torcida do Brasil. Agora Brasil, 1-2 para a seleção da Espanha. Tá aí, Ulisses Costa e o gol da seleção brasileira. A Espanha vai vencendo 2-1, vai ser o segundo tempo, hein? Tem mais 45 minutos para a seleção brasileira desfilar o talento e tentar virar esse placar. Grande abraço ao Alberto Rapuzzi, tá ouvindo a gente. Grande Rapuzzi, um abraço a você, uma saudação. Elinho Sileman, grande Hélio Sileman, um beijão, Elinho, grande ouvinte da Bandeirantes, grande Hélio Sileman. E o Marcelo Ratão tá lá na Casa Flora, também ouvindo a jornada esportiva Bandeirantes, essa vitória parcial da Espanha sobre o Brasil por 2-1. Abração, Ratão! E agora eu vou dar uma passada com o Bruno Migliozzi, porque tem mais coisa importante rolando. Oi? Não, só para aproveitar aí os abraços que você mandou, aliás, um abraço para o Ratão também, e um especial para o Maurício, que trabalhou com a gente na Bandeirantes, agora trabalha no Morumbi, ele está ouvindo o jogo e vendo no YouTube com o sogro, o senhor Sebastião, um abraço para os dois, e também para o Marcelo Mendes, todo mundo acompanhando a Bandeirantes, viu, Capri? Boa, Zaido, um abração a todos eles, muito obrigado pela audiência. Bruno Migliozzi, o que é que tá rolando nesta terça-feira no Brasil e no mundo, hein, Bruno? Vamos lá, Capri, com mais amistosos internacionais que estão no intervalo nesse momento. A França está vencendo o Chile, placar de 2-1. Temos também bola rolando para o segundo tempo de Eslovênia 2, Portugal 0. A Alemanha também vence Holanda, placar de 2-1. 2-1 também para a Croácia sobre a seleção do Egito. E a Inglaterra, que perde para a Bélgica também pelo placar de 2-1. Jogo encerrado mais cedo com o James Rodrigues titular. A Colômbia venceu a Romênia, placar de 3-2. E a seleção uruguaia perdeu para a Costa do Marfim, placar de 2-1. Mais tarde, às 9 horas da noite, tem Grêmio e Caxias, semifinal do Campeonato Gaúcho. Vale destacar também, viu, Capri, porque há pouco sai a notícia de que o Santos recebeu transfer ban por conta da dívida com o Krasnodar pelo Cueva. Então fica impedido de registrar atletas na dívida, que vai à casa de 5 milhões de reais. Santos recebe mais um transfer ban nessa temporada. E no chat do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, uma saudação aqui ao Rafael Penha, Vladimir Massatello, Osmar João Alves, Luiz Pazini, José Eduardo Bordignon, o Rai, Érica Ramos, Luiz Fernando, João Carlos Igóis, Orlando, o Cláudio Moreira, todos vocês ligados aqui, acompanhando essa jornada esportiva Bandeirantes. Seleção brasileira vai retornando para o campo de jogo, vai retornando para o gramado do Santiago Bernabéu. A Espanha também, já dá para observar se tem mudanças aí para o segundo tempo, Soler. Endrick, garoto Endrick vem para o campo de jogo, a tendência, o Brasil está retornando agora, mas eu não vi o Rafinha. Então acredito que o Rafinha deixa o campo de jogo para a entrada do Endrick, que a gente já vai confirmar. Exatamente, saiu com a número... Levantaram assim, saiu com a número 5. No Brasil entrou 17, André. 5, André entra. Sai 5, Bruno Guimarães entra 17, André. Primeira troca na seleção brasileira, serão 4 alterações. Sai também com a número 15, o João Gomes, para a entrada do 19, Andréas Pereira. 21, Endrick entrando na vaga do 11, Rafinha. 11 Rafinha saindo para a entrada do 21, Endrick. E o Ian Couto também entrando na seleção brasileira. A gente já vai conferir na vaga de quem entrou o Ian Couto. Mas o Danilo também não está. Então saiu o Danilo com a número 2, entrou com a número 13, o Ian Couto. 4 alterações no Brasil. Vamos voltar para o segundo tempo, os 45 minutos finais com você. Alô, Ulisses Costa, vem Ulisses! Apita o árbitro, toca na bola, a seleção da Espanha, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! O futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia, você ligado no microfone Bandeirantes. E as alterações do Brasil, Zaidan? Ótimas, Ulisses, ótimas. Eu só teria colocado o Ayrton no lugar do Wendel. Faria essa alteração, mas gostei muito das mudanças. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E vem Brasil, vem com o Vini Júnior no mano a mano. Vai pra grande área, dominou, balançou, cortou, vai fazer, bateu em cima do zagueiro, voltou, bateu de novo em cima do zagueiro. Sobrou de frente, bate, chapa, bola, Paquetá pra fora. Linha de fundo, o Brasil teve a chance do gol de empate, inacreditável. Numa roubada de bola no campo de defesa do Wendel. Que chance o Vini. O Vini não tá bem com a camisa da seleção brasileira, hein?
Não conseguiu mais uma vez se livrar da marcação Vinícius Júnior depois de um bom bote do Wendel no sistema defensivo, contra-ataque rápido do Brasil. Na sequência a bola se ofereceu para o Paquetá, bateu chapado, bateu direto para fora, segue 2-1 Espanha. Elias, as alterações da seleção brasileira, gostou das mudanças do Dorival? Foram 4. Ulisses, gostei muito, a gente tem a confirmação aí. Eu acho que a gente precisava mexer nesse setor defensivo e colocar o Endrick ali também centralizado para dar velocidade nos nossos corredores. Acho que isso pode fazer muita diferença. E vamos tentar recontar uma história diferente agora, no segundo tempo. Então te elogiando aqui na internet, viu que você tá muito bem, viu, Elias? Fica aí, continua com a gente nessa estreia aqui na Rádio Bandeirantes. E aí, Pretzel, gostou das alterações do Dorival? Eu gostei, ele viu o mesmo jogo que a gente, né? João Gomes e Bruno Guimarães foram muito mal, vem a Espanha. E vinha para o jogo a seleção espanhola, a bola sobra na entrada da grande área, pancada pro gol, vai à direita. Acontece o desvio do meio do caminho na paulada do Rodri. Aí tá parado o jogo, tá marcado escanteio para a seleção da Espanha bater, tá parado o jogo aí, Solera. Mais uma possibilidade de bola aérea a favor da Espanha, depois da boa jogada envolvendo o ataque espanhol. Mais um escanteio a favor da Fúria, que segue vencendo 2-1 no Bernabéu. Que joga o Rodri é brincadeira, hein? Nossa senhora, nossa senhora. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Escanteio comprado, levantamento vem para dentro da grande área, tenta a batida direto pro gol. Bento espalmou, largou, subiu, pegou. Mas o Bandeira já marcava impedimento, tá parado o jogo. Que paulada do Carvajal, hein? Jogada ensaiada da seleção espanhola, levantamento do Nico Williams para fora da área, o Carvajal bate de primeiro, Bento espalma para cima, na sequência impedimento do Morata, lance paralisado no Bernabéu. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtir o sonsaço Bandeirantes. A bola volta, tanto toque, ele bola recolhe contigo novamente. No meio do campo, ele ataca, recolhe pelo setor de esquerda, vai para a finta, Vini. Vini escapa da marcação no primeiro balanço em frente à marcação, no segundo vai para dentro da grande área, tenta o cruzamento, faz do zagueiro. Vem bem para tirar, toca na bola dali, Yamal. Yamal põe para fora, escanteio pelo setor de esquerda, campo de ataque para a seleção brasileira. Vamos empatar, Brasil, vai para cima, Brasil. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, Luiz Pazini, curtindo o sonsaço Bandeirantes, Vivaldo Junqueira também, escanteio Brasil, escanteio para a seleção brasileira bater, se posiciona pelo setor de esquerda, vem levantamento dentro da grande área, escanteio para a seleção brasileira bater, levantamento vem na boca do gol e confusão na grande área aí, Solera. Um empurra daqui, um empurra dali, o Fabrício Bruno agora bate boca com o árbitro, Lenormand puxa ele, Fabrício Bruno larga o bração, Fabrício Bruno que recebeu orientações do Juan na volta do intervalo, aí fica tranquilo, né, Ulisses? O Juan falando com o zagueiro mais jovem, o zagueiro se sente mais confortável, hein? E não tem nada de amistoso esse jogo. Tem uma frase desse jogo que está sendo muito utilizada. Uma só pele, uma só identidade. Que é contra o racismo, mas não tem nada de amistoso. Uma só pele, uma só identidade. Escanteio para a seleção brasileira bater o levantamento na grande área. A bola sobrou de primeira, foi apalado, olha o empate, Endrick! Lindo, 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 predestinado! Do Brasil, Endrick predestinado, abre alas que ele quer passar, deixa ele passar, vem Endrick, ele pega a bola de 100 pulo de perna esquerda, a bola vem rasteira, quicando no gravado, entra no canto direito, Endrick, 1 milhão de vezes Endrick, vai se acostumando porque essa emoção, vai se acostumando porque assim Endrick, deixa ele passar, deixa ele jogar, deixa ele passar, Endrick, na comemoração, procura o pai e a mãe na arquibancada, vai lá, abraça, beija o pai, como prometeu, estamos passando por uma situação difícil, não temos o que comer, meu pai, mas nós iremos comer muito e viver bem, porque o futebol que eu irei jogar trará comida para nossa mesa, e a promessa está sendo cumprida, Endrick pro Brasil, 2 Brasil, 2 Espanha, o detalhe a teu, Solera. E nessa carta que ele escreveu para o seu irmão, contando toda a trajetória da família, ele se definiu melhor do que ninguém.
de um jeito muito simples e de um jeito muito emblemático. Hendrick Felipe Moreira de Souza, atacante nato, matador, fazedor de gols, prazer Santiago Bernabéu, o seu futuro está cada vez mais perto. Hendrick, joia rara do futebol brasileiro, para marcar o segundo gol dele com a camisa da seleção brasileira. 2-2 no Santiago Bernabéu. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem pro jogo. O Brasil vai para virar o Brasil. Ela foi solta na grande área. Apertou, sobrou de primeira, vai bater Paquetá, trava o zagueiro, voltou na esquerda, câmara ataque. A pancada pro gol em cima da zaga. Tentou o Brasil virar o jogo. E aí, Zaidan, que golaço do Hendrick, Zaidan. Que começa tudo, inclusive antes do escanteio, é claro, com o lançamento, uma virada muito boa, inteligente, ousada do Andréas Pereira, né? É isso que tem de ter no meio campo da seleção. Golaço do menino, fazendo a sua estreia, a sua apresentação no Santiago. E olha, Ulisses, que narração, hein? Que narração, a altura do gol, acabou. Obrigado, Cláudio Zaidan, no microfone da Bandeirantes. Tá caindo no campo de jogo. Hendrick caindo no campo de jogo. Sentindo o jogador brasileiro caído. Vamos lá, Hendrick. Levanta e joga. Vamos nessa. Com a mão parece ali na coxa, na posterior da coxa direita. Vamos ver se foi só uma pancadinha. O que aconteceu com o Hendrick? E aí, Pretzel? E aí que é o menino, tem uma estrela espetacular, mas ele se posiciona bem também, né? Ele fica no rebote do escanteio e bate de primeira. Não tem medo de arriscar. Chuta no gol. A bola chega a desviar no zagueiro. O Simão cai um pouco depois, a bola em cima dele, né? Mas o menino é predestinado, espetacular. 2-2 e a Espanha, evidentemente, que não fez mudanças. O Brasil melhorou com as mudanças. A Espanha voltou com o mesmo time, mas me parece já com ritmo menor e até um pouquinho assustada com esse empate brasileiro nesse momento. E aí, Elias Taverins. Eu vou dizer o Taverins, vou dizer um negócio pra você, Elias. Que coisa esse Hendrick, hein, rapaz? Espetacular o Hendrick. Chegou para deixar o nome, como você falou, acho que não tem palavra melhor para definir o Hendrick nesses dois amistosos do Brasil. Predestinado, sem medo de mandar essa bola para o fundo da rede. E uma outra seleção, né, nessa segunda etapa. Poucos minutos do segundo tempo, mas a gente vê que o Dorival foi pontual, assertivo, e a gente já chega aí para empatar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do Bino. Andrés Pereira vem pro toque de bola, solta curtinho para André, recolhe pelo comando de ataque dessa seleção brasileira. Vem pra finta, tenta o toque de bola perto, lance o Brasil. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. Alô, Luiz Quintal, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Paulo, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Rosane Barbosa, Kátia, todo mundo curtindo o som Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando, vem pro toque de bola contigo novamente a seleção da Espanha para sair jogando. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, cartão Tenda Atacado. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para sair pro jogo, tenta o toque de bola Coutinho. Elias Júnior em Miami, no Open, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho. Grande Elias Júnior, forte abraço para você. Placar de 2-2, Brasil e Espanha. Hendrick fez o segundo gol do Brasil. Para você ligado no microfone Bandeirantes. No futebol é gol do Sicredi, é show, o patrocinador oficial do Paulistão, instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 2-2 empatado o jogo. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Você curtindo o sonsaço na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Já domina pelo setor de direito do campo de defesa. Tenta o levantamento à frente. A seleção brasileira muito forte para Vini Júnior. A bola vai embora. Em lateral para a seleção da Espanha bater pelo seu campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Alô, Moacir Rissoni, ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Matioli também, Marília, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domingos Machado, Machadão também vem Espanha, já domínio do campo de ataque, 2 da marcação, tentou a finta, não passa. Dá o tapa na bola e a bola desvia em cima da marcação do Fabrício Bruno, vai embora a linha de fundo, escanteio direita Espanha. Escanteio a favor da Espanha, mais uma jogada individual do Yamal.
chegou na marcação o Fabrício Bruno, escanteio para os espanhóis, Laporte, Lenormand, os dois zagueiros dentro da área, acompanhando o Rodri, Morata, chumbo grosso para cima do Bento. Fernando Costa tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado. Sidney Botelho também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, escanteio para a seleção da Espanha. Levantamento vem na grande área, o toque de cabeça fácil pro Bento. No alto ele sai para fazer a firme boa defesa, o goleirão da seleção brasileira e do Atlético Paranaense, o Furacão. O Atlético Paranaense que comemora 100 anos de existência hoje. Parabéns ao Furacão. Oferta especial Estil. Roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para drenagem até 6 vezes sem juros em Estil. A para volta do toque de bola, tenta ganhar a jogada novamente o Cucurella. Ele prende o lance, vem para a finta, solta a jogada no meio de campo, curtinho com Lenormand. Lenormand prendeu, balança na marcação, vai para o break, tenta o toque de bola, solta curto com o toque de bola curto no meio. Recomeça novamente Fabian. Fabian prende, arma a jogada, recolhe no comando de ataque, vem com Rodri. Rodri prendeu, tentou soltar do comando de ataque. Chegou o Vini Júnior para tirar. Ele afasta o perigo, tira o domínio do campo de defesa para sair jogando. Peças para o carro, mata o caminhão, é Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Você ligado na Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do amistoso da seleção brasileira. No Santiago Bernabéu continua 2 para a Espanha, 2 para o Brasil. Na Bandeirantes é com você, Bruno Minhozzi. Ulisses, jogos encerrados, outros amistosos internacionais. A Inglaterra empatou com a Bélgica, placar de 2-2, e a Alemanha venceu a Holanda por 2-1. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente. Paquetá vem para fazer a falta. Eu não sei o que está acontecendo com o Paquetá, cara. É o segundo jogo que ele veste a camisa, ele volta à seleção. E é o segundo que ele toma amarelo. Eu não estou conseguindo entender qual é a dele. Ele deu uma chegada fortíssima agora o Paquetá. Que coisa, hein, Soler? Exatamente, fora do lance de jogo, o Lucas Paquetá, ele pega firme na marcação, como você bem destacou, né? Contra a Inglaterra, já estava com um temperamento quente, mais uma vez dá uma pegada forte, não é a do Paquetá essa. E vem para o jogo do da seleção da Espanha, bola batida ele fora da área. O Bento pega firme no meio do gol, Bento. Segura o goleiro brasileiro para ser jogando no campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, pois não, Zaidan. E a respeito do Paquetá, ele que aliás jogou muita bola contra a Inglaterra, mas ele não sabe marcar, né? Ele faz muita falta por isso. E ele está jogando mais atrás. O Andréas Pereira está um pouco mais avançado e o Paquetá marcando aqui pelo lado direito. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando. Andrés Pereira vem para a marcação, bola batida, gol, vai embora longe do gol. Tentou e a mal, bateu muito mal, tiro de meta para a seleção brasileira, bater tiro de meta para o Brasil cobrar. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Carlos Campos, está curtindo o sonsaço. Bandeirantes em Creuza de Iracemápolis, obrigado pelo carinho da sintonia, forte abraço, Bacir, também Rissoni. Obrigado pela audiência, Matos Filho curtindo. Obrigado, Paulo de Tarso, curtindo o som da Bandeirantes. Vem para o jogo. Domina a seleção da Espanha, tenta ser jogando pelo setor de direito do campo de ataque. Abertura para Morata. Morata tenta o passe de bola, bate na marcação, voltou com o Cucurella. Ele abre para o toque de bola curto no comando de ataque com o Fabian. Fabian tentou cruzado, desvia na marcação. Ian Couto toca na bola, põe para fora. Escanteio esquerda, campo de ataque para a Espanha bater. Foi inteligente agora o Fabian Ruiz. Na hora de tentar o passe, ele forçou para realmente tocar em cima da marcação do jogador brasileiro, desviada pelo Ian Couto. Mais um escanteio a favor da Espanha, o quinto na partida. Nico Williams vem de pé direito na batida. É o futebol da Bandeirantes, torcedor. Nico Williams para a cobrança. Nico vem para a cobrança de escanteio. Partiu para a bola, levantou no gol. Pegou, socou, tirou dali Bento. Tira bem Bento no suco. A bola volta para o setor de esquerda do campo de ataque. Domina a seleção da Espanha. Vem para a finta da marcação. Prendeu Yamal. Ele prendeu de 3 dedos. Lançamento à frente. Sai para fazer a defesa, Bento. Bento sai do gol para pegar firme o goleiro da seleção brasileira. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Domingo Sávio está curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Obrigado, torcedor. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta para Vini Júnior. Sofreu a falta, foi empurrado. O árbitro manda seguir. Domínio do campo de defesa, a seleção da Espanha com Laporte. Sai jogando. Recolhe no campo de retaguarda. Laporte vai para o toque de bola. Coutinho com Fabian. Fabian prende o lance. Tenta o passe de bola. Coutinho pelo setor de esquerda do campo de ataque. A abertura vem à frente. Domínio do comando vai para a finta da marcação. Yamal tentou passar o primeiro giro para a entrada da grande área. Bom lance à frente dessa seleção espanhola. Batida. Gol tranquilo.
Pega muito mal o jogador Nico Williams. Fácil para Bento, que em 2 tempos faz a defesa, Solera. Tentou surpreender o goleiro batendo de primeira, mas como você bem destacou, pegou muito mal na bola. Tranquilo, Bento faz a defesa. É o futebol da Bandeirantes. A Espanha continua no mesmo jogo. Em Cláudio Zaidan. E sem o ritmo do primeiro tempo, não consegue encantoar o Brasil, não consegue empurrar o Brasil para trás, né? O Brasil melhorou muito. A reação do Brasil fez com que a Espanha não conseguisse fazer o que fez no primeiro tempo, controlar inteiramente a partida. O Brasil é um outro time. A entrada do Andréas Pereira fez muito bem para o meio campo do Brasil. E aí, Elias Taverins. Isso, né? Aquela intensidade que a gente viu no primeiro tempo, a gente sabia que se não tivesse modificações, ela não ia se manter. A gente conseguiu fazer 4 mudanças pontuais que estão dando resultado, mas a Espanha não vai mudar o estilo de jogo. Vai muito mais agora de como a gente vai lidar com isso e como a gente vai encarar essa intensidade menor, mas o mesmo estilo de jogo no segundo tempo. E a mal cobra a falta, vem pelo setor de direito do campo de ataque, abre o compasso, vem na marcação, afasta a zaga brasileira, vem para cortar o perigo, tira Andréas Pereira, tira mais a bola, volta com a seleção da Espanha, vem cruzamento na grande área brasileira, sobe de cabeça, afasta a zaga brasileira novamente, volta com Cucurella, ele prende o lance, o Brasil todo no campo, dentro da sua grande área, aperta na marcação, Cucurella vem pro toque de bola, vem pra tabela, bola volta no campo de defesa com a seleção do Brasil, toque errado, tenta ser jogando, vem para rasgar o time brasileiro, para ser para o jogo, abertura no comando de ataque, vem pro toque de bola, Vini Júnior, dominou, Rodrigo passou, solta pro Rodrigo, Vini Júnior caiu, Rodrigo insistiu no carrinho, o que tá acontecendo com o Vini Júnior, cara? Era um passe simples pro Rodrigo, ia ganhar na velocidade, sair na cara do gol. Péssimo Vini Júnior no jogo. Tá mal, camisa 7 da seleção brasileira. Não soltou no Rodrigo, soltou no Endrick, também um passe fraco, Carvajal na cobertura, ficou tranquilo com ela, segue 2-2 no Santiago Bernabéu. E aí, Pretzel? Tá mal o Vinícius Júnior, mas ele não vai tirar, né? Até porque o amistoso tem muito a ver com o fato do Vinícius também, na questão contra o racismo. Agora, o Brasil melhorou, empatou até assustando a Espanha, mas que volta a dominar o jogo. O que joga o Rodrigo, eu vou repetir, porque ele tem um domínio impressionante do campo, do meio para frente. É absurdo que joga esse jogador. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina a seleção brasileira, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, domina no campo de retaguarda. A seleção brasileira pelo setor de esquerda, para jogar o Endo. Ele prende o lance, domina pelo campo de retaguarda, vai para o toque, para solta Coutinho para Paquetá. Paquetá domina para o Brasil, para ser para o jogo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou mercado com muita economia em todos os produtos. Tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. Você ligado no futebol Bandeirantes. Vem para a marcação, Andréas. Ele tenta ganhar o lance, não consegue. A bola volta com a seleção da Espanha que tenta ser para o jogo. No futebol é gol, no Sicredi Achou, o patrocinador oficial do Paulistão. É a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando a seleção brasileira com Fábio. Ele prende o lance curtinho na intermediária para Rodrigo para Fábio. Fábio já prende no campo intermediário de defesa com Laporte. Domínio do campo de retaguarda, abriu para Lenormand. Lenormand domina. Ele prende o lance pelo seu campo de defesa, estica a jogada para meio curtinho novamente com o Humo. Ele domina do campo de retaguarda, vai tentar ser jogando novamente. Prende a jogada curta, tenta Lenormand, ele prefere girar a jogada ao seu lado paralelamente, toca a bola para Laporte, Laporte domina, Laporte prende, ele tenta o levantamento no meio de campo para Rodrigo, Rodrigo levanta para a direita e apertou na esquerda, ganhou, o juiz parou! Ele marcou a falta do Wendel, que ganhou uma bola limpa, chegou ganhando na bola, ia sair na cara do gol, Wendel. Olha o português. A história nossa com Portugal já é boa em relação ao futebol, né? E aí, Solera? E aí que o seu Antônio Nobre foi muito nobre com o Carvajal. Marcou uma faltinha ali desnecessária a favor da seleção da Espanha no bote do Wendel. Matou o contra-ataque brasileiro. Foi nada. Eu vou falar pra você, o Carvajal chutou o tendão de Aquiles dele, ainda que chegou atrasado, dominou mal a bola. Ô Zaidan! Ele marcou a solada, né, do Wendel. Agora, o trio português de sábado era bem melhor, hein? E vem pro jogo a seleção brasileira. Lindo lance no meio, abriu o compasso, bateu pro gol! Beraldo toca a bola, Beraldo. Beraldo, tiro de meta para a seleção da Espanha bater. Que coisa, Pretzel, que falta ele deu. Lamentável, Pretzel. Não foi nada. Esse árbitro é fraco. Antônio Nobre, que de nobre não tem nada. Me desculpe. Que coisa impressionante, Elias.
A gente tá sofrendo um pouquinho com essa arbitragem, não de agora. Desde o pênalti mandrake lá do primeiro tempo e fica difícil, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Bola volta para o direito do campo de ataque. Vem para a marcação. O Mendel tenta ganhar o lance. Houve a falta. E o árbitro vai dar falta em cima dele, do Mendel, do Yamal. Yamal faz falta em Mendel. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Recolhe no campo de defesa. Grande Adriano em Curitiba, ligado no microfone Bandeirantes. Domina a seleção da Espanha. Abertura vem cá, Nico Williams. Nico Williams dominou, abriu a jogada, vem cruzamento na grande área, afasta e não tira a zaga brasileira, vem pro toque, o Rodrigo deixou passar. Dominou, impressionante, o Yamal dominou e chegou batendo de qualquer jeito. O Rodrigo liga de fundo, tiro de meta para a seleção do Brasil bater aí, Solera. E agora foi mal o Rodrigo na ajuda ao sistema defensivo, não ajudou em nada e vem Espanha. E vem para o jogo a seleção da Espanha, tenta o William, finta, vem para o toque de bola, a seleção brasileira ouviu o toque de mão, árbitro para o jogo, marca. Falta para a seleção brasileira bater no seu campo de defesa. Sai jogando aqui na direita mesmo, meu filho. Tá aberto o Ian Couto, toca nele. É bola para a seleção brasileira bater falta no seu campo de retaguarda. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros é Steel. É futebol da Bandeirantes para você. Elias Taverins, dá para virar o jogo, Elias? Conseguimos virar? Acho que sim, hein? Acho que dá, sim. Eu acho que a seleção mudou um pouquinho no segundo tempo com as mudanças do Dorival. E a Espanha também baixou essa intensidade que estava pressionando. Não mudou o jeito de jogar, mas a intensidade baixou. Então, é a nossa oportunidade de ir para cima. Vamos colocar a velocidade. E eu acho que usar essas peças, né? Agora que o Endrick é um pouco mais centralizado, eu acho que a gente consegue fazer esse corredor aí ser melhor acionado. É o futebol da Bandeirantes para você. Endrick joga quinta-feira, Solera? Joga quinta-feira, por sinal, Ulisses. Olha o Brasil, lançamento pro Vini Júnior, ligadaço. O Unai Simon vem para salvar, desculpa aí, Solera. Imagina, porque o Unai Simon já entregou uma rapadura, vai que entrega a segunda, mas contextualizando, como a Leila Pereira é a chefe da delegação da seleção brasileira, o avião particular dela levará de volta ao Brasil Endrick, Murilo e o Richard Rios, que terminou há pouco o jogo, vitória para cima da Romênia, ele defendendo a seleção da Colômbia. O Palmeiras já mandou um fisioterapeuta para Madrid, que vai fazer o processo de recuperação física dos 3 jogadores, principalmente de Endrick e Richard Rios, que jogaram nos 2 amistosos, e com isso o trio fica à disposição do técnico Abel Ferreira. Endrick e Murilo devem ser titulares e o Richard Rios fica no banco de reservas contra o Novo Horizontino. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Vem Beraldo, ganha a jogada para a seleção brasileira, deu para Vini Júnior, que trabalha com Andréas. Andréas volta para o toque de bola, Coutinho de Beraldo. Ele domina para a seleção brasileira, na visão que tinha ladrão, Cuxira perde o lance curto, a seleção do Brasil com o Mendel. A bola volta com a seleção da Espanha, domina no campo de ataque, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, na esquerda do campo de ataque, vem para a finta, domina a seleção da Espanha, abriu, recolheu o Inês, tentou toque de bola, o prendeu, soltou jogada. Fábio pede, abertura frente, vem a pancada pro gol. Bento no meio segura. Tentou o Fabian bater, Bento faz boa defesa. Jogador do Paris Saint-Germain, tentou a finalização de pé canhoto, bateu mal, e o Bento faz tranquila a defesa. Acho que temos o terceiro goleiro já na lista do Dorival, porque você tem Ederson, você tem Alisson e o Bento está se firmando. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domina a seleção brasileira, tenta ser para o jogo, vem para o toque de bola, tentou chegar na bola, não consegue. E o Paquetá, que foi bem contra a seleção da Inglaterra, a Espanha não deu espaço para o meio campo do Brasil, não é mesmo, Pretzel? 0. E aí a Espanha continua, o Elias falou bem, porque diminuiu o ritmo, mas não mudou a forma de jogar. E esse Cucurella aqui do lado esquerdo, viu? Pelo amor de Deus, jogando muita bola também nessa segunda etapa, o Dorival não está marcando muito, botou o Endrick para marcar ele agora. Hoje, a Voz do Brasil será exibida às 21 horas na Rádio Bandeirantes. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando, vem para o toque de bola, contigo na intermediária, já domina novamente a seleção da Espanha para sair para o jogo. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Matos Filho, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, recolhe no Claudemir Bispo, também tá ligado no futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, vai sair agora
no campo de jogo. Vini Júnior, que não entrou. Sai com a número 7, capitão da seleção brasileira, entrega a braçadeira para Lucas Paquetá. Quinta alteração da seleção brasileira neste amistoso contra a Espanha. Aplaudido de pé, o Vinícius Júnior retribui os aplausos da torcida brasileira. Realmente não fez uma grande partida. Se o cinegrafista ajudar, a gente consegue ver quem vai entrar. Vai entrar o Douglas Luiz. Sai com a 7, Vinícius Júnior. Entra com a número 18, Douglas Luiz, cria do Vasco da Gama. E aí, Zaidan? Muda o modo de jogar, né? Ele tira um ponta, um jogador rápido, um atacante e coloca um meio-campista. Passa a ficar com... Olha o Hendrick! Ganhou o lance, boa jogada, se soltar na esquerda é bomba! Demorou pra tocar, o árbitro falou que foi na bola! Que chance o Brasil de novo de virar o jogo, pois não, Zaidan? O Paquetá já dá o sinal ali de que ele vai jogar aberto na esquerda agora, onde estava o Vinícius, né? E entra o Douglas no meio campo. Então ele fica com Hendrick, Rodrigo e Paquetá à frente, Ulisses. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. E aí, Elias Taverins? Ulisses, vamos ver como vai ficar. A gente falou jogo todo do Vini Júnior, que não estava bem. Agora vem o Douglas Luiz, vamos ter o Paquetá aberto. A gente já vê ele jogando aí, quando ele joga na Premier League. Então vamos ficar de olho aí para ver se dá uma melhorada e se esse corredor começa a funcionar um pouquinho melhor. Mudança que estava precisando. Dona Edineia Soler, mãe do nosso Soler, está de aniversário hoje. Um beijão no seu coração. Parabéns. Beijo, pelo mãe, filho. parabéns. Era para eu mandar um abraço, mas você pode também. É que aí ela manda bolo para nós dois, isso. né? Doces não. Opa! Isso. Opa! Tá de aniversário, parabéns, Deus abençoe, parabéns pelo filho. Parabéns. Já deu muito trabalho, agora tá mais com a cabecinha no lugar. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo no Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Fechamos a casa aí, Pretzel. Fechamos a casinha, mas abrimos o Paquetá para tentativa de contra-ataque. Mas põe o Galeno no jogo, cara. Convocou o cara do Porto, ele é bom jogador. Tira o Rodrigo e põe o Galeno. Testa o cara, pô. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. A para falta do toque de bola, tenta ser jogando recorde contigo no campo de defesa. A seleção da Espanha, a abertura foi feita pelo setor de direita. Você está ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Placar de 2 para a Espanha, 2 para o Brasil. Você curtiu o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda, vem para a finta. Domínio do campo de retaguarda, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aparece na marcação, já domina contigo novamente. Domínio vem para a finta, aperta, tenta o toque de bola. Recolhe pelo comando de ataque, tenta partir para o comando, domina novamente a seleção brasileira. Já prendeu o lance curtinho pelo setor intermediário. O Brasil domina a Espanha, tenta apertar. Aperta a Espanha para ganhar a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Domina novamente. Cada macaco no seu galho, aperta na marcação. Vem para tirar a seleção brasileira. Tira o perigo, recolhe pelo setor de direita. Vem para a finta, prendeu o Paquetá, tentou o drible. Fica no chão, a bola sai. Volta novamente com a seleção da Espanha, que sai jogando pelo setor de esquerda com o Yamal. Ele tentou o toque de bola, voltou na direita, tentou o toque de bola para Fabri. Girou na entrada da grande área, bola batida, gol. Bento pegou, largou, pegou, Bento de novo, mergulhou, afastou, tirou e a mão entrou, pega Bento, mas a bola sai em escanteio para a seleção da Espanha bater na direita aí. Na finalização quente do Dani Olmo de fora da área, o Bento acabou batendo roupa, mas depois teve muita velocidade para evitar o pior, manda para fora, escanteio a favor da seleção espanhola. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente pela direita. Tenta o levantamento, aperta a seleção da Espanha, 2-2, está empatado o jogo. Abertura frente, o Brasil todo fechado no campo de defesa, enfiado no comando de ataque. Ninguém marcou, Bento fecha e pega na sequência, mas o Bandeira marca impedimento. Pô, ninguém marcou o Olmo. Ele entrou como se estivesse na praça passeando. Que coisa. Parecido com o golaço que ele marcou na partida. Falha na marcação brasileiro. Beraldo não acompanha. O Bento estava atento. O Bandeira também marcou impedimento. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira. Abertura vem no campo intermediário de Paquetá. Ele vem para o toque de bola em velocidade, desce a seleção brasileira com o Rodrigo. Ele balança em frente à marcação. O que está acontecendo com esses meninos, hein? Ele se desequilibrou, cara, no momento do toque. O Rodrigo, ele tocou na bola e desequilibrou. Que coisa impressionante, hein?
Tá louco, Soler. E aí perdeu a bola. Ele, o Vini, todo mundo acostumado com o tapete que é o Santiago Bernabéu, mas hoje não conseguem render aquilo que já jogaram com a camisa da seleção a gente pode chamar, né, do Real Madrid, porque é uma seleção mundial. Esse gramado que você conhece muito bem, né, Ulisses? É um gramado que ele sai quando tem evento no Santiago Bernabéu e aí ele vira praticamente um elevador. As partes do gramado, elas descem para o subsolo e aí outros espetáculos, além dos jogos do Real Madrid, acontecem no Bernabéu, reformado mais de 84 mil lugares. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Já domina do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque para a seleção brasileira. Sai jogando pelo setor de direita, abertura vem com Ian Couto. Ele prende o lance para a seleção do Brasil, vai para o break, faz a finta, prende o lance. Prefere voltar a jogada, volta novamente com Douglas Luiz. Douglas Luiz domina para a seleção do Brasil, tenta o toque de bola para Beraldo. Beraldo já abre pelo setor de esquerda, vem na velocidade. Rodrigo, ele domina para a seleção brasileira, empurra pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre para o Wendel. Wendel volta no toque de bola, curtindo novamente, recolheu novamente, domina. Andréas Pereira tenta ser jogando para a seleção brasileira. Ele abre o lance pelo meio de campo com Douglas Luiz. Douglas Luiz dominou, Andrés Pereira parte. Douglas Luiz inverte a jogada lá pelo setor de esquerda, campo de ataque do peito. Domina Paquetá, Paquetá vai para frente em cima da marcação, capitão da seleção brasileira. Já domina a seleção brasileira, tem aberto no comando de ataque, tentou o toque de bola, a bola volta com o Brasil. Desviar a marcação, a bola seria para Andrés. Recolhe o Wendel, Wendel prende para o Brasil, já domina. Recolheu para Andrés, para o Wendel. Wendel toca a bola para a seleção brasileira. Já sai jogando no meio. Nossa, que a bola atravessada, que a bola mal passada. A bola volta no toque de bola. Entra muito mal do jogo. Entra outro toque errado. A bola volta no comando de ataque. Aperta na seleção da Espanha. Tenta descer. Abertura na esquerda. Campo de ataque. Cucurella. Ele domina Cucurella. Balança na marcação. Tentou o toque de bola. Solta contigo no setor intermediário. Abre o compasso. Vai para a finta. Faz o break. Prende. Rodri domina. Ele vem para o toque de bola. Solta contigo com o Fabian. Fabian prendeu. Girou pelo setor de direita. Abriu com o Carvajal. Carvajal prendeu. Enfia a jogada novamente com Yamal. Yamal balança. Ele cai novamente no campo de defesa. Domina a seleção brasileira para ser jogando. Recolhe Paquetá, vai para o toque de bola em velocidade, prefere com Andréas já prende, atravessa a bola na entrada da grande área, tenta ser jogando a seleção brasileira, ele tem em pé no campo de defesa, a abertura vem pelo setor de direita, na direita tenta o toque de bola, tenta partir a seleção com o Hendrick, ele domina, escapa a marcação do primeiro, vem para a finta em cima da marcação, o Hendrick chuta por trás. E vai tomar cartão amarelo, porque ele tomou 2 pancadas, o Hendrick, o árbitro não deu nada. Aí na sequência ele acabou pegando o Cucurella. Que tinha dado nele. Exatamente, agora os jogadores do Brasil vão cobrar o árbitro da partida e o Hendrick pegou firme o Cucurella, mas como você bem destacou, a primeira foi do lateral, a segunda foi do lateral espanhol, na terceira o Hendrick devolveu e toma o cartão amarelo, o terceiro para jogadores do Brasil. Agora o Hendrick pede desculpas e o Cucurella não quer aceitar. Vinícius Júnior e Oyarzabal batem boca no banco de reservas de Brasil e Espanha. O Hendrick, deixa eu ver. O Hendrick, nossa. Por 2 vezes ele tentou chutar. O Hendrick, primeiro ele dá um peteleco em cima e depois ele tenta chutar 2 vezes embaixo. Assim, não ter o VAR, tu cria, por exemplo, uma liberdade de agressão para os jogadores, que aí eles saem batendo, saem dividindo com o pé por cima. Não ter o VAR é um absurdo mesmo, é amistoso, cara. Pô, não dá, por que a CBF não sei, não paga, não deixa assim. É o futebol da Bandeirantes, pois não, Soler? Cubarsí, daqui a pouco o zagueiro do Barcelona vem para o campo de jogo. A bola volta do campo de retaguarda. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades. Campeã está na sua vida, está no Tenda. Tenta descer o comando de ataque, a bola rompe de cabeça, tranquilo. Bem no lance, Couto. Ele recua para Bento, que sai do gol para fazer a firme e boa defesa. No futebol é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulistão, instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta. Sicredi. Duvida a seleção brasileira, sai jogando, vem com Bento. Bento domina pelo seu campo de defesa, sai jogando para a seleção do Brasil, já prende contigo no setor intermediário, a abertura vem para Hendrick, esquece a bola, perde o enfeito, a bola volta com o Nico Williams, ele domina para a seleção espanhola pelo comando de ataque, vai para frente em cima da marcação no primeiro, recolheu, tentou soltar no setor intermediário, Fabian domina, Fabian prende, abre do toque de bola, Coutinho de Laporte abriu com Cucurella prendeu para Laporte domina pelo meio de campo com Lenormand prendeu para o setor de meio direito do campo de retaguarda, tenta Lenormand, empurra a jogada para Carvajal prende o lance, tenta o toque de bola, aperta novamente, a seleção da Espanha sai tocando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 jogados para você conferir, 35 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do amistoso da seleção brasileira em Madrid.
Santiago Bernabéu continua. Espanha 2, Brasil também 2. Da Bandeirantes é com você. Alô, alô, Miliose. Mesmo após punição de Gabigol, o Flamengo inscreve o atacante na Libertadores. Deve inscrevê-lo na próxima sexta-feira, acreditando em possibilidade de efeito suspensivo. A lista é enviada no final da semana. É o futebol da Bandeirantes. Está parado o jogo. Está marcada a bola para a seleção brasileira bater falta no campo de defesa. Cucurella fez falta. E vai mudar a seleção espanhola. Sai com a camisa de número 7. Morata para a entrada de mais um vice-campeão olímpico. 21, Oyarzabal. 7, Morata para a entrada de 21, Oyarzabal. Sai com a número 5, pendurado, Lenormand. Entra com a número 26, Cubarzi. Muito bem, tá aí o Cubarzi entrando no jogo com a 26. E vai mudar o Brasil também. Vamos ver se a geração mostrar ajuda, né? Não, vai mostrar, vai sim. Tem a Sai fé. com a 10. 10, Rodrigo deixa o campo de jogo. Vem com a número 22, Galeno. Jogador para fazer a sua estreia com a camisa da seleção brasileira nessa data FIFA, Ulisses. O Galeno foi convocado pelo Dorival Júnior e também pelo Roberto Martínez da seleção portuguesa. Ele escolheu defender o seu país de origem, o Brasil, o maranhense Galeno. Fez bem o Dorival. Pedia o Galeno e acho que ele tinha que botar mesmo para testar um jogador que no Porto joga muito bem no Porto. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo a seleção brasileira, bola foi solta no comando de ataque, está impedido. Bandeira está marcando já impedimento do Galeno na primeira participação dele no jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, número do campo de defesa. Gostou da alteração da seleção brasileira? Diz aí, Elias. A gente viu que o Galeno já entrou lá pelo lado esquerdo. Então, o Paquetá deve vir um pouco mais pela direita. Gostei da mudança, e ali na Espanha a gente vê uma mudança que já tinha acontecido no jogo contra a Colômbia também, muito mais de posição. Vamos ver se o Galeno apresenta tudo o que o Pretzel está esperando. Elias Taverins falou da Bandeirantes. E aí, Zaidan? Bom, Taverins e Pretzel já mostraram claramente o que muda no time brasileiro, inclusive posicionamento, né? O Paquetá de novo vem para a direita. Agora, esse zagueiro que entrou na Espanha, o Cubarzi, ele tem levantado expectativas formidáveis. Tanto que o Xavi já o tem escalado no time principal do Barcelona, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de ataque. Tenta descer contigo na intermediária. A seleção da Espanha prende o lance curto no meio de campo com Laporte. Laporte prende balança em frente à marcação do primeiro. Prefere voltar a jogar no seu campo de retaguarda. Tenta o toque de bola para cima para o jogo. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador, ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. É Steel Brasil. 38 de bala rolando. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Domínio do campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, vem para frente. Recolhe no campo de defesa, tenta sair jogando. Domínio do campo de defesa, aperta na marcação. Já recolhe novamente a seleção da Espanha. Tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. A Espanha prende o lance. Domínio da esquerda, campo de defesa com Laporte. Laporte dominou. Ele vem pro break, tenta o toque novamente. Curto no comando de ataque. Já domina com Rodri. Rodri prendeu, soltou curtinho com Fabian. Fabian prendeu, abriu pelo setor de esquerda. Campo de ataque. O toque de bola vem para o comando de ataque. Nico Williams. Nico Williams domina, balança. Paquetá já o marca. Aperta na marcação. Voltou novamente com Cucurella. Cucurella domina pelo seu campo de defesa. Chega na marcação. Apertou. Tenta ganhar Douglas Luiz. Domina no campo de defesa. E o Douglas Luiz chegou forte no Cucurella, hein? Domina do campo de retaguarda. Apertou Olmo. Olmo domina. Ele vem pro break. Volta a jogada Coutinho novamente. Cubarzi domina. Prende o lance pelo setor de direito do campo de ataque. Abre a jogada novamente com Yamal. Yamal, linda bola. Bola prensada do gol. Tranquilo, sai para pegar. O juiz vai dar pênalti. Ele deu pênalti para a Espanha, o árbitro. Ele deu pênalti para a Espanha, o árbitro. Impressionante a 39 minutos de bola rolando. O português deu pênalti para a seleção da Espanha. Em cima do Yamal. E aí o próprio árbitro, né, o tal do Antônio Nobre, como destacou o Pretzel, de Nobre não tem muita coisa. Ele esperou para ver se o Gandula ia marcar alguma coisa. O Gandula ficou parado e falou: tô fazendo nada. Pênalti para a Espanha. Bizarro o que faz o senhor Antônio Nobre. Aproveita que não tem VAR e assopra qualquer coisa dentro da área. Pênalti em cima do Carvajal, cometido pelo Beraldo. Eu vou dizer para você, Zaidan.
Não, pra mim nada. Posso até ver um ângulo aqui, vamos ver agora atrás do gol, os dois chegam, nada. Erra o árbitro português mais uma vez. Aliás, o outro árbitro português do sábado foi quase perfeito, né? Com atuação memorável. E esse não, isso foi uma trombada lado a lado. Carvajal vem na velocidade, pra mim não aconteceu nada, Luiz. Aqui no Brasil se dá muito esse pênalti. O cara passa aí, toma um encontrãozinho, cai. E aqui na Série A, B, C, estaduais, a gente já viu muito desses pênaltis. Mas esse árbitro aí, além de fraco, eu repito, não ter o VAR, como é que a CBF marca um amistoso internacional, né, onde ela tomou a iniciativa de acertar com a Espanha e não tem o VAR? É sem explicação. Porque aí os dois pênaltis... sábado teve, né? E sábado teve, né, Zé? Contra a Inglaterra, perfeito. Então os dois pênaltis foram marcados, se tivesse o VAR, o árbitro provavelmente voltaria atrás. Na hora de fazer a troca no fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. E o Dorival tá louco com o árbitro, quarto árbitro. Uma vergonha. 2 pênaltis dados para a Espanha que não aconteceu. Vem pra cobrança. Rodri. Tem Bento no meio do gol. Rodri partiu pra bola, bateu. É gol! Gol da Espanha! Cobrando pênalti, 2 pênaltis arrumados pelo árbitro português para a Espanha que não foram. É ruim para o futebol isso. Ele enche o pé, Bento não aparece na foto, cai pro canto esquerdo, a bola entra no canto direito. E aí, Solera, Espanha na frente. Bateu muito bem de novo o Rodri, camisa 16 da seleção espanhola, jogadoraço também da equipe do Manchester City, desloca pela segunda vez o goleiro Bento. Um jogador desse nível, ele quebra aquela máxima do futebol, pênalti mal marcado não entra. O juizão colaborou, deu 2 pênaltis bem esquisitinhos e o Rodri com muita categoria marcou 2 vezes, o terceiro da Espanha. 3-2 para o time da casa e Andréas Pereira, por reclamação, recebeu o cartão amarelo. É bola no campo de ataque para a seleção brasileira, domínio do campo de ataque, vem para a finta, Galeno prende em cima da marcação, no primeiro balançou, cortou, rolou, entrada na grande área. Ô Andréas Pereira, você não está sozinho no campo, tem mais gente jogando, viu, Andréas Pereira? Tem mais gente no campo de jogo. A bola volta, campo de defesa para a seleção da Espanha bater falta pelo setor de direita. É falta para a seleção da Espanha bater, você ligado no microfone de Bandeirantes. E aí, Elias? Aí não dá, né, Ulisses? A gente já tinha um gol dado, um pênalti dado, que não foi mais, não era pênalti, que não aconteceu no primeiro tempo, agora no segundo, quando o Brasil estava se encaixando. A gente tinha falado também desde o primeiro tempo dessa questão do... que não é um amistoso, os ânimos estão alterados ali. Eu acho que não ajuda muito quando o Brasil está tentando encaixar, teve aquela pequena confusão ali com o Hendrick, que pode mudar um pouquinho, a gente ser prejudicado mais uma vez pela arbitragem. Chegamos a 30 faltas no jogo, nada de amistoso, como tu disseste, Elias, 30 faltas. Mudou. Pois não. Sai com a número 11, Nico Williams, e entra um companheiro de equipe, o 18, Sunset. É o futebol da Bandeirantes, amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil, para você ligado no microfone Bandeirantes. 3-2 para a seleção da Espanha. Levantamento à frente, tenta descer a seleção brasileira. Grande Manuel, que coisa, Zaidan. Os pênaltis marcados pela arbitragem, Zaidan. Muito fraco. E é o que eu estava dizendo, o árbitro de sábado era fantástico. O cara apitou perfeitamente, foi muito bem. O de hoje errou. E esses 2 pênaltis mandrakes, né? Agora, só vale ressaltar aqui que quem marcou os 2 gols de pênalti, se você pegar todo mundo que entrou em campo hoje, é o único que entra numa seleção mundial, é o Rodri. Esse joga muito. A bola volta para Paquetá e entra mesmo, Zaidan. Domínio do campo da retaguarda, Paquetá tenta ser jogando para a seleção do Brasil. Vem para o toque para a seleção espanhola para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É você da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ela volta contigo no campo de defesa. Já domina contigo novamente. Recolhe novamente no campo de retaguarda. Vem para o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa. Contigo novamente no setor de meio de campo. Já recolhe. Vem para finta em cima da marcação, tentou o toque de bola curta no comando de ataque, está parado o jogo. A confusão, eu vou dizer para você, o Cucurella está pedindo confusão toda hora, ele faz a falta
em cima do jogador da seleção brasileira. Está parado o jogo. Falta Campeonato do Brasil. Domina a bola pelo seu campo de defesa. Tenta o levantamento pelo setor de direita. Tenta o cruzamento à frente. Vai para o seleção brasileira. Recolhe no comando. Tenta ser jogando Andrés. Andrés, como sempre, entrega o ouro. A bola volta com a seleção da Espanha. Tentou o toque de bola Coutinho com o Fábio. Fábio prende o lance. Tenta o lançamento na boca do gol. Bola batida. Gol! Vai embora! A pancada do Rodri, tiro de meta para a seleção. Ou melhor dizendo, quem chutou acabou sendo o Sunset. Tiro de meta para o Brasil. Num passe espetacular do Olmo, que marcou um golaço na partida de hoje. O Sunset, jogador de meio de campo, também pode atuar como atacante. Foi assim que apareceu livre dentro da área, bateu firme para fora e a Espanha muda mais uma. Sai com a 19 o garoto de 16 anos de idade, Yamal, e vem agora um veterano, número 22, Jesus Navas, jogador do Sevilha da Espanha, camisa de número 22. Jesus Navas, Ulisses, teve a carreira atrapalhada por uma fobia. Ele tem medo de ficar longe de casa. Por isso ele perdeu várias competições com a seleção da Espanha. Quando ele foi para o Manchester City não deu certo por causa dessa fobia e retornou ao Sevilha há alguns anos. Eita, que loucura! E tem idade para ser pai, né, do garoto que saiu. Ele tá com 38, se não me engano. É verdade, é isso mesmo, Zé. Jogou no City, ele era atacante, virou lateral direito. Olha o Brasil, lançamento para Paquetá, o goleiro saiu, tocou errado de 3 dedos, poderia ter batido de direita. Em cima do Simon, põe para a linha de fundo, escanteio. E a direitinha é só para subir no ônibus, saiu cara a cara para finalizar, trouxe para a perna esquerda, o pé bom, pelo menos fatura escanteio. Andrés Pereira vem de pé direito na batida. E vem para a cobrança de escanteio. O Hendrick sente a coxa direita e demais, hein? E vem Andrés Pereira, quem sabe o gol de empate, levantamento da grande área, passa por todo mundo, afasta a zaga. Domínio do campo de defesa para sair jogando novamente a seleção espanhola, que já prendeu o seu campo de retaguarda em velocidade e tenta descer. Vem por baixo para fazer a falta. O árbitro para o jogo. Beraldo vem para dar butinada. Isso é culpa da arbitragem, que fica inventando um monte de pênalti. O jogador vai penando a cabeça no campo de jogo, hein, Elias? Hein, Elias? Só para eu trazer uma informação aqui, esse árbitro não era o árbitro dessa partida, né? Era o João Pedro da Silva Pinheiro, que apitou o clássico português, Porto e Benfica, um árbitro muito qualificado. E aí hoje teve essa mudança e a gente tem aí um árbitro bem perdido. Mas apesar de tudo, eu dei uma olhadinha aqui no currículo do Antônio Nobre, ele já até arbitrou partidas aí da competições da UEFA, na Conference. Então, teoricamente, ele tem um currículo bom, só não está atuando muito bem hoje. Galeno domina, tenta o toque de bola para Hendrick, muito forte, tranquilo do gol, sai. Unai Simon para fazer a firme boa defesa. E aí, Zaidan? Bom, o Brasil agora, claro, o jogo está acabando, está perdendo, sai um pouco mais, né? O jogo é tenso, é natural, porque são seleções em formação. O Pretzel comentou Itália e Equador, e teve butinada para todo lado, né? Os amistosos estão tensos, por isso são times em formação, todo mundo querendo mostrar serviço, então acaba virando um jogo muito nervoso, né? O Brasil não fez um grande jogo, melhorou muito no segundo tempo, mas longe daquilo que mostrou na Inglaterra, Ulisses. Até porque a Espanha hoje jogou muito mais do que a Inglaterra sábado. Zaidan, Itália e Equador teve 38 faltas, hoje a gente está com 31 faltas hoje. É o futebol da Bandeirantes, está parado o jogo, está marcada a falta para a seleção brasileira bater pelo setor de direita. Se posiciona para a cobrança de falta, Paquetá, placar de 3-2 para a seleção da Espanha. Lembrando que o árbitro arrumou 2 pênaltis para a Espanha. O árbitro arrumou o português 2 pênaltis para a Espanha. Domínio do campo de defesa da seleção brasileira para ser jogando. Já prende a jogada pelo seu campo de retaguarda. Recolhe Coutinho pelo setor de direita. Prende o lance curto do campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Recolhe do comando de ataque. Vai para finta. Paquetá escapa da marcação do primeiro. Já passa em velocidade. Vem para o novo drible. Demorou para soltar a bola para o Hendrick. Aí perde o lance. Tentou passar por 5, 6 jogadores. Aperta a seleção brasileira. Recolhe pelo campo de defesa. Tenta ser jogando. O Douglas Luiz prendeu. Abriu a jogada novamente, vem para o toque de bola para Hendrick. Hendrick domina na direita, bom lance à frente. Ian Couto domina para a seleção brasileira, abriu perna esquerda, cruzou, levantou na boca do gol, vai bater de primeiro, domina dentro da grande área, pênalti no Galeno, penalidade máxima em cima do Galeno, mas esse foi, não tinha como não dar, o Galeno dominou, dividiu, ganhou na marca do pênalti, foi chutar, foi cravado pelo Carvajal.
Penalidade máxima para a seleção brasileira bater. Na jogada inteligente do Ian Couto, lateral direito, fatia para dentro, cruza de esquerdo o Galeno. Ele chega para bater, aí o Carvajal dá a primeira travada, depois puxa a perna do Galeno. Finalmente um pênalti que aconteceu, marcado pelo Antônio Nobre. O terceiro que ele marca na partida, só um foi, né, Ulisses? É verdade, o da seleção brasileira, Elias. Mas aí o que foi claríssimo, né? Não tem nem o que falar. E aí, Pretzel? Puxou a perna, pênalti claro. Zaidan. Foi pênalti. Uma vacilada do velho Carvajal, mas foi pênalti. Pênalti, Paquetá tem a chance de empatar para a seleção brasileira. Ele perde a esquerda, Paquetá, capitão do Brasil. Na Espanha tem um goleirão, Unai Simão, partiu Paquetá. Perde a esquerda na bola, Paquetá, partiu, o goleiro não se mexeu, ele bateu! Gol! Paquetá! Unai Simão, goleirão da Espanha, não saiu do lugar, ele meteu o pé, a bola foi no canto direito, meia altura, Paquetá! Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Paquetá, que você proporciona a torcida, a maior torcida campeã do mundo. Agora Brasil 3, Espanha também 3. Me desculpe, errei o placar do jogo. Brasil 3, Espanha 1, arbitragem portuguesa 2. Solera. Gol marcado por Lucas Paquetá, o 10º gol dele defendendo a seleção brasileira, jogador que ficou de fora das convocações do técnico Fernando Diniz após a Federação Inglesa de Futebol abrir uma análise com relação à possibilidade dele ter participado de manipulação e apostas esportivas. Nada foi comprovado, ele retorna à seleção brasileira, marca o seu primeiro gol neste ano de 2024, 3-3, ou então, como você destacou, 3 para o Brasil, 2 para o árbitro, 1 para a Espanha. É o futebol da Bandeirantes, 3 para o Brasil, 3 para a Espanha, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. 3-3 o placar do jogo, você curtir o sonsaço da Bandeirantes quando o árbitro ergue o braço e termina. Termina o jogo no Santiago Bernabéu, a arbitragem meteu a mão no Brasil. Mas meteu a mão, deu 2 pênaltis que não existiram. Os 2 pênaltis não existiram para a seleção da Espanha. Brasil 3 para a Espanha. Na Bandeirantes está chegando aí o apito final e vem com ele. Primeiro, a gente gostaria, e óbvio, queremos só dar mais umas boas-vindas ao nosso comentarista, o Elias Taverenes, que está com a gente aqui, o Taverenes. Eu vou dizer para você, o Elias Taverins, olha eu falando Tavarenes também, é um comentarista novo, você tem que entender. O Taverins, é o Elias Tavarenes, não, Elias Taverins. Então, comentarista novo, a gente perde um pouco aqui, né? Ele está aqui trazendo opinião, vai continuar com a gente aqui do apito final. Tá chegando o apito final, Brasil, 3-3 também para a Espanha. Juizão português meteu a mão, hein? Que vergonha, 2 pênaltis que não aconteceram nem aqui nem na China. Alô, Capri! Alô, Ulisses Costa, 6 gols e um empate por 3-3 entre Espanha e Brasil. Já vou escolher o melhor em campo com o nosso trio de comentaristas, com Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel e Elias Taverins, mas antes, o olhar da reportagem Bandeirantes para o campo de jogo. Acabou e ficou tudo bem, é todo mundo se cumprimentando, se abraçando e tá tudo certo aí, hein, Soler? Agora sim, né, Capri, mas na hora que saiu o gol do Paquetá, os jogadores da Espanha ficaram malucos da vida porque ele saiu provocando, colocando a mão no ouvido. Jogadores que fazem parte do elenco do Real Madrid foram cobrar o Vinícius Júnior pela postura do Paquetá na hora do gol. Teve um princípio de confusão, mas agora um clima de amistoso, todo mundo se abraçando, trocando camisas. Jogo encerrado no Santiago Bernabéu. Próximo compromisso do Brasil, dia 8 de junho, contra o México, no Texas, já com a convocação oficial dos jogadores que vão disputar a Copa América pelo time canarinho, Capri. Boa, você volta já no apito final, ô Soler, e de olho aí no Endrick,
porque ele tá mancando ali, hein? Não tá muito legal o Endrick, não, apesar de todo mundo, toda a atenção no Endrick, que brilhou mais uma vez, mais um gol marcado, e dessa vez na futura casa dele no Santiago Bernabéu. Vamos ficar de olho, porque quinta-feira o Palmeiras tem decisão pelo Campeonato Paulista na semifinal contra o Novo Horizontino. Agora é hora de escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, de Espanha 3, Brasil também 3. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Começo com você, Zaidan. Quem foi o melhor em campo? Craque Bandeirantes, de Espanha 3, Brasil também 3. Zaidan. Rodri. Rodri é o voto do Cláudio Zaidan. Para você, Alexandre Pretzel. Assina embaixo, que jogador. Rodri. E o nosso comentarista Elias Taverins. E aí, Elias, para você, quem foi o melhor em campo? O craque Bandeirantes, Elias. Vou acompanhar aqui os companheiros. Acho que o Rodri jogou demais. Rodri, unanimidade para Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel e Elias Taverins. Aliás, Elias Taverins, quero agradecer demais a sua participação conosco aqui. E olha, vocês vão ouvir falar muito, muito ainda de Elias Taverins. Muito obrigado, Elias. Sucesso e até a próxima. Valeu, Capriotti, valeu todo mundo aqui. Abraço. Ulisses, Pretzel, todo mundo. Abração. Um abraço. Valeu! Abraço. E vem aí o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar muito mais até as 9 da noite de Brasil e Espanha. Claro, né? Ouvindo aí os personagens dessa partida relevante e falando com muita análise, também com a sua participação. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil chega na sequência. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, Sicredi e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Do peito e Yamal, ele prende o lance, vai pra cima da marcação do Danilo, já partiu, ameaçou, cruzado, dominou, prendeu, Yamal passou, escapou do primeiro, do segundo, vem pra afastar a zaga brasileira, mas o árbitro tá parando o jogo, tá marcando que falta de ataque do Yamal, que tentou cavar uma penalidade, ou ele tá dando pênalti? Dando pênalti. Ele tá dando pênalti, é isso? Exatamente. Vem o Rodri pra cobrança, o árbitro português deu pênalti, se posiciona, não foi pênalti pra Espanha, vem Rodri pra cobrança de pênalti, não toma distância, Bento no gol, partiu, bateu, é gol! Gol da Espanha! Rodri! Ele abre o compasso, não toma distância, enche o pé, bola meio no gol, alta, mais um pouquinho, só pro canto esquerdo, barre no fundo da rede. O Bento foi do outro lado, não apareceu nem na fotografia o Bento. Uma paulada no meio do Rodri. Agora Espanha 1 com 12 minutos. Joga muito bem com duas linhas do ataque a seleção espanhola. A bola fechou da frente da mira, curtinho Olmo prendeu, fintou, driblou. Vai ser um golaço, bateu! Lindo, 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 lindo! Segundo gol para a seleção espanhola, ele driblou 3 jogadores brasileiros, ninguém tirou a bola, ele domina dentro da grande área, dribla 1, dribla 2, dribla 3, erga a cabeça, o Bento tenta fechar o ângulo, ele estica a perna e enche o pé, e a bola dá na bochecha, direita do gol de Bento, a Espanha faz o segundo gol do jogo, agora Espanha 2, Brasil 0, domínio pro jogo, o Brasil falhou, o zagueiro tocou, Rodrigo!
presente, meu amigo. Que presente do goleirão Unai Simão pro Rodrigo na meia-lua, quase da grande área. Ele domina o goleiro adiantado, ele ergue a cabeça, dá um tapa sutil na bola por sobre o goleiro pra bola morrer no fundo da rede. Rodrigo, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Rodrigo, essa emoção que você proporciona a torcida do Brasil. Agora Brasil, 1-2 pra seleção. Escanteio pra seleção brasileira, bater o levantamento na grande área. A bola sobrou de primeira, foi apalado, olha o empate, Hendrick. Lindo, predestinado. Hendrick predestinado. Abre alas que ele quer passar. Deixa ele passar. Vem Hendrick. Ele pega a bola de 100 pulo de perna esquerda. A bola vem rasteira, quicando no gravado. Entra no canto direito. Hendrick. 1 milhão de vezes Hendrick. Vai se acostumando porque essa emoção. Vai se acostumando porque assim Hendrick. Deixa ele passar. Deixa ele jogar. Deixa ele passar. Hendrick na comemoração, procura o pai e a mãe na arquibancada, vai lá, abraça, beija o pai. Como prometeu, estamos passando por uma situação difícil. Não temos o que comer, meu pai, mas nós iremos comer muito e viver bem, porque o futebol que eu irei jogar trará comida para nossa mesa. E a promessa está sendo cumprida. Hendrick pro Brasil. 2 Brasil, 2 Espanha. O detalhe é teu, Solera. O Vargas domina, prende o lance pelo setor de direito do campo de ataque, abre a jogada novamente com Yamal. Yamal, linda bola prensada do gol, tranquilo, sai para pegar. O juiz vai dar pênalti. Ele deu pênalti para a Espanha, o árbitro. Impressionante, a 39 minutos de bola rolando. O português deu pênalti para a seleção da Espanha, em cima do Yamal. Vem para a cobrança, Rodri. Tem Bento no meio do gol, Rodri partiu para a bola, bateu, é gol! Gol da Espanha! Rodri cobrando pênalti. 2 pênaltis arrumados pelo árbitro português para a Espanha que não foram. É ruim para o futebol isso. Ele enche o pé. Bento não aparece na foto, cai pro canto esquerdo, a bola entra no canto direito. Vai bater de primeiro, domínio dentro da grande área, pênalti no Galeno. Penalidade máxima em cima do Galeno. Mas esse foi, não tinha como não dar. O Galeno dominou, dividiu, ganhou na marca do pênalti, foi chutar, foi cravado pelo Carvajal. Penalidade máxima para a seleção brasileira bater. Pênalti, Paquetá tem a chance de empatar para a seleção brasileira. Ele perde a esquerda, Paquetá, capitão do Brasil. Na Espanha tem um goleirão, Unai Simão, partiu Paquetá. Perde a esquerda na bola, Paquetá, partiu, o goleiro não se mexeu, ele bateu. Gol! Unai Simão, goleirão da Espanha, não saiu do lugar, ele meteu o pé, a bola foi no canto direito, meia altura, Paquetá. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Paquetá, que você proporciona a torcida, a maior torcida campeã do mundo. Agora Brasil 3, Espanha também 3, me desculpe, errei o placar do jogo. Brasil 3, Espanha 1, arbitragem portuguesa 2, Solera. Gol marcado por
Daí, 6 gols na voz de Ulisses Costa e o placar construído no Santiago Bernabéu. 3 para a Espanha, 3 para o Brasil e agora no apito final. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Nós vamos falar muito dessa partida, muito desse jogo e, claro, um balanço também desses dois amistosos, dessa mini excursão, essa data FIFA brasileira para o trabalho do técnico Dorival Júnior. Daqui a pouquinho vamos ouvir o treinador da seleção brasileira. Assim que ele começar a falar lá no Santiago Bernabéu, nós vamos trazer aqui para o ouvinte Bandeirantes, o ouvinte do apito final, a palavra do técnico Dorival Júnior e todos os personagens, as estrelas que passarem por lá também. Então daqui a pouquinho, dentro do apito final. Enquanto isso, nós vamos ouvir a análise de Cláudio Zaidan e Alexandre Pretzel para esse empate da seleção brasileira. Então vamos primeiro com o Cláudio Zaidan. Deixa eu saber do Zaidan como é que foi, Zaidan, na sua opinião, esse empate e aproveitar também, Zaidan, fazer um balanço, né, daquilo que você entende ter sido produtivo ou não nesses dois jogos da seleção contra a Inglaterra e contra a Espanha e a estreia do Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Caprotti, o resultado final, né, desses dois jogos é muito bom. E, inclusive, a comemoração excessivamente efusiva para um amistoso, ela é explicável e compreensível. Primeiro, que não só o Brasil, mas a Espanha, a Itália, a Colômbia, você tem seleções que estão em transformação, né, com alguns jogadores com histórico considerável na seleção, mas muitos novatos. E aí o cara quer mostrar serviço. E por isso o gol do Paquetá, o gol de empate, o 3-3, teve aquela comemoração efusiva, os caras correndo do banco para a linha de fundo para abraçar o Paquetá, exatamente pelo fato de que estão todos ali tentando mostrar que podem ficar. Estão todos ali tentando mostrar que podem ter carreira na seleção brasileira. E para o Dorival especialmente, né? O Dorival volta invicto. Ele ganhou da Inglaterra em Wembley, o que é sempre um feito. Desde a primeira derrota inglesa em Wembley para a Hungria, a formidável seleção da Hungria, que meteu 6 na Inglaterra em Wembley, e eles nunca haviam perdido lá, mas sempre foi difícil ganhar da Inglaterra ali. E o Dorival traz essa vitória e traz um empate que tem um sabor muito bom, porque o Brasil toma 2-0, chega ao empate, aí toma o terceiro, nervosismo com a arbitragem em razão de 2 pênaltis marcados, e aí consegue o gol de empate num pênalti também. Então é positivo, sem dúvida é positivo, não é? O Brasil não fez um grande jogo hoje, longe disso, mas o resultado é muito bom. E é claro que sempre há alguns jogadores que foram muito bem contra a Inglaterra, a dupla de meio-campistas, por exemplo, João Gomes e Bruno Guimarães, jogaram nada hoje, foram substituídos no intervalo. É natural, a defesa sofreu tudo que não sofreu em Wembley, sofreu hoje, a Espanha, a maior parte do tempo, foi melhor no jogo. Então, são observações que você faz, né? As oscilações são naturais, são normais. E o Dorival tem agora uma base muito maior para a próxima convocação, Capriotti. Tem agora uma possibilidade aí de ter jogadores à disposição, bons jogadores, né? Para poder ter isso aí da melhor maneira possível. Zaidan, pelo que você percebeu, sentiu aí desses dois jogos, né? Muito pouco ainda, claro, é só o início de trabalho. Mas quem sai com um saldo positivo entre os jogadores? Quem, na sua opinião, aí, nesses dois jogos, soube aproveitar bem a chance, saiu com um saldo positivo e talvez comece essa era Dorival Júnior aí, podendo ser, quem sabe, um sinônimo dessa era aí da seleção? Bom, acima de todos, o Endrick, ele fez 2 gols, o gol da vitória contra a Inglaterra, o gol de empate hoje, e é o gol corajoso, né? Porque ele pega ali, a bola chega, ele bate com a canhota, tem um desvio no zagueiro, bate no goleiro e entra, bate no Nai Simon e entra. Mas o Endrick, sem dúvida. E mais 2 jogadores, eu posso estar esquecendo de alguém, mas eu destacaria também o Fabrício Bruno e o goleiro, o Bento. Eu acho que os 3 saem muito maiores em termos de perspectiva de permanecerem na seleção brasileira. O Endrick, sem dúvida, Capriotti. Muito bom. Olha o quinto final marcando aí 15:08, hora oficial do Brasil. Eu quero agradecer ao Cláudio Zaidan, que esteve conosco aqui nessa jornada esportiva e também no apito final. Capriotti? Fala, Caboclinho. Vai ter as notas?
Vai ter notas. Quer dar notas? Se quiser dar nota, vambora, meu. Eu quero as notas. Você quer as notas? Então vamos. Então vamos ficar aí que vamos ter nota em dose dupla hoje. Com Cláudio Zaidan e com Alexandre Preto. Aí vai ser coisa linda, hein? Vai ser sensacional. Eu dou a nota pro Mestre Zaidan, nota 10 e pro Manuel, nota 1000. Então vamos lá, ô Pretzel, fala pra gente aí como é que foi o jogo na sua opinião e o que é que o Brasil traz desses 2 jogos. A gente pedia tanto amistosos com seleção de qualidade, com seleções relevantes. Conseguimos 2 grandes jogos. Então qual é a lição que fica desses 2 jogos para o Dorival Júnior, para a seleção brasileira? Fizemos 4 pontos, né? Uma vitória e um empate. Marcamos 4 gols, sofremos 3. Acho que o jogo de hoje, eu acho que a Espanha foi superior ao Brasil. O Brasil conseguiu atacar 4 vezes, 5 no máximo, e conseguiu fazer 3 gols, é mérito brasileiro. O primeiro gol, o Simon entrega a bola no pé do Rodrigo, mérito do Rodrigo, faz um bonito gol. O Endrick, uma personalidade e um posicionamento espetaculares, faz o gol quando ele entra empatando o jogo em 2-2 no início do segundo tempo, e o pênalti foi pênalti. O único que foi, O único que foi, a favor do Brasil. Agora, antes até de falar sobre a atuação do Brasil, eu acho que é um absurdo a CBF... primeiro, enfrentar a Inglaterra e a Espanha é uma maravilha, espetáculo, que seja assim sempre, enfrentando seleções de primeiro escalão, Bélgica, Holanda, né, times que chegam sempre em Copas e chegam fortes, França, Alemanha, até a própria Itália, por que não? Né? Então eu acho que a gente tem que passar por isso. Agora, não ter o VAR num amistoso desses, dá para notar que os jogadores eles estão levando muito a sério as convocações, até porque tem Euro, tem Copa América, os caras querem jogar. E isso vale para as grandes seleções europeias e para nós também. É impressionante isso, não é, Pretzel, Zaidan? Não dá pra gente imaginar mais nenhum jogo sem VAR. É isso, cara. Mesmo um amistoso, né? Nós somos VAR dependentes. É inexplicável porque a CBF deveria explicar qual a causa de não ter VAR. Acerto entre as duas seleções, economia... qual o problema de não ter o VAR? Se teve contra a Inglaterra. Eu acho que contra a Inglaterra quem pagou foi a própria Inglaterra. Acho que hoje a Espanha não quis pagar, né? Isso mesmo. A Federação Espanhola entendeu que não tinha necessidade para o VAR na partida de hoje. Certo. Então, e a CBF concordou. Então, aliás, a Federação Espanhola, Pretzel, que está indiciada. A polícia deu batida lá, né? O ex-presidente tem ordem de prisão. Luiz Rubiales, lembra dele? O Rubiales tem ordem de prisão por corrupção. Então não deve ter sobrado dinheiro pro VAR. Provavelmente, então. E outra. Vergonha. Não, então eles, não é que eles tenham acertado com a arbitragem, mas o fato de não ter o VAR, eles ganharam 2 pênaltis. Então acabou sendo um 3-3, meio mandrake, né? Mas a Espanha não jogou mal. Que também, a bem da verdade, não é, Prez? Vamos combinar aqui também. Se tivesse VAR, também não é garantia que não teriam marcado o pênalti, né? Eu acho que o primeiro... Tem essa história. Eu né? acho que o segundo... Vamos assim, ó. Pênalti à la brasileira, tá? O segundo foi muito mais que o primeiro. Sim, exatamente. Se tivesse que marcar um dos dois, o segundo foi mais. O segundo foi mais que o primeiro. Foi mais. O primeiro foi uma vergonha. O João Gomes põe o pé na grama e fica, tá mostrando o lance lá e fica parado, ó. E o Lamal mergulha, cara. O menino mergulha, ó. Malandramente o menino mergulha. Foi nada. O segundo foi mais pênalti à brasileira, esse não foi nada. Esse nem no Brasil seria marcado. Não. Então, assim, ó, tem coisas que a gente não consegue entender. Ponto. Mas a seleção, eu acho que a seleção ela sai maior do que ela chegou nessa data FIFA. Apareceram bons jogadores, eu concordo com o Zé Dan sobre o Fabrício Bruno. Para mim, o Bento larga muito na frente. Eu achei que ele ia botar o Rafael hoje, né? Porque ele convocou o Rafael. Então o Bento larga muito na frente para ser o terceiro goleiro do Brasil, porque Alisson e Ederson, para mim, serão convocados logo, quando eles estiverem bem. Então acho assim, o Brasil apresenta bem o Fabrício Bruno. Hoje o Beraldo foi muito mal, foi muito valorizado contra a Inglaterra, mas hoje foi muito mal. Os dois laterais, o Danilo tem jogado como zagueiro na Juventus, mas é um jogador de muita experiência. O Wendel, para mim, passa muito mal pela data FIFA. Muito mal. João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Andréas Pereira e Douglas Luiz. Acho que os 5 são jogadores cotados para a Copa América. Rafinha muito mal nos 2 jogos. Hoje, então, não tocou na bola. Vinícius Júnior e Rodrigo são presenças garantidas pelo Dorival. E o Endrick, com essa estrela que ele tem e com o talento que ele está aparecendo, é um jogador que certamente estará na Copa América. Novidades. O Murilo não ganhou nem 1 minuto. Achei que foi um erro do Dorival, o zagueiro. O Galeno, eu gostei da entrada dele, sofreu pênalti. Eu tinha pedido para que ele entrasse, para a gente ver, porque no Porto ele joga bem. Aí você tem o Richarlison, né? Provavelmente esteja machucado, porque o Richarlison não entrar nem 1 minuto é estranho. Deve estar machucado e a CBF pode ter escondido. Acho que o André entrou mal hoje, né? Então, assim, ó, tu tem outros jogadores para entrar.
na Copa América. O Casemiro vai jogar a Copa América? Se tiver bem no Manchester United, pelo menos, né, com as suas mínimas condições, acho que ele é um jogador em potencial para ser convocado. O Neymar está fora da Copa América. Então, a gente vai ter uma boa base. Acho que o Dorival aproveitou principalmente para manter a escalação hoje, pensando no resultado, mas já pensando numa certa espinha em jogadores para ter um pouco mais de confiança para a Copa América. O Brasil passa bem pela data FIFA com 4 pontos contra 2 campeões do mundo. Hendrick. Ô, Capriotti. Oi, Zaida. Só a respeito do que o Pretzel falou, da importância de enfrentar seleções fortes, ele listou algumas aí, como Alemanha, Holanda, Itália. Há um movimento que na Europa, inclusive, já quem dá como certo, né? Mas a Conmebol ainda não se posicionou oficialmente. Mas eles querem Brasil e Argentina na Liga das Nações. A FIFA não gosta muito da ideia, essa é uma ideia da UEFA, não gosta muito porque isso pode caracterizar uma Copa do Mundo melhor. De verdade, né? Uma Copa de verdade, né? Eu não gosto da Liga das Nações. Eu acho que a Eurocopa devia ser a grande competição das seleções europeias e acabou. Acho que é muito jogo de seleção. Isso atrapalha muito os campeonatos nacionais e os clubes. Não gosto da Liga das Nações. Eu acho que amistoso devia ser como era antigamente. Cada um marca o seu, quando tiver uma data, sem a FIFA impor, que tem de jogar, etc. Mas já que é assim, o convite está feito. E aí, necessariamente, Brasil e Argentina vão, de 4 em 4 anos, enfrentar as melhores seleções da Europa. Né? É isso mesmo. Esse amistoso tinha Além que ter da sido Copa, aqui no claro, Brasil. né? Esse amistoso hoje tinha que ter sido aqui no Brasil. Acho que tinha que ser lá mesmo, Pretzel. A gente vive pedindo amistosos de qualidade contra os times europeus. A gente jogou muito lá na Brasil Indonésia, e Espanha na Tailândia. aqui. Brasil e Espanha mas aqui. a gente vai ter. Eu tenho a impressão que a gente vai ter. Eu tava com saudade de ver a seleção brasileira jogar nesses templos aí, o Wembley, Santiago Bernabéu. A gente jogou muitas vezes, muito tempo, muitas vezes em estádios que não mereciam a camisa da seleção brasileira. Contra seleções que não mereciam enfrentar a seleção brasileira. Muitas vezes. Nós fomos banalizados. Principalmente naquela época do Ricardo Teixeira, que assinou aquele contrato estapafúrdio com aquela agência de marketing que submeteu a seleção brasileira a jogos medíocres, a coisas que não combinam com o tamanho, com a grandiosidade. Vazios, né? Estádios vazios, seleções medíocres, um negócio horrível, horrível. E eu tava com saudade de ver um Bernabéu lotado, cheio de gente lá, apaixonado por futebol e pela seleção brasileira. Vamos ouvir o Hendrick Soler falando aí, depois desse empate por 3-3 e de ele brilhar mais uma vez com a camisa da seleção brasileira. E o Hendrick falou sobre a emoção de jogar na sua futura casa, jogar no Santiago Bernabéu, marcar mais um gol e diante da sua família deu um abraço no paizão Douglas. Vamos ouvir o Hendrick. Pô, quando eu fiz o que eu falei lá no primeiro jogo, quando eu fiz o primeiro, eu só conseguia pensar no gol, né? E como eu tinha falado, aquilo me afetou um pouco na segunda bola que eu tive. E cara, esse jogo eu entrei numa leveza impressionante, tava muito tranquilo. Entrei no aquecimento ali pro Bernabéu, né? Antes eu só tinha entrado até ali as escadas para tirar uma foto, mas depois eu pude jogar, então Pô, muito feliz, estou muito contente. E claro, no final só veio minha família porque só eles estiveram comigo quando eu estava numa fase não tão boa, né? Quando todas as pessoas estavam me tacando pedras, todas as pessoas estavam me criticando, todos os portais, todos os jornalistas, né? Toda a imprensa estava me atacando, somente eles estavam do meu lado. E eles realmente conversaram comigo, realmente me acolheram bem e eles transformaram minha cabeça, né? E agradeço muito a essas pessoas na minha vida e nada menos importante, né? O meu Deus, que pra mim, cara, sem ele eu não seria ninguém. E ao meu irmão que novamente pediu pra mim fazer 1 milhão de gols hoje e eu pude fazer um gol e estou louco pra chegar no Brasil e dar um abraço muito forte nele. E o Hendrick também falou sobre a confiança que ele está depois de 2 jogos nesta data FIFA, 2 gols marcados, de aparecer na lista de Dorival Júnior na Copa América nos Estados Unidos. Por sinal, ele é o garoto propaganda do álbum de figurinhas dos jogadores da Copa América. A gente quer sempre vencer, né? O Danilo estava falando na roda hoje que a gente precisa vencer, a gente precisa mostrar a cara do Brasil. O Vini também falou pra gente voltar a colocar o Brasil no topo de onde ele nunca deveria ter saído. E pra isso a gente precisa ganhar campeonatos, precisa ganhar jogos. E, cara, a gente não vai prometer que a gente vai ganhar todos os jogos, mas
o que não vai faltar é raça, não vai faltar determinação, não vai faltar garra, não vai faltar nada. E, pô, pra mim também foi um fato bom dessa partida foi o Vini ter sido capitão, né? E a gente tá lutando contra tudo isso e nossos brasileiros também, porque a gente sabe de tudo e a gente não vai parar de lutar um momento. Tá aí a palavra do Endrick Capri. Quando quiser, temos o Bento também, que passou pela zona mista. Boa, já vamos ouvir o goleiro da seleção brasileira, que foi o titular nessas duas partidas, mas o Endrick sai ainda maior, ainda mais gigantesco desses dois amistosos e tem a impressão que ele vai desembarcar na Europa com o moral lá em cima, não é, Pretzel? Elevadíssimo. E ainda mais fazendo um gol no Santiago Bernabéu, que vai ser a casa dele a partir de julho, né? Tem a impressão que o Endrick é o grande nome dessa excursão do Brasil, né? E ele é esperto, porque ele fez uma falta muito dura no Cucurella. Ele bateu 3 vezes no Cucurella. Poderia ter sido expulso em condições normais, recebeu o amarelo. E o que ele faz? Ele rapidamente vai e consola o jogador adversário. E ele tem feito isso com todos. Até, sabe, é um menino muito bem orientado, porque... né, os jogadores espanhóis foram cumprimentá-lo depois do jogo. Carvajal veio ali falar com ele rapidinho, já que vai ser companheiro dele também. Mas então, além de ter muita qualidade, mostrando o gol dele agora, bate de primeira seco na bola, ó. E o posicionamento dele, ó, esperando a bola. É realmente muito interessante. É uma finalização corajosa, né? Corajosa, né? Ele bate sem medo de errar. A bola ainda desvia no Lenormand e mata fica em cima do Simon, né? Não dá pra dizer que o goleiro falhou. E sem comparações, né, Pretzel? Porque as comparações são todas estúpidas, mas esse é o tipo de posicionamento. Quem se posicionava muito dessa maneira era o Romário. Exatamente. O Romário estava no local sempre onde inimaginável. Quando você imaginava que a bola não ia chegar, lá estava o Romário. E ele mandava pra dentro, isso, né? Isso que tu tá dizendo, cara, essa semana teve um ex-jogador, deixa eu me lembrar quem agora, que disse que o Endrick é isso. Muito parecido com o Romário. Um cara que jogou na época do Romário, não estou lembrado do nome agora, vou buscar na internet, comentando para uma rede de televisão europeia, certo? Dizendo que o Endrick é muito parecido com o Romário no seu estilo de jogo. É isso que tu está dizendo agora. Grêmio ou Caxias? Ah, Grêmio, Manuel. Grêmio. O Grêmio pode perder. O empate basta. Robert Renan não joga mais no Inter. Calma, Pretzel, calma. Segura o coraçãozinho, Pretzel, calma. O Robert Renan, que coisa, hein? Mas vamos lá, atenção, vamos pro gabarito então? Vamos para as notas lá. do jogo. Tá pronto aí, Zaida? Manuel, tá pronto, Caboclinho? Não, vamos fazer na hora aqui, vamos lá. Vamos? Vambora. Então Sempre na hora, cara. Então vamos Tua lá. nota hoje tá boa, viu? Tá boa? Você tá de bom humor hoje? Deixa eu dar um... O Pretzel é uma figura, né? Figuraça, viu? Você viu que eu aguento aqui, né, Zaida? Toda noite. Ele é formidável, ele é um craque. Vamos lá, Michel Lopes. Vamos lá para as notas e o gabarito da partida. Gabarito do jogo. Pode subir o hino da Espanha aí também, não é? Pra gente começar pela nota do goleiro Unai Simon. Fala, Zaida. Ele errou, né, no lance do primeiro gol brasileiro, dá um passe errado, o gol do Rodrigo, aliás, um golaço, né? Mas ele fez 2 grandes defesas, sai muito bem do gol, né? Ele nunca vai ser o Samora, que estava lá no primeiro Brasil-Espanha, 3-1 para a Espanha na Copa, 34. Não vai ser o Cacilhas, mas é um bom goleiro. Hoje, por aquele erro, 6. E para você, Pretzel? 6. Carvajal. Fala, Zaida. 6 também. E pra você, Pretzel? Fez o pênalti, né? Mas esse jogador eu acho subestimado, viu? Ele começou, parecia tosco quando ele começa no Real Madrid, né? Mas ele virou um lateral muito bom, viu? 6. Carvajal, muito bom, muito bom. Ninguém fica 200 anos no Real Madrid à toa, né? Exatamente, como titular. 406 jogos pelo Real Madrid. Nossa, é muito jogo pelo Real, hein? É muito jogo. E daqui a pouco ele vai ser uma das bandeiras do Real Madrid, certamente. Não é craque, não é craque, mas é um jogador muito, muito eficiente. Eu também gosto muito do Carvajal. Lenormand, fala, Zaida. 5, bateu muito, correu o risco até de ser expulso. Eu também acho, zagueiro superestimado, 5. E ele saiu para a entrada do Cubarsí, Pretzel. Sem nota, né? Eu sei, é uma revelação, o Zaidan tinha falado nele também, o Xavi já tem aproveitado, até pela crise financeira do Barcelona. Sem nota. Nota do Laporte, Zaida. 5,5. E pra você, Pretzel? Teve uma briga ali, né? O Laporte já foi zagueiro com o Guardiola no City, né? Hoje tá jogando no Al Nassr, na Liga Saudita, né? 5. Nota do Cucurella, Zaida.
Prometia muito, né? O Guardiola até apostava nele, mas ele acabou não conseguindo ficar no City. E hoje ele fez uma boa partida. Acho que foi uma espécie de recuperação técnica do Cucurella. Mas também correu o risco de expulsão, né? Por algumas pancadas que deu. Nota 6. E para você, Pretzel? Assino com o relator e gostei do segundo tempo dele. Teve liberdade para atacar. 6. Vamos ao meio de campo da seleção espanhola, começando pelo Ruiz, Fabian Ruiz, Zaida. Ele é sempre isso aí, né? Um marcador e tal. E nota 6 para ele. Ele fez a parte dele ali, teve alguns problemas no segundo tempo, já parecia cansado, mas uma boa partida, 6. E você, Pretzel? O Napoli ele foi bem também e jogou também, tá no Paris Saint-Germain, né? Eu vou dar uma nota 6, mas canhoto, né? Bom jogador. Nota de Dani Olmo. Fala, Zaida. 7,5. Grande partida do Olmo, que oscila muito, né? Às vezes ele faz partidas horríveis. Hoje marcou um gol de placa e jogou muito bem. 7,5. Eu gosto do Olmo, mas é isso. Quando ele precisa estar inspirado, né? Quando ele está inspirado, Mas é um baita jogador. A caneta que ele deu no Beraldo. Beraldo, vai devagar, irmão. Vai devagar. Não dá pra entrar correndo daquele jeito ali. Tomou uma caneta, abriu mais a perna, né? 7 pro Olmo. Nota do Yamal. Fala, Zaida. 7,5. O primeiro tempo dele foi brilhante, né? Segundo, o Wendel melhorou o posicionamento. Havia mais cobertura também. Teve até um lance que ele conseguiu ganhar, mas aí o Fabrício Bruno, que é muito rápido, ele não dá essa impressão, né? Quando você olha o Fabrício Bruno, não dá a impressão de velocidade. Ele é muito rápido, ele fez a cobertura. Mas o moleque, pela idade, né? Ele dançou no jogo, foi muito bem. 7,5. Lamine Yamal, Pretzel. 7,5 também, um menino que eu acho que a gente vai ouvir falar muito nele, né? Porque ele é liso, ele é rápido, hábil, ele deu um elástico em cima do Paquetá no segundo tempo em velocidade, que o Paquetá até conseguiu brecar, né? Foi veloz para brecar, mas o elástico dele em velocidade foi lindo, hein? 7,5. Um abraço ao Lúcio Prado, Capri. Joe Cole, que comparou o Romário com o Hendrick. Aquele inglês, atacante inglês aqui. Boa. Obrigado, Lúcio. Valeu. Agora, o Jesus, o Romário ficou bravo? Ficou. O Romário, depois da entrevista à ESPN, falou que o Hendrick tem que fazer muita coisa para compararem a ele. Isso é outra coisa. Aquele jeitão Romário, né? Ninguém vai comparar ele com o Romário. O que eu falei aqui exato, o estilo, é que o gol dele hoje é onde o Romário se posicionava. Perfeito. O Romário ficava ali, o Romário não ficava no meio da grande área ali esperando bola, até porque ele não tem tamanho para cabecear, para brigar com o zagueiro. O Romário era um cara tão inteligente que ele dentro da grande área ele achava atalhos ali. Ele pensava, a bola vai sobrar aqui, eu não vou ficar lá no meio dos zagueiros, eu não vou ganhar na cabeça dos caras. Eu tenho que ficar aqui, porque a bola vai chegar aqui, na hora que o zagueiro tirar, vai sobrar para mim aqui. O Hendrick é a mesma coisa, não tem tamanho para brigar com o zagueiro Hendrick. Ele é forte, ele é bem dotado fisicamente, mas não tem altura para brigar com os caras de 1,90m. Então ele tem que se posicionar ali dentro da grande área, igual o Romário fazia. Dizendo que o Hendrick é o novo Romário, claro, que vai ser melhor que o Romário. Nós estamos falando de estilo e de posicionamento, é isso aí. É isso. Concorda ou discorda, Zaida? Não, é isso, né? Acho que fica claro, né? Que apenas as pessoas estão dizendo que em algumas situações do jogo, ele tem soluções que são iguais às do Romário. Ninguém está comparando tecnicamente. Os dois melhores centroavantes que eu vi na vida foram Romário e Ronaldo. E é muito difícil chegar nesse nível. Muito, muito. E olha que eles deixaram para trás gente como Reinaldo, Careca, Van Basten, Gerd Miller. Os dois são... É muito difícil imaginar que alguém... em curto espaço de tempo alguém surgirá do nível dos dois. Mas ninguém está dizendo isso. Está dizendo que ele tem soluções no posicionamento, na finalização, que são soluções idênticas às do Romário. É só isso. Isso. É uma bobagem reagir desse jeito. É isso mesmo. Citando, Capri, o que o Romário falou, né, sobre a comparação feita pelo Joe Cole. Ele falou, o Hendrick é um bom atacante. Com certeza a gente pode esperar muito dele no futuro. Está muito cedo para a gente fazer comparações, principalmente, ele fala na terceira pessoa, principalmente com o Romário. Para chegar ao Romário tem que correr, e aí não dá para completar a frase porque o horário não permite. Mas não falou também nada demais o Romário. Apenas disse. Tá certo ele. Fez uma lembrança. É isso mesmo. Bom, vamos lá então para a nota do Jesus Navas, que entrou no lugar do Lamine Yamal. Fala, Zaida.
A mesma coisa que o Pretzel falou sobre o zagueiro, perdão, do Barcelona, o Cubarsí. Muito pouco tempo em campo, o veteraníssimo Navas, né? Que foi um grande ponta e nos últimos anos tem jogado como lateral, né? Mas ele ficou pouquíssimo em campo, sem nota. Você deu a nota do Navas? Sem nota, Sem concordo nota. com o mestre. Tá. Morata, fala, Zaida. 5. Concordo. Cheguei a falar aqui fora do ar. Fraco. Ele saiu para a entrada do Oyarzabal, Zaida. Também pouco tempo em campo, sem nota. E você, Pretzel? Assino com o relator. E a nota do Nico Williams, Zaida? Pelo esforço, no primeiro tempo deu um trabalho pro Danilo ali, nota 6. 6 também concordo e acho que incomodou bem o Danilo. Ele foi embora para a entrada do Sansé. Fala, Pretzel. 5. Para você, Zaida? Pelo menos teve uma participação no lance de ataque ali, então não pode passar sem nota. Nota 5 para ele. E finalmente, a nota do craque do jogo, craque Bandeirantes, a nota do Rodri, Zaida. 8,5. Fala, Pretzel. Eu também. Eu ia falar isso também. Nossa, a gente está em ótima sintonia. Agora que joga o Rodri, o Guardiola transformou ele num multi-homem. E assim, as pessoas perguntaram aqui, Capriotti, Zaidan e Soler, se o Rodri é melhor que o Busquets. Estavam perguntando aí no WhatsApp. Eu acho que ainda não, mas eu acho que ele é mais completo que o Vai Busquets. ser, hein? Vai ser. Eu Pode acho ser. ele melhor, né? Pode ser. O Busquets foi um jogador extraordinário, mas ele sempre teve um problema excessivamente lento, né? E na parte ofensiva do meio-campo, o Rodri é mais jogador, né? Quando passa o meio-campo para armar, para finalizar, o Rodri é mais jogador, né? Ah, sim. Tem mais recursos o Rodri, né, Zaida, do que o Busquets, né? Eu acho. É um jogador com mais recursos técnicos ali. Eu acho que o Rodri vai ser maior que o Busquets. Mas o Busquets... Mas vai ter que ganhar uma Copa, hein? Claro, o Busquets pegou 2 euros e um Mundial, com uma geração espetacular. O meio de campo era mas Busquets. É o seguinte, o Rodri não tem chave nisso. Exato, né? é que tá. E uma das Euros, o titular era o Marco Senna, o Busquets era banco. Sim, em 2008. E aí ele vira titular no Mundial. Então Busquets, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta. O Rodri não vai ter nem Xabi Alonso, nem Xavi, nem Iniesta. Vai ser duro. Vai ser duro ele superar, pelo menos em títulos, o Busquets. E nem o vídeo é de atacante, né? Ele tem o Morata. Aí fica um pouco mais complicado você tocar pra frente, né, Zaida? É igual uma vez a gente tava conversando e um companheiro nosso falou assim, não, o Brito foi melhor que o Luiz Pereira. Eu falei, não, claro que não, né? Ele falou, o Brito ganhou a Copa do Mundo. Eu falei, sim, mas o Luiz Pereira não tinha um Pelé, né? Isso mesmo. Jogando com ele na Copa. É, isso mesmo. Marcou o Pelé muitas vezes também, né? Sim, não, foi um zagueiraço o Brito, mas o Luiz Pereira foi maior, né? Tá doido. Bem maior, bem maior. Nesse caso dá pra gente falar bem maior. E finalmente a nota do técnico espanhol De La Fuente, o Luiz De La Fuente, Zaida. O Pretzel até dizia aí das ideias do De La Fuente, né? E falando que ele é um técnico que acredita muito no jogo ofensivo. Eu acho isso muito bom. Então é uma restauração, né? A Espanha andou jogando muito menos do que podia nas últimas Copas. Então, tomara ele leve uma Espanha forte para a Copa do Mundo. Hoje uma nota 7 para ele. Para você, Pretzel. 7 também, e acho que a Espanha está no grupo com Croácia, Itália e Albânia. A Albânia vai ser, nada contra o Silvinho, mas a Albânia vai ser um saco de pancada. E aí Espanha favorita e tem Croácia e Itália brigando pela segunda vaga. Mas pode entrar o terceiro melhor também na Euro, né? Mas é um grupo difícil, um grupo chato. Sim. Na Copa do Mundo a Espanha era treinada pelo Luiz Henrique, né? Fez 7-0 na Costa Rica, todo mundo imaginava que seria um espetáculo e acabou caindo para Marrocos nas oitavas. Né? Então, a Espanha depois do Mundial e das 2 Euros, ela viveu alguns vexames aí, então ela precisa retomar um pouquinho da sua tradição. Muito bom, 8h09 no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Estamos com o gabarito do jogo, as notas da partida. Espanha 3, Brasil também 3. Agora, virando a chavinha, mudando a trilha da seleção brasileira na Rádio Bandeirantes. Para as notas, vamos para o gabarito do time do técnico Dorival Júnior. Começando pelo goleiro Bento, Zaidan. Vamos abrir com o Pretzel agora, né? Então vai, Pretzel fala agora. Cara, 7. Vai, Zaida.
7, porque é bom. Tomou 3 gols, mas 2 de pênalti, né? Nenhuma. E muito bem batidos, né? O que o Rodri bateu bem esses pênaltis, o segundo, então, foi covardia, né? Nota 7. Aquela defesa que ele... Tá certo que a bola foi nele, né? Foi no meio do gol, mas foi uma pancada. Ele fez uma defesa de reflexo ali. Foi uma defesaça do Bento. Foi bem, né? Foi bem o Bento nessa excursão. Tô com você, Preto. Eu acho que ele tá cavando o lugar ali como terceiro goleiro da seleção brasileira. E bem, porque ele é jovem, é novo. A seleção vai ter goleiro aí por muito, muito tempo, se ele se firmar verdadeiramente. Danilo, Pretzel. Contra a Inglaterra foi um dos melhores. Hoje sofreu. 5. E pra você, Zaida? Idem, 5. Ele foi embora pra entrada do Ian Couto. Não muito melhor. E sofrendo também. 5. Pela participação no lance do pênalti, né? O Soler até destacou na hora a jogada que ele fez pela direita. 5,5. Fabrício Bruno. Vai, Pretzel. Inferior a sábado. 5,5. E aí, Zaida? 6. Lucas Beraldo. O Beraldo do São Paulo, Pretzel. 3. Quanto? 3. Não, peraí, o Beraldo é bola, meu. O Beraldo é baita foi jogador. Muito bem contra a Inglaterra, mas hoje ele estava fora do lugar em várias vezes. Também teve o primeiro tempo muito ruim com o Wendel sendo amassado. Pô, é ídolo lá no PSG tomou já. A caneta e a nota eu tenho que dar assim, ó. Eu achei que não foi pênalti, mas o árbitro deu. Então ele correu o risco, certo? O segundo pênalti. Então 3 para ele. Que isso. Ô, Beraldo. 3 do Pretzel, Beraldo. Você recupera aí na próxima aí pra você ganhar nota 10 aí. E aí, Zaida, e o Beraldo? O Pretzel tá dando nota no jogo de hoje, né? Ele Exatamente. Sabe que não é pro que é o Beraldo. 4. Nota pra fechar a defesa brasileira do Wendel, Pretzel. 3. De novo? O Wendel no primeiro tempo, ele foi simplesmente... Engolido num 2 contra 1, até 3 contra 1. Assim, ó, caíram do lado dele. Constrangedor ali o primeiro caíram tempo. do lado dele. Carvajal, Olmo e o Yamal, certo? Ficou difícil. E ele melhorou. Eu concordo com o Zé que ele melhorou um pouquinho no segundo tempo, porque o primeiro tinha sido tétrico, né? Foi. Então 3. Né? E aí, Zaida? Esse lado esquerdo do Brasil hoje foi dose, né? Os dois estavam muito mal. Que a cobertura dele, em tese, é do Beraldo, né? Nota 4. Vamos para o meio de campo da seleção brasileira, começando pelo Bruno Guimarães, Pretzel. Hoje mal, 4. E aí, Zaida? Concordo. Foi tão mal que o André entrou no lugar dele. E não foi muito melhor. 4. E aí, Zaida? É isso aí. Inclusive errou passe também, não estava legal não, 4. João Gomes, Pretzel. Mal. E foi bem... O Bruno Guimarães foi muito bem contra a Inglaterra e foi mal hoje. O João Gomes foi muito bem contra a Inglaterra e foi mal hoje. 4. Foi mal também o João Gomes, né, Zaida? Impressionante, né? E também foi substituído e eu concordo com o Pretzel, 4. É impressionante. Os dois jogaram muito contra a Inglaterra e hoje jogaram nada. Que coisa de um jogo para o outro, né? Nota do Andréas Pereira, que entrou no lugar do João Gomes, Pretzel. Entrou mais animado, né? 5,5. Para você, Zaida. Aí é que está, né? Ele entrou e melhorou o time. Inclusive no lance do gol do Hendrick, antes do escanteio, como é que a bola começa? Aquela bola que o meio campo do Brasil só estava tocando de lado com o Bruno Guimarães, o Andréas Pereira deu uma virada ousada pro Vinícius Júnior, que foi pra disputa individual contra o Carvajal. E aí ali sai o escanteio, depois o gol. E ele estava bem no jogo, acertando o passe. De repente, ele começou... Quando ele tentou dar uma de letra e perdeu, falei, sabe, para de querer enfeitar, né? E aí ele errou mais os passes ali ele poderia ter uma nota bem maior. Então 5,5 pelo começo do segundo tempo. Mas depois ele enfeitou, começou a errar. Cara, você tá tentando ficar na seleção, tá tentando mostrar que pode ser convocado. Não tem nada a ver ficar enfeitando, né? Um jogo duro, difícil. Joga direitinho, simples, que você vai se dar muito melhor, né? Faz o arroz com feijão e tá tudo certo. Lucas Paquetá, Pretzel. 7. Apesar dele ele tá batendo bastante. Não, de novo. Isso que eu ia falar com vocês, porque já foi assim contra a Inglaterra, hoje também
Por que tá batendo tanto o Paquetá? É pra apanhar, não é pra bater, Zaidan. Brincadeira, claro que ele não é pra apanhar. Mas ele é um jogador que tem que sofrer a falta e não fazer esse monte de falta que ele tá fazendo. Por que, Zaidan? Jogador que faz muita falta é porque não sabe marcar, né? E ele não sabe marcar. O Paquetá é um jogador que o treinador, qualquer treinador gosta. Paquetá, nos últimos 20 minutos agora, vai jogar de centroavante. Opa, já jogou, pô. Inclusive no Flamengo. Vai jogar de volante. Já jogou. Vai jogar na ponta, como tem jogado. E hoje jogou uma parte do jogo na direita e uma parte na esquerda. Ele vai. Vai jogar como meia, como ele tem começado as partidas. Então é um cara que o treinador gosta. Não é que ele vai por ir, não é? Mas ele, quando ele corre atrás do jogador do outro time, ele não sabe marcar. E faz falta. O jogador que faz muita falta não sabe marcar. E ele não sabe marcar, faz muita falta. Tomou amarelo sábado, tomou hoje. Agora, fez gol, teve participação importante no jogo. Jogou menos do que contra... O primeiro tempo dele contra a Inglaterra foi excelente. Hoje não. Hoje ele não fez uma partida excelente. Mas, para mim, o Pretzel eu fecho com o Pretzel nessa nota aí. Pela participação dele, fez um gol, bateu bem ali o pênalti, 7. Agora a nota de Vinícius Júnior, Pretzel. Pelo simbolismo, né? Por tudo que envolveu a presença dele, mas ele não jogou bem, não. 5 pra mim. Pra você, Zaidan. Também, nota 5. O Vinícius sabe disso, eu acho que há uma carga muito pesada. Quando ele vai pra coletiva, né? Pra dizer qual é a importância do amistoso. E, pô, ali era a hora de estar como é que chama lá? O Edinaldo, né? O presidente? Edinaldo Rodrigues. Com D mudo. Tinha de estar ao lado dele, né? Tinha de estar ao lado dele o Edinaldo. Ou o Dorival, sabe? Pra falar ali firmemente junto com ele e tal. Ele tá segurando uma coisa muito pesada. Ele até chorou na entrevista. E ele não chorou pelo que tá acontecendo, porque ele já está até com casca do que está acontecendo. Mas é muito peso, cara. Muito peso. E esse menino, olha, ele é formidável. Quero que ele arrebente cada vez mais, como tem feito no Real Madrid, hein? Palavra do Ancelotti. O Ancelotti trata o Vinícius. Aliás, ele chegou a dizer que ele está entre os melhores do mundo. Então, na seleção ainda não. Mas eu tenho confiança que ele vai conseguir jogar na seleção, que joga no Real. Ele é muito bom, Mas hoje não foi bem, não. 5 para ele. A gente até falava sobre isso no sábado, né? Essa questão do Vinícius Júnior ser um jogador no Real Madrid, excelente. E na seleção até hoje nunca ter feito um grande jogo, ter sido o cara do jogo, né? O cara que resolveu para a seleção. Não. Ele na seleção tem um brilho diferente, o Vinícius Júnior. Eu não sei, eu gostaria de ver esse Vinícius Júnior do Real Madrid jogando pela seleção da mesma maneira. Aquela conversa jogador de clube e jogador de seleção, lembra? Tinha muito isso na década de 70 e de 80. Exatamente. Porque tinha muito jogador bom. Não sei, mas... claro que não dá para abrir mão do Vinícius Júnior na seleção, não é isso. Claro. Mas o Vinícius Júnior, com esse desempenho aí, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ele provavelmente não seria titular da seleção. Né? Não seria hoje. Ele é porque ele é muito bom, ótimo jogador, e não tem ninguém melhor que ele para fazer essa função ali. Ele é o melhor, mas na seleção ele ainda está devendo bola, está devendo uma grande exibição daquelas de almanaque. Ele foi substituído e o Douglas Luiz entrou no lugar dele, Preto. Entrou para fechar um pouco o meio, para mudar o posicionamento do Paquetá, mas um 5 pro Douglas Luiz. E aí, Zaidan? Tá de ótimo tamanho, 5. Rodrigo, vai, Pretzel. O gol ajuda, né? Mas é um cara que sempre tentou ir pra cima. A seleção tá fazendo bem a ele com o Dorival. 7 pro Rodrigo. Fala, Zaidan. E tem um negócio, né? Esse gol é moleza. O goleiro jogou no pé dele. O que tem de atacante que erra esse tipo de lance, até se desespera quando vê que recebeu a bola e tá cara a cara com o goleiro. Rapaz, ele meteu por cima do goleiro, com muita categoria. 7. Tem cara ali que numa situação como aquela não sabe o que fazer. Exato. Não sabe.
E aí, às vezes, chuta em cima do goleiro, chuta pra fora, né? E ele teve um raciocínio rapidíssimo ali para resolver a questão, né? Rapidinho ele já é por cima. E resolveu muito bem ali a questão mesmo. Ele saiu substituído e entrou o Galeno no lugar dele. Sofreu o pênalti, ajuda também, né? Eu até pedi que o Galeno entrasse antes, pra gente observar um pouco mais com a camisa da seleção, porque no Porto ele é muito bom jogador. Então, sofreu o pênalti, participou, jogou só 14 minutos. Então, acho que, olha... Uma boa imagem ele deixou. 6 pro Galeno. Fala, Zaida. 6 pro Galeno, merece mais chances. E outros que não tiveram chances agora, né? PP, Ayrton Lucas. É um pessoal que tem de continuar sendo convocado, mas entrando em campo, né? O treinador observar mais. Mas é isso aí, nota 6 pro Galeno. E finalmente a nota do técnico Dorival Júnior. Faltou o Rafinha. Oh, perdão, Rafinha. Rafinha e Hendrick. Não, é verdade. Rafinha, vai, Pretzel. Nada contra, tá? Mas 2. Ó, mas peraí, Pretzel. Não. Capriote. Não, peraí. Capriote. O cara pega, ele sai de casa, se concentra uma semana, 10 dias com os companheiros. Viagem em primeira classe, fica em hotel 5 estrelas. O cara põe o uniforme, aquece. Você vai dar nota 2 pro Rafinha, Pretzel? Você tá de brincadeira. O Rafinha tocou na bola e o Soler é testemunha, o Ulisses também. Tocou 2 vezes na bola. Pô, mas ele cantou o hino direitinho. Tocou 2 vezes na bola. Ô, Zaida, me ajuda aí. O Pretzel tá muito exigente. 2 pro Rafinha? No sábado ele não jogou bem, mas pelo menos participou, né? Tentou alguma coisa ali pra cima do Chilwell, que é um lateral bem comum, né? Mas hoje não, hoje sumidaço, nota 3 pra ele. Ó. Pois é, novidade, Parabéns. hein, mestre? Dando uma nota Parabéns. 3 é novidade. Nota 2 eu daria 1 pro Rafinha. O mestre Zaidan, ele humaniza tanto o seu conceito de notas, que eu achei que jamais ele daria uma nota menor que 4. E finalmente o Hendrick que entrou no lugar do Rafinha. Fala, Pretzel. Aí é tudo, né? Estrela, posicionamento, risco zero, porque ele arrisca, jovem, vai pra cima. Podia ter sido expulso, que ele deu uns petelecos no Cucurella ali, tentou chutar por baixo também, mas ainda assim é um jogador diferente, né? 7,5 pro Hendrick. E aí, Zaida? Ô, Capilote, a gente sempre tem de olhar a circunstância, né? Um garoto, um menino, assim como o Jamal, é um garoto, não? Pô, ele era criança, tinha 2 anos, e agora tá aí no Bernabéu fazendo um gol de primeira contra a Espanha. E isso mostra muito, né? Mostra muito do jogador. E entrou num momento difícil, o Brasil perdendo o jogo, né? Que tá 4-0, aí você arrisca, pô. Qualquer um arrisca quando você tá ganhando de 4-0. Mas tava perdendo de 2-1, né? Então, esse menino foi brilhante nesses 2 amistosos. E hoje, pra mim, foi até melhor. Ele jogou mais tempo, né? Jogou o segundo tempo inteiro. E o gol dele foi de muita ousadia e técnica. Nota 8. Muito bom, é isso aí. Grande Hendrick. Sensacional. E agora sim, a nota do Dorival Júnior, Pretzel. 2 jogos contra as seleções campeãs do mundo, 4 pontos. Hoje o Brasil jogou mal, a Espanha foi melhor, mesmo com 2 pênaltis mandrakes. Mas o primeiro jogo o Brasil deixou uma boa impressão contra um trabalho de 7 anos e meio, que é o trabalho do Southgate na Inglaterra. Então eu acho que o Dorival merece um bom crédito, sim, porque é um início de trabalho interessante, trazendo um pouquinho mais de atenção para a seleção brasileira, né? Já que a gente imaginou que ia tomar 2 porradas, né? Então uma nota 7 para ele. E aí, Zaida? De novo, né? As circunstâncias, né? Todas essas dificuldades listadas pelo Pretzel. E além disso, um time novo. E é bom lembrar que ele foi perdendo jogador. Entre a convocação e o jogo contra a Inglaterra, ele foi perdendo jogador, né? Então não foi fácil, não. E traz uma invencibilidade, uma vitória, um empate. Nota 7,5 pro Dorival. Foi muito grande bem. Dorival. Foi muito bem. Só precisa melhorar aí agora as coletivas, né? Botar um pouco mais a realidade dele, né, Zaida? Mas melhorando aí, tá tudo certo. E ele vai falar então. Já. Ah, não, o Manuel só pediu pra depois botar o gol do Hendrick aí, tá bom? Ah, tá bom. Ô Zaida, você vai ouvir com a gente aí a coletiva do Dorival? Estamos aí, Então claro. vamos lá, Dorival Júnior. Depois a nota do Antônio Nobre, o árbitro do jogo, que eu quero ouvir a nota de vocês. Pro Antônio Nobre, o árbitro do jogo. Mas primeiro o Dorival Júnior, vamos lá.
mas de um modo geral eu acho que foi num sentido respeitoso. Houveram alguns atritos muito mais falados do que propriamente com ações. Eu não vi assim um fato que pudesse ter criado ou gerado um clima de instabilidade entre as duas comissões. Hola, mister. Marco Braujos, de Afición Deportiva. Álvaro Morata, el capitán de la selección española, ha sido silbado por la afición. De hecho, Luis de la Fuente acaba de salir y lo ha criticado, ha reconocido que él siente vergüenza. No sé cómo lo ve usted desde fuera, en este caso siendo el seleccionador rival, y si entiende usted o recuerda algún caso en el que un jugador brasileño fuese pitado en su país. Gracias. Sí. Não, em momento nenhum. Eu vi uma situação desse tipo. Eu acho que é uma situação bem difícil, bem complicada, mas já vi muitas coisas acontecerem dentro do futebol, porém não um fato como esse. Hola, mister. Abraham Romero, El Mundo. Le quería preguntar por Endrick. No ha sido titular, como anunció ayer en la rueda de prensa, pero se ha visto un poco obligado a darle entrada en el descanso con el 2-1 y ha marcado. Tiene 17 años y ha marcado en Wembley contra Inglaterra y en el Bernabéu contra España ante una afición que será su afición en unos meses. ¿Qué le parecen sus actuaciones? Eu acho que é um garoto que promete muito, que vem numa crescente já há algum tempo, foi o protagonista dos momentos finais do Campeonato Brasileiro do ano passado, fazendo partidas decisivas e brilhantes. Nós temos que termos cuidado suficiente para que o tenhamos em campo nos antes e que ele continue sendo decisivo como vem sendo. É um jogador que tem uma característica única de estar a todo momento com a bola à sua disposição, pela sua colocação, pela sua mobilidade, enfim, alguns aspectos importantes e pela própria sensibilidade diária que ele possui. É um jogador que, se completar essa formação, ele pode vir a ser um atleta diferenciado. Hola, buenas noches. Antonio José Valdés, de Revoluters. En primer lugar, quería felicitarte por el título que lograste el año pasado de Copa con Sao Paulo, que personalmente es un equipo al que sigo desde aquí, desde España. Y en segundo lugar, creo que te escuché decir que piensas contar con Neymar cuando se recupere. Y viendo un poco esta convocatoria en lo que hay diferentes perfiles y diferentes edades de jugadores y habiéndose ausentado, aunque por lesión, Casemiro, Marquinhos, ¿cuál es tu idea de futuro de cara ya no tanto a la Copa sino al Mundial de 2026? ¿Vas a contar con jugadores más jóvenes? ¿No te vas a ir por la edad o vas a hacer como jugadores que aún estén en edad de aportar a la selección junto además a aquellos jóvenes que vengan pisando fuerte? Bom, muito obrigado pelas observações em relação ao São Paulo Futebol Clube. Fico muito feliz com o reconhecimento. Neymar, ele está num processo de evolução, está melhorando a cada instante. Ainda não temos assim um posicionamento definitivo em relação à sua total recuperação. Com relação a atletas, eu sempre imaginei que uma equipe ela tenha que ter um equilíbrio, e a jovialidade e a experiência. É natural que tudo aconteceu praticamente num mesmo momento. Foram selecionáveis que não estavam em condições de poderem ser convocados nesse primeiro momento. Nós estamos reunidos há praticamente 9 dias,
8 para 9 dias hoje. Eu acredito que pelo pouco tempo que tivemos de trabalho, as respostas foram muito mais positivas do que negativas. Enfrentamos 2 adversários duríssimos, complicados, que fatalmente estarão em fases decisivas da próxima Copa do Mundo, assim como, se Deus quiser, o Brasil. Para nós, outros, serviu de uma experiência muito importante para esse primeiro momento, para esse primeiro contato que eu tive com esse grupo de atletas. É um grupo jovem, mas que já nos deu uma resposta muito além daquilo que imaginávamos. Hola, aquí Dorival, Óscar Maya para la agencia EFE. Quería preguntarle por Vinicius, ¿cómo lo ha visto usted después de un partido que es especial para él, después de lo que vimos ayer en sala de prensa, la lucha contra el racismo? Ha sido capitán de Brasil, solo 23 años. ¿Cómo lo ha visto usted este martes? Gracias. Bom, eu acho que sobre o racismo tudo aí foi comprovado. O que a gente pede é que tenham uma atitude um pouquinho mais direta, Ministério Público espanhol, que possa atuar rapidamente quando esses fatos acontecerem, porque eu acho que isso é uma vergonha a todos nós. O racismo não cabe em lugar nenhum, em situação nenhuma, ainda mais com um povo tão amável e civilizado como nós temos aqui na Espanha. E por isso que eu espero que não volte a acontecer. É um garoto que ainda está finalizando uma formação e vem tendo um ano muito complicado em razão de todas as agressões criminosas que vem sofrendo. Eu espero que aconteça de forma alguma. Espero também que ele continue trabalhando, que ele continue melhorando, que ele continue desenvolvendo dentro do seu clube a sua capacidade de encontrar em curtos espaços. Eu acho que esse daí é o principal quesito de um atleta como ele, já que tem na velocidade e na execução de movimentos inesperados, talvez aí um ponto mais positivo da sua carreira até então. E eu espero que ele não perca isso. É um jogador que improvisa, um jogador que busca soluções rápidas e encontra caminhos importantes para definições de resultados. ¿Qué tal? Iván Martín de OK Diario. Hablabas de Endrick. Hoy hemos visto a un jugador en España de 16 años, a otro en Brasil de 17. Quiero preguntar si el fútbol está ante uno de los mayores duelos que vamos a ver en la próxima década con estos dos futbolistas, con Lamine Yamal y con Endrick. Eu acho que são atletas que chegarão à Copa do Mundo com possibilidades de protagonizarem aí belos espetáculos. Jogadores de altíssimo nível, todos nós temos acompanhado aí o crescimento de ambos e com certeza teremos outras surpresas. Eu acho que essa safra que busquem o 1 para 1 enfrentamento em cima da última linha adversária, ela vem melhorando a cada momento e é natural que estejamos usando um relativo sucesso de todos eles, principalmente daqui a 2 anos, quando estarão talvez aí no ápice de todo esse processo. Gracias. Suerte. Terminou a rodada com os jornalistas espanhóis, Capri. Vamos ver se teremos agora a rodada com os jornalistas brasileiros e não. Os brasileiros não vão perguntar na coletiva de imprensa do técnico da seleção brasileira, pelo menos nesse momento. Vamos ver se o Dorival vai para alguma outra sala para atender, melhor dizendo, a imprensa brasileira. Boa. E aí, Zaida, gostou do que disse o Dorival Júnior? Pelo menos a parte do racismo aí melhorou o discurso dele, né? Oi, Zaida. E aí, Pretzel? Gostou do Dorival? Eu achei ele bem coerente e consciente com a questão do racismo, né? E aí os entrevistadores perguntaram um pouco sobre o jogo, né? Ficaram mais em cima de jogadores como o Endrick, como o Neymar
E também sobre o ambiente, sobre comissão técnica e tal. Eu acho que foi uma entrevista protocolar, respondeu curto algumas questões mais polêmicas, né? Mas eu acho que ele foi bem, atendeu bem a imprensa espanhola. E aí, Zaida? É preciso levar em conta o temperamento, né? O Dorival, mesmo assuntos espinhosos, ele dificilmente altera o tom de voz, a não ser num momento muito tenso e tal. E é natural esse tipo de coisa. Ele não é o João Saldanha, né? Então, acaba tendo essa reação mais moderada e tal, mas abordou de maneira coerente. Eu acho bom quando ele fala do jogo, ele tem uma visão muito boa do jogo, a análise do que acontece no jogo, mas ainda está pisando em ovos para tratar de assuntos extracampo, né? Você nota, ele não vai muito além, ele procura ter escapes, saídas, né? Não se pronunciar direto e firmemente sobre um assunto. Enfim, repito, ele não é o João Saldanha, né? Capri. Bom, diga lá, Soler. Vamos, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, mostrar uma imagem futurista. Uma imagem que daqui 3 meses será uma imagem de um presidente abraçando todos os seus jogadores. Florentino Pérez foi até o vestiário do Real Madrid fazer questão ali de abraçar o Endrick, abraçar o Vinícius Júnior e pediu a camisa 10 do Brasil, do Rodrigo, para ele guardar. Então, Florentino Pérez ali, todo sorridente, presidente do Real Madrid, com os 3 atacantes da próxima temporada do time espanhol, né? Conversou com o Endrick, conversou com o Vini, pegou a camisa do Rodrigo e cumprimentou ali a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira também. Não é bobo nem nada. Aqui só a 10, né, Zaidan? Só a do Rodrigo Claro. ele botou ali. Claro. Florentino Agora, não é bobo, não. Agora, além desses 3, provavelmente ele vai ter o melhor atacante do mundo hoje, que é o Mbappé, né? Vai sobrar gente boa aí no banco de reservas do Real Madrid. Vai. E eu acho que o Rodrigo pode ser vendido. Acho até para abrir um espaço na questão financeira, acho que o Rodrigo pode ser negociado. Multa de 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros, evidentemente ninguém vai pagar isso. O Dorival tá na zona mista, Capri, falando com jornalistas brasileiros. Vamos ver se dá para ouvir Mais o um Dorival. trechinho aí, mais um trechinho. Expectativa e espera do que o VAR realmente o ajudaria a definir. Eu percebi na hora da marcação da primeira penalidade todas as dúvidas possíveis na cabeça dele. Ele demorou pelo menos 10 segundos para, depois do apito, levar o dedo até a marca de cal. Então, é um fato isso. Todos estão acostumados, já pelo menos aí 2, talvez indo para 3 anos, a jogarmos com o apoio... 5 anos aí. 5 anos. A jogamos com o apoio... Então, não há porquê, num jogo desse nível, com o futebol, com a velocidade que está, nós não temos aí a possibilidade de contarmos com o apoio. Dorival, deu para ver que logo depois do segundo gol da Espanha, você mandou 6 jogadores para o aquecimento, foram 4 trocas do intervalo. A Espanha do jogo anterior para esse mudou 10 jogadores, o Brasil começou com o mesmo time. Houve um entendimento seu e da comissão técnica de que a intensidade do jogo pedia uma parte física mais forte, por isso as trocas também? Sim, e foi essa a nossa dúvida, porque nós viemos de uma partida muito disputada, vocês acompanharam o ritmo que foi, e ao mesmo tempo de recuperação, além de uma viagem que nós fizemos no dia de ontem. Então, assim, o rescaldo de tudo isso, olha, muito positivo. Um grupo que se reuniu há poucos dias, que assimilou uma ideia, que entendeu tudo aquilo que nós queríamos na primeira partida. Hoje, tivemos no segundo tempo um esboço do que poderíamos talvez ter feito já na etapa inicial. Logo depois sofremos o terceiro gol, não desanimamos e fomos atrás do empate. Em sã consciência, eu acho que coisas muito boas aconteceram, muito mais do que qualquer outro fato. Eu acho que pode ser questionado tudo e qualquer situação, menos a capacidade dessa equipe, a entrega, a determinação em busca do resultado, e era isso que nós queríamos. Dorival, com tanto pouco tempo de trabalho, você sai satisfeito com o que você conseguiu produzir nesses 2 jogos? Acima de satisfeito. Muito
Eu pergunto a todos vocês se uma atuação como a que nós tivemos, o guerreiro que nós tivemos aqui no dia de hoje. Isso tudo aí conta muito, é muito positivo para um time que está praticamente aí num primeiro momento, numa iniciação total em busca de um equilíbrio, de uma regularidade. Bom, mais alguma? Não, o que foi? Pelo amor de Deus, eu vou desmaiar. Obrigado. Só mais uma. O Danilo, foi divulgado no bastidor da seleção, o Danilo falou que para muitos de fora a seleção seria uma seleção sem sangue. E hoje provou diferente, né? Provou que é uma seleção que mesmo na adversidade é uma seleção que busca o resultado. E foi assim num jogo difícil aqui no Santiago Bernabéu com a Espanha. Um pouquinho dessa fala dele e o que provou. Eu acho que a entrega e o comprometimento mostraram aquilo que foi o espírito do nosso time ao longo desses 10 dias. Eu sou muito sincero, eu não imaginava que tivéssemos uma resposta tão positiva em treinamentos do grupo todo, sem que eu pudesse chegar hoje aqui e falar assim, eu me decepcionei com 1 ou 2 elementos. Não, em sentido nenhum. Uma postura profissional excelente, todos os jogadores buscando o espaço, respeitando, até porque tínhamos 26 jogadores para treinamento. Vocês sabem muito bem o que é, às vezes, um trabalho onde apenas 20 participam, não é? 22 com os goleiros, e mesmo assim todos se respeitaram, todos entenderam e perceberam que é uma oportunidade excelente. Cada um deu o seu recado naturalmente. Teremos aqui para frente um período novamente de avaliações, de observações que serão importantes, corrigindo alguns detalhes, melhorando naturalmente ali na frente e de repente quando encontrarmos uma nova situação como essa, o nível de desgaste que estaremos, para que de repente possamos pensar em o que fazemos se essa situação vier a se repetir, até porque a atuação da primeira partida foi excelente e todos nós queremos aquele nível para cima. Obrigado. Tá aí, Capri, palavra do técnico Dorival Júnior na zona mista, atendendo a reportagem brasileira. E o seu destaque final já, Soler, vamos lá. Vamos lá, Capri, time do Brasil então retorna ao campo de jogo no próximo dia 8 de junho para encarar o México no Texas. No dia 12 tem o último amistoso contra os Estados Unidos em Orlando. E aí no dia 24 de junho... Tá longe ainda, hein? Tá 3 longe. meses. Exatamente. E será a última data FIFA do Brasil antes da Copa América. A Copa América começa dia 24 de junho. E nesses 2 amistosos, já com a lista oficial dos atletas que vão disputar a Copa América. O Brasil que terá pela frente Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Estreia contra a Costa Rica no dia 24 de junho na cidade de Inglewood, na Califórnia. No dia 28 pega o Paraguai em Las Vegas e fecha a fase de grupos contra a Colômbia no dia 2 de julho em Santa Clara, também na Califórnia. Valeu, Soler. Até amanhã na programação da Bandeirantes. Está aí o Gustavo Soler e o destaque final da seleção brasileira depois desse empate contra a Espanha por 3-3. Zaida! Alô, Caboclinho, fala, Manuel. Bom, Zaida, agora só em junho seleção. Abraço, Caboclinho, bom descanso, até amanhã. Amanhã tem mais, hein? Descansa bem aí, porque amanhã tem mais trabalho. Bom, Zaida, agora só em junho e 2 amistosos antes da estreia na Copa América, que é a grande competição esse ano da seleção, né? Dá pra gente projetar já o Brasil na Copa América? A gente chega com que grau de favoritismo para essa competição, que vai ter aí seleções também da América Central, claro, né? Seleções da América do Norte, uma Copa América inchada mais uma vez. O que você acredita, como é que nós vamos chegar para essa Copa América aí, com que grau de possibilidade de conquistar essa competição, Zaida? É sempre muito alta, né, Caprotti, a possibilidade do Brasil ganhar título. Sempre muito alta essa possibilidade. Brasil e Argentina, né? E apesar de estar numa remodelação também, o Uruguai tem um técnico muito competente, né? Então merece respeito. Mas mais uma vez, Brasil e Argentina, e a chance é muito grande. Eu também não gosto dessa história de Copa das Américas, né? Eu prefiro quando é só aqui no terreno da Conmebol, as 10 seleções. Acho que devia ser mais curta, inclusive. É preciso. Hoje tem muito jogo, a televisão exige, os contratos exigem, os patrocinadores exigem
Mas há jogos em excesso, inclusive na Inglaterra há um movimento que fala basicamente o seguinte: estão estourando os jogadores e não querem nem saber. Enquanto estiver dando dinheiro, que os jogadores se estourem à vontade e que entrem outros em seus lugares. Isso é muito ruim para o futebol, né? Então é preciso ter menos jogos, mas enfim, isso é apenas uma idealização da situação. A realidade é outra, e o Brasil entra como favorito, assim como a Argentina. Sempre entram, né? Sempre entram. Até em Copa devem ser vistos como candidatos a título, imagino na Copa América. Exatamente. Vamos aguardar aí o desempenho da seleção brasileira na próxima Copa América entre junho e julho. Valeu, Zaida, bom descanso e até amanhã, hein? Abraço, Soler, Pretzel, Capriotti, mestre. Todos os colegas aí. Até a próxima. Muito obrigado. Cláudio Zaidan, o destaque final da Opinião Bandeirantes. Me dá 2 minutinhos e já volto com você, tá bom, Pretzel? Até já, hein? Conteúdo... Hoje não é esporte em debate, hoje é apito final aqui. Não, por isso que tu tá Aliás, calmo. semana de apito final, hein? Sim, por isso que tu tá calmo desse jeito hoje. Tô te sentindo circunspecto, circunspecto e tranquilo. Seleção foi... faltou a nota do árbitro. Eu falei que do Antônio Nobre. Não tem problema. Nota 2 pra ele, tá bom? Quanto? 2. Pretzel, 2? O cara saiu de Lisboa, meu. Sim. Pegou o voo. Sim. E apitou pela Península Ibérica hoje, né? Apitou, Exatamente. Foi Portugal e Espanha, né? Nossa, que coisa absurda esse árbitro. Péssimo. Se o de sábado foi bom demais, né? Muito bom. bem. Português Outro também. português, né? Exato. Foi muito bem o de sábado. Esse de hoje foi O de sábado nem no VAR precisou. Exato. Hoje que precisava do VAR não tinha. Sábado nem precisava ter VAR. E o Mas árbitro assim, foi bem demais. Eu não hoje... sei se tu concorda, Soler, também. O segundo pênalti, já vários árbitros brasileiros já deram aquele tipo de pênalti. O segundo é mais marcável, né? O segundo é mais marcável. O primeiro é ridículo. O primeiro o menino se atira. O primeiro é ridículo. Agora, é isso, né? Não é garantia também de se tivesse o VAR lá, ele não teria marcado os pênaltis. Às vezes o cara, o VAR chama, ele vai lá, olha e arruma. Não, tá vendo aqui, Isso. ó, o pé do não sei o que, bateu não sei onde. O cara arruma um jeito ali de marcar o pênalti. Na Europa o VAR é interferência mínima. Então daqui a pouco o VAR nem chama e poderia concordar com o árbitro. Concordo com o árbitro, Não é claro que tinha que ter o VAR. Nós somos VAR dependentes. Eu, pelo menos, acho que não dá mais para ter futebol sem VAR. Tem muito jornalista que defende o jogo sem VAR. Eu não consigo mais entender por quê. Não dá. Sem o VAR não dá, gente. Tudo bem, o VAR erra também, mas com o VAR é menor a chance de erro. Vai errar menos. Será que o povo não se lembra como era antes sem o VAR? Já perderam a memória, a quantidade de erro que tinha, erros absurdos. Gol de mão, toda hora. Tinha tudo, né? Tinha tudo, meu. Não dá. O VAR é ruim com o VAR? Talvez, pode ser. Eu não acho que é ruim. Acho que tem erros também, mas sem o VAR é pior ainda. Pior, não dá. Então tá bom, Antônio Nobre, nota 2, o árbitro português. Você tá muito crítico hoje. Não, eu tô na minha média, de acordo com o que eu vi. Pode ser. Tá bom. O Robert Renan continua no Inter ou Milhosa? Não, Prédio. Para, você tá de brincadeira. O rapaz deu uma cavadinha. Qual o problema de dar uma cavadinha? Vai falar que você nunca deu uma cavadinha quando você jogava bola na Várzea lá em Porto Alegre. Vai dar cavadinha na Rússia, cara. Numa decisão de pênaltis, rapaz. Que é isso? Meu. Só tem contrato até junho. Manda de volta pra Rússia, velho. Deixa o rapaz dar uma cavadinha lá. Nunca mais ele vai fazer isso na carreira também. Será? Tem só 22 anos. Daqui a pouco ele faz de novo. Sabe aonde que ele vai fazer? Na seleção olímpica ou na... Entendeu? Tá bom. Vamos lá para o intervalo, já o destaque final de Alexandre Pretzel aqui no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Já vamos dar uma passada com o placar aí do Bruno Milhose, porque foi uma terça-feira de data FIFA, tá terminando a data FIFA e a gente vai conferir o placar para você. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Olá,
Sou Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, e quero falar com você sobre o PCdoB. É uma alegria fazer parte de um partido que luta pelo desenvolvimento do Brasil e por uma vida melhor para o nosso povo. Nós sempre defendemos a democracia. Por isso estamos juntos com o presidente Lula e nas eleições municipais vamos fortalecer essa luta e fazer um Brasil com a cara do nosso povo. Venha para o PCdoB. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura às segundas-feiras, Cada um com seus problemas, com Marcelo Médici às terças-feiras, Renato Albani às quintas e Bruna Luiz às sextas-feiras. O espetáculo Palhaços de sexta a domingo em curta temporada. E dia 23 de março, Maurício Gasperini e convidados no show 40 anos de Eva. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em uhu.com. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Sou Jandira Fegali, deputada federal, e vim falar com vocês sobre um assunto que o meu partido leva muito a sério: a participação política das mulheres. O meu partido, o PCdoB, luta para ter deputadas, vereadoras, prefeitas e mulheres em espaço de liderança, como na nossa bancada federal. As mulheres precisam estar onde as coisas se decidem. Afinal, é sobre nós somos maioria da população. Democracia é uma palavra feminina, igualdade também. Vem com a gente. Feliz ao PCdoB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 8h52 no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Bom, Pretzel, é o seguinte, seleção agora só em junho então, mas amanhã tem Campeonato Paulista. Amanhã tem Santos e Bragantino, quinta-feira Palmeiras e Novo Horizontino, transmissões Bandeirantes, e o senhor estará nessa também. Se Deus quiser, amanhã. Amanhã estarei na Neoquímica Arena para ver a festa da torcida do Santos, 43 mil ingressos vendidos, negócio espetacular. Mas o jogo é duro. O Bragantino chega com força. Eu sinceramente, eu sempre me posiciono, mas tá com uma cara de empate e decisão nos pênaltis, eu acho. Acho que o Santos vai enfrentar dificuldades. O time do Bragantino é muito rápido, né, e o Santos não jogou bem contra a Portuguesa. Mas é a favorito que joga em casa? É, eu acho que é também, mas ainda assim o Bragantino, uma hora o Bragantino vai decidir o título paulista. E acho que pode ser esse ano. Acho que pode ser esse ano com o técnico Pedro Caixinha. Vamos ver. Pedro Caixinha que falou com Elia Júnior hoje no nossa área. Olha lá. Mas ele foi... essa cavadinha dele aí foi muito ridícula, mas né? o que é isso, cara? Foi uma cavadinha que... A cavadinha, ela é no meio do gol, com o goleiro caído já. Ele deu do lado do que o goleiro normalmente cai. Cara, eu fiquei pasmo ao ver esse pênalti ontem, viu? Pasmo. Você xingou muito, Prédio? Não xinguei, mas só que eu acho que ele não tem mais... Você acordou o vizinho de cima? Não, eu vi aqui o jogo. Ah, você estava vendo aqui? Eu acho que ele não tem mais que jogar no Inter, sabe por quê? Porque não, calma, Prédio, pelo amor de Deus. O contrato dele é curto, o que ele vai fazer em 3 meses no Inter com esse ambiente? A torcida tá contra ele, é só ver as redes sociais. Parece que ontem o Alan Patrick e o Rocher foram para cima dele. É o que estão publicando aí, entendeu? Se bem que o Alan Patrick também não jogou nada, tá? Absolutamente nada. E outra... Uniforme novo e mata-mata dá um azar danado, viu? O Inter jogou com uniforme novo nos 2 mata-matas. Você é supersticioso também? E não ganhou os jogos. Tá de brincadeira, Prédio. Estreia com uniforme novo na pré-temporada. Ô, Prédio, pelo amor de Deus. Pô, deixa o Robert Renan, deixa estrear o uniforme. Que é isso? Você tá muito crítico. O Inter tem que jogar de vermelho. Vermelho.
Camisa vermelha, calção branco e meia branca. Esse é o uniforme do Inter. Mas todo mundo sabe que esse é o uniforme do Inter, mas tem que ter um alternativo para vender camisa ali. Igual do Arsenal e do Bayern de Munique, cara. O Inter é o Inter. Camisa igual do Bayern e do Arsenal. O Arsenal é um time perdedor hoje. Aí perdeu também. O Michel Lopes se diverte. Se diverte, né? Ele se diverte com você. É uma figura, Pretzel. O presidente Alessandro Barcelos é um perdedor no futebol. Isso pesa, cara. Isso pesa. O cara faz tudo, você contratou um monte de jogador bom aí, né? Bom demais, é verdade ou não? É verdade ou não? Demais, Aí chega, não ganha. Não consegue ganhar. É um negócio Ele precisa fazer um intensivão com o Robert Renan, meu filho. Na hora do pênalti. Deixa isso aí pra quem sabe. Deixa isso aí pra quem tem. Mas vocês não acham que tem isso no futebol também? O cara que não consegue ganhar? Tem, né? Claro. O cara faz tudo certo e a bola não entra, cara. Que infelizmente não tem essa qualidade. Eu já vou dar boa noite para você, Pretzel. Deixa eu só passar com o Bruno Milhose aqui o nosso placar de hoje, Bruno. Jogos já fechados e o que vem por aí, porque também tem mais pela frente. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Capri. Amistosos internacionais dessa terça-feira que já está acabando com muitos gols. Tivemos também jogo às 5 horas da tarde entre França e Chile, com vitória francesa, placar de 3-2. A Croácia venceu o Egito por 4-2 e a seleção alemã bateu a Holanda num grande jogo 2-1 para a seleção da Alemanha. Além disso... Pois é, ganhou da França e agora vence a Holanda, placar de 2-1. A Alemanha com Julian Nagelsmann, né, se recuperando a seleção muito tradicional. Além disso, Portugal perdeu para a Eslovênia, placar de 2-0. A Inglaterra arrumou empate contra a Bélgica no finalzinho, 2-2. O gol do empate foi marcado pelo Bellingham. Suíça venceu a Irlanda por 1-0. Também tivemos Áustria 6, Turquia 1 e a Uruguai perdendo para a Costa do Marfim, placar de 2-1. Destaque também para a fase de repescagem da Eurocopa, com 3 classificadas para a disputa da Euro. A Geórgia eliminou a Grécia nos pênaltis após empate 0-0. A seleção da Geórgia vai jogar a Eurocopa, assim como a Ucrânia, que bateu a Islândia, placar de 2-1 no tempo normal. E nos pênaltis, a seleção da Polônia venceu o País de Gales após empate 0-0, 5-4 para a Polônia. Também estará na disputa dessa próxima Eurocopa. Capri. Valeu, Bruno. Até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Bruno Milhose. Valeu, Pretzel. Amanhã tem Santos e Bragantino. Estaremos lá, quinta-feira e depois sexta-feira você não estará aqui. Aqui estará no Esporte em Debate João Paulo Capelani. É isso. Espero que ele consiga carregar o programa. Um abraço. Tá bom, um abraço. Olha, a gente vai para o último intervalo aqui do Apito Final. Voltamos na sequência para fechar o programa. Depois de Espanha 3, Brasil também 3. Amistoso internacional da seleção do técnico Dorival Júnior. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. Olá, sou Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, e quero falar com você sobre o PCdoB. É uma alegria fazer parte de um partido que luta pelo desenvolvimento do Brasil e por uma vida melhor para o nosso povo. Nós sempre defendemos a democracia. Por isso, estamos juntos com o presidente Lula e nas eleições municipais vamos fortalecer essa luta e fazer um Brasil com a cara do nosso povo. Venha para o PCdoB. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura às segundas-feiras, cada um com seus problemas, com Marcelo Médici às terças-feiras, Renato Albani às quintas e Bruna Luiz às sextas-feiras. O espetáculo Palhaços de sexta a domingo em curta temporada. E dia 23 de março, Maurício Gasperini e convidados no show 40 anos de Eva. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em uhu.com.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. E terminou o apito final da Bandeirantes depois de Espanha 3, Brasil também 3. Quero agradecer a audiência de todos vocês, a companhia de todos. Estamos juntos aí desde a tarde desta terça-feira e vamos ficar juntos aí amanhã também na semifinal do Paulista, no jogo entre Santos e Bragantino. Um abraço ao Marcelo Mendes, grande Marcelão, sempre com a gente aqui no apito final da Bandeirantes. Grande Marcelo Mendes, e a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado. Amanhã tem mais, hein? Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher, a produção do Bruno Migliozzi. Tenham todos uma ótima noite de terça. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 26 de março de 2024. E vamos ao destaque do dia: meio ambiente e desenvolvimento econômico. O governo estabelece regras para o programa Mover, que estimula a frota de carros e caminhões menos poluentes. São previstos mais de 19 bilhões de reais de créditos financeiros para as empresas investirem em pesquisa e tecnologia até 2028. Lorena Pacheco. O programa inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobra menos imposto de quem polui menos. E em Belém do Pará, presidente Lula recebe o presidente da França, Emmanuel Macron. Os dois visitam comunidades locais, produção de cacau sustentável da Amazônia e tratam de interesses dos dois países pela manutenção da floresta em pé. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Começaram hoje os primeiros pagamentos do programa Pé de Meia. Estudantes do ensino médio receberam a primeira parcela de R$200 pela matrícula. E do primeiro relatório de transparência salarial, que apontou que as mulheres ganham quase 20% menos que os homens pelas mesmas tarefas. Nossa entrevista do dia será sobre o tema com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube. Os Ministérios do Trabalho e das Mulheres divulgaram hoje o primeiro relatório de transparência salarial, feito a partir de dados sobre as remunerações de empresas com mais de 100 funcionários. O fornecimento dessas informações é uma obrigatoriedade imposta pela Lei de Igualdade Salarial, sancionada no ano passado pelo presidente Lula, e que estabelece que homens e mulheres recebam o mesmo salário quando exercerem as mesmas funções. E o relatório apontou a desigualdade salarial entre os dois gêneros. Mulheres ganham, em média, 19%
19,4% a menos que os homens. A desigualdade se agrava em cargos mais altos e também quando há um recorte racial, com as mulheres negras ganhando ainda menos que as não negras. E hoje nós vamos analisar melhor esses dados e falar sobre o que pode ser feito para reverter essa realidade com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. Boa noite, secretária. Boa noite, Inácio. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes. Secretária, vamos começar falando desse número mais geral que aponta que as mulheres ganham, em média, quase 20% menos que os homens. O número foi apurado com base nos dados salariais informados oficialmente pelas empresas, o que dá mais precisão sobre eles, não é isso? O Ministério das Mulheres esperava esse resultado? Sim, porque os dados, inclusive do próprio IBGE, já apontavam que a diferença salarial entre homens e mulheres era em média 22%. Então, esses dados que as empresas mesmo forneceram vêm de fato para nós ressaltar o que a gente já sabia, que existe uma diferença salarial entre homens e mulheres e, portanto, precisa ter política para resolver esse problema crônico no nosso país, né? Porque são séculos assim que as mulheres recebem menos que os homens trabalhando na mesma função. E esse relatório que foi apresentado ontem, ele aponta que essa desigualdade ela cresce quando a gente fala de mulheres em cargos de direção ou de gerência, por exemplo, e aí nesses casos passa de 25%, né, a diferença das remunerações entre homens e mulheres. Já há uma ideia no Ministério de por que isso acontece? Sim, a gente inclusive sabe que, historicamente, somos nós, as mulheres, as responsáveis pelo trabalho cotidiano nas nossas casas, pelo trabalho de cuidado. E isso acaba afetando não somente na entrada, mas na permanência e na ascensão profissional. Por isso, as mulheres acabam não ascendendo profissionalmente, não chegando a cargos de chefia e de gerência, exatamente porque a gente precisa conciliar o trabalho de cuidado e o trabalho produtivo. Por isso, o nosso Ministério, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, desde o ano passado, por tarefa do presidente Lula, estamos construindo uma política nacional de cuidados, onde a gente diz que esse tema do cuidado tem que ser responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias, e dentro das famílias, os homens também contribuir com as responsabilidades familiares para as mulheres terem mais tempo livre para se dedicar à sua vida profissional, à sua vida social, à sua vida pública. Agora, secretária, a lei da igualdade salarial, ela veio justamente para reverter essas diferenças que já eram apuradas aí em pesquisas anteriores. O que deve ser feito nesse sentido a partir de agora? As empresas serão obrigadas a igualarem os salários para homens e mulheres que exerçam a mesma função? A ideia nossa, desde a construção da lei, é exatamente a gente trabalhar com o processo educativo para nós, do Ministério das Mulheres, do Ministério do Trabalho, mais do que a gente sair multando as empresas, que a gente mude essa cultura de que só por nós ser mulher a gente justifica a gente receber menos. Então, a própria lei diz, as empresas têm que disponibilizar esse relatório, identificado essa diferença salarial, as empresas precisam constituir uma comissão interna no interior da empresa, com representação de trabalhadores da empresa e do próprio sindicato, e construir um plano de trabalho em 90 dias para mitigar essas diferenças salariais entre homens e mulheres. Então, o procedimento vai ser identificado, a empresa nem precisa esperar a notificação do Ministério do Trabalho, ela já pode constituir a sua comissão interna e começar a construir esse plano de trabalho para, de fato, a gente ir diminuindo e mitigando essa diferença entre homens e mulheres. E essa fiscalização ela é automática? A partir do momento que entrega o relatório, o Ministério já consegue fiscalizar? Ou tem que ter uma ação mais precisa do Ministério em cima das empresas? Vai ter uma ação do Ministério do Trabalho para identificar, porque, inclusive, através do próprio site do Ministério do Trabalho, esses relatórios vão estar disponíveis a partir do dia 31 de março, que é o prazo para as empresas também entregarem esses relatórios para os seus trabalhadores através dos seus instrumentos internos de comunicação da empresa, e o próprio Ministério do Trabalho vai poder identificar e aí construir
todo um procedimento interno de fiscalização, mas mais do que o Ministério do Trabalho fiscalizar, qualquer mulher, qualquer trabalhadora, qualquer trabalhador daquela empresa, ele identificando que tem uma diferença, ele mesmo pode acionar o Ministério do Trabalho através da carteira digital, que é o instrumento de denúncia, através da ouvidoria do Ministério das Mulheres, ou até mesmo indo, né, chamando a sua representação sindical, o seu sindicato, denunciando para o seu sindicato. Então, os próprios trabalhadores podem fazer esse trabalho de fiscalização em relação à lei. Agora, secretário, outro ponto é que o relatório aponta aí que a desigualdade salarial é ainda mais profunda em relação às mulheres negras. O governo já tem um programa pró-equidade de gênero e raça que está com inscrições abertas, inclusive, para estimular a igualdade nas empresas. A senhora pode falar um pouquinho sobre esse programa? Sim, nós já estamos na 7ª edição do programa pró-equidade de gênero e raça, que ele trabalha exatamente nessa perspectiva da gente ir tendo um mundo do trabalho mais igualitário, mais equânime, entre homens e mulheres, negros e negras. A gente está com o edital aberto, as empresas podem aderir voluntariamente, não tem nenhuma obrigatoriedade. A empresa que aderir, ela vai cumprir o plano de trabalho que ela mesma vai preparar e executar, e daqui 2 anos, em 2026, essa empresa ela ganha um selo dizendo que é uma empresa que promove a equidade entre homens e mulheres. O edital está aberto, então já vou dar aqui uma notícia de primeira mão. O edital ele estava aberto até 31 de março, a gente vai estender o prazo até 30 de abril para que as empresas possam aderir voluntariamente a esse programa, e o Ministério das Mulheres vai dar todo o acompanhamento, o monitoramento para auxiliar as empresas na construção dos seus planos de trabalho. Muito bem, nós conversamos com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. Muito obrigada, secretária, pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada a você, Mariana Ossami, e uma boa noite para todos nós. Menos impostos para veículos mais sustentáveis e financiamento para empresas que investirem em pesquisa e tecnologia na indústria automotiva. Regras divulgadas hoje para o programa Mover. O Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação amplia as exigências de sustentabilidade da frota de carros, ônibus e caminhões. Estão previstos mais de 19 bilhões de reais de créditos financeiros para as empresas entre 2024 e 2028. O programa, que substitui o antigo Rota 2030, inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobra menos imposto de quem polui menos, com o IPI verde, o imposto sobre produtos industrializados. Segundo o Planalto, as alíquotas desse imposto devem ser publicadas nas próximas semanas, e a tributação será de acordo com os níveis de sustentabilidade dos veículos. A iniciativa também prevê mais de 19 bilhões de reais em créditos financeiros entre 2024 e 2028, para quem investir em pesquisa e produção tecnológica. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o principal objetivo é contribuir para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões. Estimula com créditos financeiros a descarbonização nas várias rotas tecnológicas, veículos elétricos, híbridos, e fabricação no Brasil. Então é importante, beneficia a indústria de autopeças e também exportação. Além do programa Mover, nesta terça-feira foi assinado pelo presidente Lula um decreto que regulamenta a emissão das debêntures de infraestrutura. Debêntures são títulos que podem ser emitidos pelas empresas para financiar projetos. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o texto estabelece critérios para propostas prioritárias na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O debêntures entra, portanto, como mais uma opção de financiar esses projetos, um financiamento de longo prazo, onde aquele que lidera o projeto vai emitir títulos e anunciar remuneração para esses títulos. Então isso garante um tempo maior e um custo diluído nesse tempo, o que reduz o custo no curto prazo para os investidores,
e, ao nosso ver, alavanca o investimento. Na área da economia, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, afirmou que o cenário atual é favorável para o reforço da indústria. Podemos repetir, eventualmente, o bom desempenho da economia brasileira no ano passado, com inflação dentro da meta, gerando emprego. Então, eu penso que é um cenário muito positivo para repensar o desenvolvimento da indústria no Brasil. Entre os decretos e portarias que serão publicadas nas próximas semanas, está o que define as alíquotas do IPI verde e o que estabelece parâmetros obrigatórios para a venda de carros novos, importados ou produzidos no país, em questões como eficiência energética e segurança. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Jéssica Gonçalves. O presidente Lula recebe neste momento o presidente da França, Emmanuel Macron, para uma série de visitas às cidades brasileiras. Neste momento, os dois estão em Belém, no Pará, e a repórter Luana Karen traz mais detalhes. Oi, Luana, boa noite. Boa noite, Mariana Inácio, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Os dois presidentes tiveram uma reunião reservada na capital paraense e depois seguiram de barco pelo rio Guamá até a ilha do Combu, numa viagem que durou cerca de 1 hora. Em seguida, eles se reuniram com lideranças indígenas para tratar, entre outros assuntos, do bioma amazônico. Lembrando que a França, por conta da Guiana Francesa, está à fronteira com o Brasil e tem 1,4% da floresta amazônica sob seu domínio. Neste momento, Lula e Macron participam da cerimônia de condecoração do lendário líder indígena Raoni, que recebeu a mais alta condecoração do governo francês por sua luta pelos indígenas. No discurso de entrega da condecoração ao cacique Raoni, Macron lembrou da trajetória do indígena na defesa dos povos da floresta. E Luana, quais são os próximos compromissos de Macron no país? Nazi, após o encontro aqui em Belém, ainda hoje à noite, Lula e Macron seguem para o Rio de Janeiro. Amanhã de manhã, os presidentes vão para Itaguaí, na Costa Verde Fluminense, onde participarão do lançamento ao mar do 3º submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos do ProSub. Agora há pouco foi divulgada a declaração conjunta dos dois países na área ambiental. Entre vários compromissos, os presidentes prometeram estabelecer cooperação com visitas e diálogos técnicos de alto nível para a realização da COP30 no ano que vem, aqui em Belém, no Pará. Mari e Nazi, eu volto com vocês. Obrigada, Luana Karen, pelas suas informações ao vivo de Belém do Pará. A prévia da inflação em março aponta para uma desaceleração em relação a fevereiro. O IPCA 15, apurado pelo IBGE entre 16 de fevereiro e 15 de março, foi de 0,36%. A taxa é 0,42 ponto percentual abaixo da registrada no mês passado. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 ficou em 4,14%. O grupo de alimentação e bebidas foi um dos que mais subiu até a metade do mês, mas quando observado o histórico dos últimos meses, a tendência é de redução da inflação nesses itens. Apoio para os micro e pequenos empreendedores. O governo vai editar uma medida provisória para renegociar as dívidas e facilitar a concessão de crédito na rede bancária. As micro e pequenas empresas são as que mais geram empregos no país. Abrir o próprio negócio e ser empreendedor. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo com mais empresas abertas. São mais de 21 milhões de empresas ativas. A maioria é de microempresas ou empresas de pequeno porte. Durante o encontro do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o ministro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Márcio França, disse que o governo prepara uma medida provisória para os MEIs, com um programa semelhante ao Desenrola, com descontos para microempreendedores individuais e endividados. E o governo também quer criar condições mais favoráveis para a concessão de crédito. Refinanciar, recolocar todo mundo lá no nosso Desenrola Pessoa Jurídica e, ato contínuo, um novo formato de financiamento, que a consequência do que ele produz é que faz a economia girar. O governo espera enviar a medida ao Congresso ainda este mês e as primeiras renegociações devem ser as bancárias. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o momento é positivo para as empresas no Brasil. Acho que nós estamos vivendo um bom momento, mas nós precisamos ter as condições
para que os empreendedores possam se manter e prosperar. O governo federal acredita que cerca de 8 milhões de empresas podem ser beneficiadas pela renegociação de dívidas. O objetivo é incentivar o setor, que é responsável por 80% dos empregos formais no país. Reportagem Pablo Mundim. Uma proposta para ajudar os estados a pagarem menos juros por suas dívidas com o governo federal e, em contrapartida, triplicar o número de matrículas no ensino médio técnico. Foi o que os ministros da Fazenda e de Relações Institucionais apresentaram hoje para governadores do Sul e Sudeste do país, os mais endividados. Para aumentar o número de matriculados no ensino médio técnico no Brasil, o governo federal trouxe uma nova proposta durante a reunião realizada com governadores do Sul e Sudeste nesta terça-feira. É o programa Juros por Educação, que deve funcionar assim. O governo reduz os juros da dívida cobrados dos estados e, em contrapartida, esses estados terão que investir em educação profissionalizante. A meta é ter mais de 3 milhões de alunos matriculados no ensino médio técnico até 2030. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta vai ser aberta para todos os estados da federação. Não vai ser obrigatório, mas o estado que, porventura, tiver um ativo, né, precificável, que possa ser entregue em pagamento da dívida, vai ter um bônus na taxa de juro. Quer dizer, ele entrega, abate a dívida e ganha um bônus na taxa de juro. Então nós estamos trocando dívida por educação. A dívida dos estados brasileiros é de 740 bilhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais representam 660 bilhões de reais, que corresponde a 90% do total da dívida. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou que este foi o primeiro passo para a construção do programa que traz incentivos para a educação, além de trazer um alívio fiscal para os estados. A visão do presidente Lula é que os governos estaduais, os governos municipais são parceiros da União do esforço de reequilibrar a economia do país, de retomar uma agenda de desenvolvimento, de manter um crescimento sustentável, que traga mais investimento, que pense a educação como investimento no desenvolvimento econômico. O programa Juros por Educação é uma resposta do governo federal para 2 importantes problemas: o de enfrentar os desafios financeiros dos estados e o de melhorar os indicadores da educação. A previsão é que o projeto seja elaborado junto com os governadores e a proposta final deve ser finalizada nos próximos 60 dias. Reportagem Graciele Bittencourt. E teve início hoje o pagamento do programa Pé de Meia. O depósito de R$ 200 do incentivo matrícula está sendo feito em parcela única em conta aberta pela Caixa Econômica. O calendário de pagamentos seguirá o mês de nascimento dos alunos. Ao todo, a política vai atender 2.400.000 estudantes da rede pública do ensino médio. Moradora de Fortaleza, a Ana Clara Ribeiro está no 2º ano do ensino médio. Ela, que tem 16 anos, já tem planos para o dinheiro que vai receber do Pé de Meia. E esse Pé de Meia vai ser muito importante, tanto para mim quanto para os meus amigos de turma, onde eu converso, para focar mais nos estudos, comprar um livro para estudar mais. E outra que pode ajudar a nossa mãe dentro de casa. Começou nesta terça-feira o pagamento da primeira parcela do Pé de Meia, destinada a jovens da rede pública do ensino médio. A parcela única de R$ 200 referente à matrícula será paga conforme o mês de nascimento dos alunos. Nesta terça, recebem os que nasceram em janeiro e fevereiro. Já na quarta, os de março e abril. O depósito será feito em contas digitais abertas pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiados. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância do programa para ajudar o estudante a não abandonar os estudos. 41,5% da população de 24 anos até 65 anos no Brasil não concluíram o ensino médio. Quase 70 milhões de brasileiros não terminaram o ensino básico no Brasil. Isso tem um impacto muito forte do ponto de vista social, do futuro dessas pessoas. Tem um impacto muito grande na economia de um estado, que nós estamos falando de qualificação de mão de obra, estamos falando de produtividade. Portanto, é uma ação que vai ter um impacto fortemente em várias áreas desse país
esse programa do Pé de Meia que vai estimular ao aluno a terminar e concluir o seu ensino médio. Além do incentivo matrícula, o programa prevê o pagamento do incentivo mensal de R$ 200, que poderão ser sacados a qualquer momento. No final de cada ano letivo, vão ser depositados R$ 1.000 em uma poupança que só poderá ser retirada na conclusão do ensino médio. Além disso, o estudante do terceiro ano vai receber R$ 200 se fizer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os valores podem chegar a R$ 9.200 por aluno. Reportagem Gabriela Noronha. Para ter mais informações sobre o Pé de Meia e o calendário de pagamentos, é só baixar o aplicativo Jornada do Estudante. Terapias avançadas contra diversos tipos de câncer serão desenvolvidas no Brasil e disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Uma parceria entre a Fiocruz e uma organização internacional vai permitir a transferência de tecnologia para a produção da terapia no Brasil. Os primeiros ensaios clínicos com 2.000 pacientes começam ainda este ano. A parceria entre a organização norte-americana Caring Cross e a Fiocruz vai permitir uma revolução no tratamento de diversos tipos de câncer. A transferência de tecnologia vai permitir a produção de células CAR-T e vetores lentivirais. Nesse primeiro momento, o foco será nos tratamentos de leucemia e linfoma. O presidente da Fiocruz, Mário Moreira, destaca que a fundação passa a ter papel central com a produção dessas células. Nossa expectativa é iniciar os estudos clínicos ainda no ano 2024 e, em algum momento em 2025, já poder garantir o acesso do SUS a partir do registro